mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar.
Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, agora 8h33. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Couça. Alô, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Grande abraço, muito boa noite. Sexta-feira, hoje, 30 de agosto de 2024. Está no ar a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Abertura da 24ª rodada da Série B 2024. O Santos encarando a Ponte, a Macaca vai à vila mais famosa do mundo encarar o todo poderoso Santos, jogando pela primeira vez a Série B. Santos e Ponte Preta é o jogo que você acompanha aqui nos canais Futebol Interior. Narração dele, Carlos Corsato, reportagens de Wendel Coral, na mesa de áudio e vídeo, o nosso Eduardo Rodrigues, o Bolachita, comandando a mesa de som dos canais Futebol Interior, com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial do Giovanni Paiola, a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias, ele que vem daqui a pouquinho contando histórias aí de jogadores que passaram por Ponte Preta e Santos, enfim. Daqui a pouco a produção não me falou o que é hoje, mas eu também só vou querer saber na hora que foi pôr pro ar. Junto com a gente, aqui na jornada esportiva Futebol Interior, tem concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, disque entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 99788-3821. Chamou, pediu, chegou. Começar o final de semana com uma redonda, com uma pizza. Que delícia, hein? Eu sou chegado na pizza portuguesa. O Carlos já é mais chegado na de calabresa. O Wendel Coral é de 4 queijos. O Bolachita falou que qualquer uma ele traça. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda dá aquela força pro Hospital do Câncer de Barretos. Sua marca em destaque aqui nos canais Futebol Interior. O zap tá na tela, tá? 19 98989 3526. Daqui a pouco vamos falar com você que não tem superchat, né? Então a maioria das mensagens a gente coloca no ar. Você que está lá no YouTube, já aproveita para dar joinha. Se não se inscreveu no canal ainda, Futebol Interior, vem com a gente, vai ser um prazer ter você acompanhando a nossa transmissão no YouTube. Você que está no canal de áudio, você que está no aplicativo da Rádio Futebol Interior, também no aplicativo do Placar ao Vivo, Futebol Interior, onde tem o ícone rádio. Obrigado pela audiência. Vamos juntos com Santos e Ponte Preta, confronto alvinegro, abertura da 24ª rodada Série B 2024. 8 da noite, mais 36 minutos em Campinas, a temperatura aqui 23 graus. Vamos falar de Ponte Preta e Santos e Ponte Preta, e as informações desse jogão vem com ele, nosso WC. Coral, grande abraço. Como é que você tá, Coral? Boa noite. Fala, Marcelo, tudo bem? Beleza, Coral. Maravilha, por aqui também, tudo ótimo, graças a Deus. Forte abraço pra você, um outro também pra quem nos acompanha aqui na Rádio Futebol Interior. Abertura da 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Missão muito complicada pra Macaca, que aqui já está no estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro, para enfrentar o Santos em mais um capítulo dessa grande história envolvendo o Peixe e a Macaca. Com relação à tabela de classificação, a Ponte abre a 24ª rodada na 13ª posição com 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, são 6 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. O Ituano abre o Z4 com 22 pontos, a Ponte que vive um momento de instabilidade sob o comando do técnico Nelson Batista. São 4 jogos sem saber o que é vencer,
são 2 empates e 2 derrotas nessa sequência negativa. E hoje, na Vila Belmiro, a Ponte busca a primeira vitória como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. Até aqui, fora do estádio Moisés Zucarelli, a Ponte conseguiu 5 empates e 7 derrotas, uma das piores campanhas como visitante até aqui da Macaca, e a Ponte que precisa muito dessa vitória para trazer ainda mais tranquilidade para o trabalho que vem sendo desempenhado pelo técnico Nelson Batista e principalmente para abrir uma vantagem ainda maior da zona de rebaixamento e quem sabe pensar até na primeira parte da tabela de classificação, mas a realidade antes da bola rolar é diferente. A Ponte já escalada, definida pelo técnico Nelson Batista. Igor Inocêncio retorna à suspensão no time titular. Por outro lado, o Renato hoje cumpre suspensão por conta do 3º cartão amarelo. Time da Ponte escalado com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Risso, Hudson pela primeira vez na equipe titular, Castro Elvis, Iago Dias, Gabriel Novaes e Gé no comando de ataque. Marcelo. Muito bem, tá aí então a Ponte Preta escalada para encarar o Santos. Olha, Iago Dias e Hudson, daqui a pouquinho a gente vai debater sobre isso. Quero saber da audiência aqui se gostou da escalação ou não do Nelsinho Batista, quem sabe, né? Na Vila Belmiro, contra o todo-poderoso Santos, a primeira vitória fora de casa na Série B. As casas de apostas aí também não acreditam muito na Ponte, não. Estão pagando 9-1 aí pra Ponte Preta vencer o jogo. Olha só, hein? E esse peixe? E esse Santos do pressionado Fábio Carilli, Coral? Que conta com o retorno de 2 peças, né? 2 laterais, JP Sherman e Rainer, além dos atacantes William Bigode e Pedrinho. O Santos do técnico Fábio Carilli, que claro, né, o grande favorito para conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro e que busca a vitória hoje para retomar a liderança da competição. O Peixe tem 39 pontos contra 40 do Grêmio Novo Horizontino, o atual líder da 2ª Divisão Nacional. O Santos que não vence há 3 rodadas. Perdeu para o Avaí pelo placar de 1-0 na Vila Belmiro e empatou com o Guarani fora de casa pelo placar de 1-1, empatou também sem gols na Vila Belmiro contra o time do Amazonas. O Santos então que figura ali na vice-lanterna quer a vitória para recuperar ali a liderança. Dentro de casa o Santos costuma ir muito bem. Em 11 partidas são 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 21 gols, sofreu apenas 5, são 23 pontos conquistados na Vila Belmiro do total de 39 que o Santos tem até aqui. O Fábio Carilli já definiu o time titular do Peixe com Gabriel Brazão, Rainer, Gil, Basso e Souza na lateral esquerda, isso porque o Escobar cumpre a suspensão automática. No meio-campo, João Schmidt, Diego Pituca retorna ao time e o capitão Juliano ali com a função de armar a equipe do Peixe. No ataque, Guilherme, Wesley, Patati e o Wendel Silva, meu xará ex-Porto de Portugal, foi revelado no Flamengo, vai fazer o seu 2º jogo pela equipe do Santos porque o Júlio Fuchs, lesionado, hoje é desfalque certo para a equipe do técnico Fábio Carilli. Promessa de bom jogo na Vila Belmiro. As 2 equipes que precisam da vitória, o Santos para retomar a liderança, a Ponte para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Promessa de uma boa partida, mas que claro, antes da bola rolar, o Santos tem o total favoritismo, viu Marcelo? É isso, muito bem, tá aí as primeiras informações de Santos e Ponte Preta, daqui a pouquinho Vila Belmiro, a bola rola 9h30 da noite, e é claro, todas as emoções aqui nos canais Futebol Interior, a partir das 9h15 da noite, também no FM, mas aí a partir das 9h15 a gente registra o ouvinte no 87.9. Ele vai transmitir o jogo, vai narrar Santos e Ponte Preta. Solta a vinheta aí, bolacha! Carlos Corsa. Em alto e bom som, fala CJC, como é que você tá? Boa noite. Fala, Corsato, grande abraço pra você, boa noite pro torcedor ligado aqui nos canais de Futebol Interior, na Valinhos FM daqui a pouco, a partir das 9h15 da noite, pro Wendel, pro Bolacha, na mesa de áudio e vídeo aqui dos canais de Futebol Interior, e pra você, torcedor da Macaca. O Everton Brito hoje nem no banco de reservas está, e ele vinha sendo titular nesse time há 7 rodadas. A última vez que ele não esteve como titular foi no jogo contra o Vila Nova. De lá pra cá, o Everton Brito foi titular em todos os jogos. E hoje nem no banco de reservas está. Então, para completar a opinião, eu precisava saber se aconteceu alguma coisa física com ele. Já questionei essa história de imprensa, viu, Corsato? Tá, vamos aguardar então para saber se algo físico aconteceu. Porque senão, você consegue me explicar o time com 3 laterais direitos no banco de reservas? Luiz Felipe, João Gabriel e Tomás Luciano. 2 eu até entendo, porque a Ponte está sem lateral esquerdo, com a contusão do
do Jean Carlos. 2 eu até entendo. Mas 3 laterais no banco, aí o que eu posso entender? Que o Luiz Felipe vai ser testado como meia, como meio campo, e não mais como lateral, porque lateral a gente tem de monte. E aí o Emerson, né, que vinha revezando entre titular e banco de reservas, hoje nem no banco tá. Cara, um time muito modificado. Eu espero que o Nelsinho Batista acerte, mas eu não gostei. Não gostei do time que vai entrar em campo hoje. Esse Carlos Corsato, daqui a pouquinho ele volta com mais opinião e, é claro, trazendo mais informações e a partir das 9h30 assumindo o comando da equipe esportiva dos canais Futebol Interior. São 8 da noite mais 43 minutos. Marcelo. Eu ia pro intervalo, mas tem chamado. Fala, Coral. Tem a informação aqui, a assessoria de imprensa está me respondendo neste exato momento. Everton Brito, lesão muscular ocorrida no treino de quarta-feira. O Emerson, opção do técnico Nelsinho Batista. Muito bem, lembrando que o Jean Carlos também está vetado, né? Porque tem sofreu de novo. Press-kit antes do jogo, né? Por que não tá lá isso? Mas tá bom, então do Everton Brito eu retiro o que eu falei, a gente não tinha informação. Lesão, então, no adutor da coxa, é isso? Ele não especificou, só falou que é lesão muscular. Aí a gente subentende que é na coxa, isso, né? Isso, lesão muscular. Então, beleza, até aí eu entendo. Mas, por exemplo, o Iago não seria a minha primeira opção. A minha primeira opção é o Dodô. Se não for para colocar o Matheus Hertz, coloca o Dodô. Mas tudo bem, vamos aguardar, Marcelo. Tomara que o professor Nelsinho esteja correto. O que vale frisar também é depois da dupla de Emerson, né, contra o Amazonas, o Emerson total perdeu espaço, né? Foi reserva, agora nem relacionado por opção, enfim. Sei não. E você falou que a Ponte não tem lateral esquerdo, reserva tem. O Zé Mário tá no grupo ainda. Mas não tá indo. Mas tem. Tanto que contratou hoje o Heitor Rocco. É isso, né? Heitor Roca, emprestado pelo São José. Esse jogador jogou na Ponte, tem base na Ponte. Foi revelado aqui, né? Isso, ele tava no time do Abner. Ele jogava junto com o Abner. É isso, exatamente. E o Heitor, a Ponte, que até por meio da sua assessoria também já divulgou que vai apresentar o jogador na segunda-feira. Ele teve passagem pelo Santo André também, jogou acho que com o Dudu Vieira durante o Campeonato Paulista dessa temporada. Só essa contratação? Não vai ter outra, né? Não vai ter outra. Termina dia 2, né? Termina dia 2. Os times que estão se movimentando. Sim, aí. Todo mundo. O Ituano contratou 2 atacantes. Tá todo mundo contratando. E vem jogador da Série C, né? Vem jogador da Série C aí. Do time que foi rebaixado na lanterna, inclusive. É assim, os times estão se movimentando. Mas é o que tem, né, Marcelo? É o que tem no mercado. E outra, dá pra achar bons jogadores na Série C, de times que foram eliminados. Por exemplo, o CRB contratou o Marco Antônio do Náutico. Marco Antônio, um bom volante, segundo volante, chega na área. Né? Marcelo, só uma correção, não é o São José do Rio Grande do Sul que emprestou o jogador, é o São José de São Paulo. São Paulo. É isso, então não é o... Não é o Zequinha. Ele tava na Série D. Ele isso. jogou a Série D esse ano. Exatamente. Treinado por Sérgio Guedes, que não tá mais no São José. Emprestado até o dia 30 de novembro, ou seja, até o término da Série B. É isso. Muito bem, faltando agora 14 para as 9, a gente vai pro intervalo, o Carlos tem compromisso, ele vai dar uma saída na tela, mas daqui a pouco ele volta. Ele não vai nos abandonar definitivamente não, tá? E o Wendel Coral vai estar comigo, a audiência também, já vou lá pro nosso YouTube. O Bolacha vai soltar o primeiro intervalo, daqui a pouco tem Arthur Eugênio, tem convidado do Coral, tudo isso e muito mais. Santos e Ponte Preta, atração aqui nos canais Futebol Interior. Já estamos de volta, canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Cousado. Eu e você e eu e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Falei, ó, o Carlos deu uma saidinha, a cadeira dele tá aqui, ó. Daqui a pouco ele volta pra transmitir o jogo, viu? Daqui a pouco ele volta pra Santos e Ponte Preta. E o Wendel Coral, antes até do Arthur Eugênio, com histórias de jogadores que passaram pelo Santos pela Ponte, escala novamente a Ponte Preta que entra em campo daqui a pouco. Ponte Preta com 3 novidades no time titular: Nelsinho Batista manda campo, Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Gabriel Guiço, Hudson Castro e Elvis, o capitão da Macaca, no ataque, Iago Dias, Gabriel Novaes e Gé. E o time do Carille, conta pra gente o Santos. Definido e escalado também no 4-3-3, Gabriel Brazão, Rainer, Gil, Basso e Souza, João Schmidt, Diego Pituca e o capitão Juliano no ataque, Wesley, Patati, Guilherme e Wendel Silva. Muito bem, a Ponte Preta vai jogar toda de preto, pelo menos é o que eu vejo no vestiário da Macaca nesse momento, né? E o goleiro, o Pedrão, vai jogar de vermelho. Daqui a pouco o Santos provavelmente vai vir todo de branco, né? Se a Ponte vai toda de preto, o Santos todo de branco. Bom, são 10 minutinhos para as 9 horas da noite. Vamos falar com o Arthur Eugênio, nosso chefe, o nosso diretor-geral aqui dos canais Futebol Interior. Ele aparece sempre aqui antes da transmissão, antes da bola rolar, para contar histórias de jogadores que passaram pelas duas equipes. Então vamos lá, a bola é tua, Arthur Eugênio. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos falar de Santos e Ponte Preta? Vamos buscar na história um combinado, uma seleção de jogadores que jogaram tanto no Santos como na Ponte Preta. Aliás, você que está acompanhando o Futebol Interior, se tiver ideia de algum time que você queira que seja montado envolvendo 2, 3 equipes, mande uma mensagem aqui para o Futebol Interior, que nós formaremos uma seleção histórica desses times. Mas falando de Santos, de Ponte Preta, eu gosto de voltar a cerca de 40, 50 anos na história dessas duas equipes, montando uma seleção da década de 70, 80, envolvendo atletas que vestiram as camisas da Ponte Preta e do Santos. Então, buscando uma interligação entre Ponte Preta e Santos, eu encontrei uma seleção muito interessante. No gol, Wilson Quiqueto. Wilson Quiqueto, que participou daquele grande time da Ponte Preta, final dos anos 60, início dos anos 70. Wilson, Nelsinho, Samuel Araújo Santos, Teodoro de Cá, Alain, Roberto Pinto, Manfrini e Adilson. Um timaço lendário da Ponte Preta. E o Wilson Quiqueto é o goleiro que eu escolho, mas poderia também escolher Sérgio Guedes,
que no Santos teve ótimo desempenho e foi revelado pela Ponte Preta. A defesa, Nelsinho Batista, Júnior, Araújo e Vladimir. O Vladimir do Corinthians, no final de carreira, jogou tanto na Ponte Preta como no Santos. Primeiro na Ponte Preta e depois no Santos. Nelsinho Batista, um dos mais vitoriosos treinadores da história do futebol mundial. A zaga com o Júnior de Santa Bárbara do Oeste e o Araújo. O Araújo também no timaço da Ponte de 70 e que teve uma rápida passagem pelo Santos, emprestado pelo Noroeste de Bauru para o Campeonato Brasileiro de 1977. No meio-campo, Teodoro, Humberto Suzigan, de cá e Ailton Lira. Olha que meio-campo, hein? O Ailton Lira foi revelado pela Ponte Preta, não teve espaço na Ponte, foi para a Caldense. E da Caldense destacou-se e muito no Santos, assim como Humberto Suzigan, que destacou bastante no Santos e na Ponte Preta era um reserva de luxo. Na frente, Osvaldo e Chicão. Osvaldo e Chicão, os dois revelados pela Ponte Preta e que tiveram destaque no Santos. Poderíamos também falar de vários outros jogadores, mas limitamos aqui basicamente a década de 70 e de 80. 80 pegando o Júnior, pegando o Osvaldo, pegando o Chicão. Treinador, eu vou dar 3 opções: Cilinho, Zé Duarte e Nicanor de Carvalho. Os 3 infelizmente falecidos, mas tanto Cilinho como Zé Duarte, como Nicanor de Carvalho, como histórico na cidade de Campinas e que também tiveram um destaque como treinadores do Santos Futebol Clube. Desta seleção que eu fiz, envolvendo jogadores de Santos e de Ponte Preta, Araújo, Teodoro, infelizmente, já são falecidos, mas todos os demais estão vivos e estão sempre ativos, acompanhando os jogos do futebol pelo Brasil. Aqui, no futebol interior, um combinado, uma seleção envolvendo jogadores que atuaram na Ponte Preta e no Santos. Aqui, no futebol interior. Arthur Eugênio. Tá aí então o Arthur Eugênio falando de jogadores que passaram pela Ponte Preta e também pelo Santos. Bom ter você junto com a gente por aqui. Agora são 8 da noite mais 55 minutos. 8 da noite mais 55 minutos. Deixa eu já ir para nossa audiência aqui, antes até do próximo intervalo, registrar aqui o internauta que tá junto com a gente. Aproveita já para dar o like, para participar com a gente também. Se não tá inscrito no canal, se inscreva, tá? O Robson Vitoriano, boa transmissão, Leme, São Paulo. O Akira Miyamoto tá com a gente. Boa noite, time FI. Aqui na torcida para Ponte pontuar. Janela fechando no dia 2 de setembro e não veio nenhum reforço. Acabamos de falar aí, lateral esquerdo que a Ponte contratou vai ser apresentado na segunda-feira. Daqui a pouco o Wendel fala mais. Vamos com o que temos até a última rodada. Resiliência para maior do interior. O Aparecido Alves, boa noite, Corsatos. Bora sofrer com a nossa macaca querida. Boa jornada para nós. Grande abraço. Murilo Melo, boa noite, irmãos Corsatos. Uma ótima transmissão para vocês. Esperamos que hoje a nossa macaca pelo menos tenha um pouco mais de vontade. O professor Nelsinho vai de Hudson no meio. Então, né, eu confesso que não esperava pelo Hudson não, tá? O DJ Digo, boa noite, Corsatos. Vamos de madrugada com a macaca daqui de Londres. Valeu, DJ. Akira Miyamoto, novidade, Hudson e Iago Dias. Eu já, diferente do Carlos, gosto da presença do Iago Dias. Iago Dias fez um bom Campeonato Paulista. É bom jogador. O Aparecido Alves, acho que o Nelsinho está certo. Quando alguns atletas não estão rendendo, melhor trocar por outros. Melhor melhor pecar por tentar do que por omissão. Aqui atrapalhou aqui um pouquinho que apareceu a enquete, né? Mas você pode votar, viu? Você acha que ganha Santos, ganha Ponte, dá empate? As casas de apostas aí estão pagando 9-1 para a vitória da Ponte, hein? Não tem nenhuma casa de aposta aqui que anuncia com a gente, mas você deve ter a sua preferida. Se você joga, jogue com responsabilidade, hein? Cuidado, hein? O Akira Miyamoto. Parabéns, Coral, pela info. Pré-jogo
dos jogadores ausentes. Aí sim, Coral tá sempre ligadaço. Silvio Seico tá numa fase espetacular no nosso WC. O Silvio Seico, Everton machucado, já tá explicado porque não joga. A assessoria da Ponte também não ajuda, hein? A Amélia Reste, boa, Nelsinho, tem que mudar mesmo. Os de sempre já não tinha mais pegada no meio campo e ataque. Tem gente gostando da alteração no meio campo aí, viu? Gustavo Carvalho, Rainer e Patati é o lado vulnerável. Esse é o caminho para a vitória. E eu já acho o Rainer bom jogador e o Patati também bom jogador, viu? Então tem que se cuidar aí porque eles são rápidos. Mas entendo o que você está dizendo. Para marcar eles são mais devagar, né? Gustavo Carvalho. Zé do Povo. Olha aqui, o Zé do Povo tá com a gente. Passado não joga futebol, mas valeu pela história. É isso, Zé do Povo. A gente conta sempre a história do futebol aqui, né? Gustavo Cardoso Hortolã. Santos vai meter o baile na Ponte, Nanica. É a sua opinião, Gustavo. Aí o Gustavo Carvalho já tá aqui representando no chat. Ó, compartilha a nossa transmissão, manda mensagem pra gente, dá um joinha ou negativo se você não gosta da nossa transmissão. Fique à vontade, é você que se manifesta, tá? É você que se manifesta. Lembrando que toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca, a gente quer no final de 2024, na virada de ano, temos mais de 1.000 inscritos no canal. Pra quê? Pra 2025 a gente começar a faturar uma grana, né? Lá no YouTube, Hora da Macaca, tá? Então você que não tá inscrito no YouTube Hora da Macaca, toda segunda-feira, 8h30 da noite, a gente só fala de Ponte Preta. Só é proibido não falar de Ponte Preta. Carlos Corsato comanda a Hora da Macaca. Por enquanto só eu e o Carlos, porque ninguém quis pegar esse desafio, desafio, digamos, na base da colaboração. Beleza? Mande a sua mensagem pra gente aqui no nosso YouTube. Fique à vontade. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu já vou colocar empate, vai. Quando eu acho que a Ponte não vai ganhar, na enquete aqui do Futebol Interior eu jogo empate. Então joguei empate, apareceu quem vence o jogo. Santos, 38%. 38%, já mudou aqui. 38% pro Santos, empate 33%, Ponte Preta 33%. Não, agora tudo 33%. 33%, 33%, 33%. São 9 votos até agora e o meu voto foi computado aqui. O Darcy Altino, boa noite. Dá para repetir a escalação da Macaca? O som ficou baixo na hora. A gente vai repetir então. Wendel Coral, atenção. Na hora que você falou a escalação da Macaca, tava abaixo lá o som do Darcy Altino. Então repete a Macaca, Coral. Vamos lá então. A Ponte definida a escalada pelo técnico Nelsinho Batista com 3 novidades. Pedro Rocha, aí a primeira novidade na lateral direita. Igor Inocêncio retorna de suspensão na vaga do Thomas Luciano. Dupla de zaga, Matheus Silva, Sérgio Rafael. Lateral esquerdo é Gabriel Risso. No meio campo, a segunda novidade. Hudson no lugar do Emerson Santos. Faz a trinca no meio com Castro e Elvis Capitão. No ataque, a terceira novidade, Iago Dias no lugar de Everton Brito. Vetado pelo departamento médico, com lesão muscular na coxa direita. E também Gabriel Novaes e o artilheiro da Macaca, Gé. Muito bem, valeu então, Wendel Coral. Daqui a pouco tem mais informações de Santos e Ponte Preta. O Chão, Sanfona e Viola tá com a gente, ó. Ponte 3-1 no Santos. Valeu, Chão, Sanfona e Viola. Muito bem, vamos para mais um intervalo, o último aqui dessa primeira parte da nossa transmissão. Daqui a pouco a gente volta, o Wendel Coral tem convidado, vamos ver se a gente consegue pegar Nelsinho Batista e também o Carilli, os treinadores, falando aqui no nosso pré-jogo dos Carais Futebol Interior, Coral. Você sabia que o Carilli tem origem francesa? Não, não sabia. Não é Fábio Carilli, é Fábio Carrilli. Carrilli? Tô brincando de Carilli mesmo. Tô brincando, é Carilli mesmo. Eu sei que ele é de Sertãozinho, né? Ele é eu tô brincando, gente, tem origem francesa, não é Carilli mesmo. Cheio de graça esse coral, hein? Muito bem. 9 da noite, mais 1 minuto, intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O
time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Marcelo Gonçalves. Sou eu, bom ter você aqui nos canais Futebol Interior, excelente noite pra você que acompanha a nossa transmissão. Vamos juntos com Ponte Preta e Santos, Santos e Ponte Preta na Vila da Sorte. Agora a Vila da Sorte Belmiro. Foi vendido lá o nome do estádio, o name rights, né? Um jeito para ganhar dinheiro hoje no futebol brasileiro. Bom, 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo que abre essa rodada, único nessa sexta-feira, isolado, Santos e Ponte Preta. Amanhã, 5 da tarde, Novo Horizontino e a equipe do Vila Nova. Também às 5 tem Chape e Botafogo. Amanhã, às 6 da tarde, CRB e Avaí. No domingo, 4 da tarde, o Amazonas pega o Ceará. Domingo também, só que às 18h30 tem Goiás e Paysandu. Segunda-feira, Sport, que já não tem mais Guto Ferreira como treinador. Guto Ferreira não é mais o treinador do Sport, que tentou o Daniel Paulista, mas não conseguiu tirar lá do CRB, porque o Sport queria fazer uma liquidação na multa rescisória. O CRB falou não, ou paga 500 mil ou ele não sai. Ele não saiu, o Sport está atrás de outro treinador e parece que vai ser o Pepa, ex-treinador do Cruzeiro, hein? Daqui a pouco, quem sabe, pode explodir aí essa informação e você pode acompanhar no site futebolinterior.com.br. O Sport pega o Ituano que tá, contratando, reforçando o time para se safar do rebaixamento. Esse jogo é segunda-feira, 8 da noite, né? Quem sabe já com o Sport, com estreia de treinador. Não dá, porque tem que sair no bid. Se não contratou até agora, não contrata, não tem como estrear na segunda-feira, né? O Operário também na segunda-feira pega o Brusque, esse jogo 9h30 da noite. Na terça-feira, 2 jogos encerram a 24ª rodada. Mirassol e América, 7 da noite, 9h30 da noite, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Guarani e Coritiba. Eu falei de time que trocou treinador, o América também trocou treinador, né? O Cauã não é mais treinador do América, agora Lisca doido. Foi recebido com festa no aeroporto ontem, no Confins, lá em Minas Gerais. A torcida do América gosta do Lisca, portanto o Lisca é novo treinador da equipe, novo velho treinador da equipe do América. Tabela, Novo Horizontino é o líder 40, pasmem, Novo Horizontino é o líder 40, o Santos é o segundo com 39, Mirassol é o terceiro 39, Vila Nova é o quarto 39,
Ceará o quinto 35, América o sexto 35, Avaí o sétimo 34, Coritiba o oitavo 33, e eu que não acreditava no Coritiba, hein? Goiás é o nono 32, o Sport é o décimo 32, o Operário o 11º 32, o Amazonas 12º 31. A Ponte, se vencer hoje, ela precisa vencer por mais de 3 gols de diferença para passar o Amazonas. Porque se ela vencer por 2 gols de diferença, ela vai ficar com saldo 0 de gols. Não, ela passa o Amazonas porque ela vai ter mais gols pró. Então, se ela vencer por 2 gols de diferença o Santos, aí ela troca de posição com o Amazonas. Só que o Amazonas, além de ter um jogo a menos, vai ter 2 no final desse jogo da Ponte contra o Santos. É a única posição que a Ponte pode chegar. E aí vai ter que torcer contra o Amazonas para ficar no final da 24ª rodada na 12ª colocação. Então a Ponte não pode chegar muito longe nessa rodada, não. 14º colocado é o Botafogo, 26. 15º é o Paysandu, 26. 16º é o CRB, 25. É o último time aí que tá fora da zona do rebaixamento. Na zona do rebaixamento, 17º Ituano, 22. 18º Brusque, 22. 19º Chapecoense, 21. E o 20º é o Guarani com 18. A diferença é de 6 pontos, porque todos os times têm 23 jogos e a Ponte tem 23 também, né? Então, se a Ponte vai jogar, é claro, vai fazer o 24º, mas nessa rodada as equipes também fazem a 24ª rodada. Com exceção do Guarani, que teve aquele jogo contra o Botafogo adiado, né? Então o Guarani tem um jogo a menos, mas mesmo que o Guarani vença o jogo adiado, ele vai ficar com 21, fica ainda 7 pontos da Ponte Preta com o mesmo número de jogos da Ponte Preta, ou seja, na mesma rodada, tá? Para explicar isso para você. Muito bem, são 9 da noite mais 9 minutos. Coral, você tem convidado, né? Tem sim, Marcelão. Quem é o seu convidado? Sérgio Rafael, zagueiro titular da Macaca. Que não foi bem no último jogo. Exato, veio do Nova Iguaçu, tem feito ali a dupla de zaga da Macaca ao lado do Matheus Silva. Zagueirão, Ponte Pretano também, conversou com a imprensa ao longo da semana. A partir de agora, Sérgio Rafael falando. A gente sabe que não está vivendo um bom momento, né? A gente via aí um retrospecto muito bom em casa, né? Acabamos pecando aí em 2 jogos em casa que a gente não poderia ter deixado o resultado escapar. A gente, pessoalmente, eu estou com um pouco de vergonha também, né, do nosso desempenho no último jogo. A gente foi muito abaixo, a gente está se cobrando. A gente sabe que para jogar na Ponte não pode ter um desempenho desse, ainda mais em casa. Agora é buscar um ponto muito difícil fora de casa. A gente sabe da qualidade da equipe do Santos, mas a gente sabe que já passou da hora a gente buscar esse ponto, virar essa chave e buscar os pontos fora de casa para a gente poder voltar lá para cima da tabela. Não, a gente tem trabalhado bastante, né, durante a semana. Claro que todos os jogos na Série B aí, os times vão com uma postura um pouco diferente fora de casa. A gente sabe que a dificuldade que é, a pressão que é jogar fora de casa, mas a gente precisa virar essa chave realmente. E nosso psicológico, às vezes, pelo menos, eu sinto que quando a gente toma um gol muito cedo, às vezes fica um pouco difícil de reagir, mas está trabalhando para mudar isso e espero que seja já a próxima sexta-feira. Não, ainda continuamos pensando no acesso, é possível. A gente sabe aí que a Série B está muito equilibrada, está muito embolado. A gente precisa de uma sequência aí de umas 2, 3 vitórias aí para bater lá em cima e saber que a gente vai buscar nossos objetivos ainda. Peguei uma virose aí bastante difícil, porque perdi 3 quilos aí. Infelizmente, os jogos foram um próximo do outro, né? Não deu tempo de eu me recuperar. E aí eu acabei ficando fora de 2 jogos, mas agora já posso voltar, estou me recuperando bem. E acredito que vou poder brigar aí para a titularidade. Eu particularmente eu não gosto também não. Dificulta para todo mundo, ficar o dia todo na concentração. O jogo é tarde e agora tá frio também. Dificulta para as pessoas virem nos apoiar também. Eu acho que vem menos pessoas, né, nos apoiar, então esse horário não acho que não é bom para todo mundo, mas fazer o quê? Tá, então, Sérgio Rafael falou que sente vergonha aí das atuações recentes da Ponte Preta, palavras até não pesadas, mas raras no futebol hoje em dia do jogador assumir isso, né, Marcelo? Ele foi sincero, né? Exato. Foi sincero. Eu não vou dizer vergonha, porque, assim, eu vi até na Hora da Macaca na segunda-feira, né, lá no YouTube Hora da Macaca, eu conversava com o Carlos e até a nossa audiência também, falando que faltou raça, né, muita gente até falando com relação ao atraso de salário. A gente não tem essa informação, né, a informação é que tá tudo certo na Ponte Preta, né, isso, é claro, pode mudar ou pode vir uma outra informação, mas por enquanto não tem, né, não vamos ficar fazendo fumaça aqui, não é essa a nossa linha, não é.
Mas muita gente falando, faltou empenho. Eu não acho que faltou empenho. Faltou futebol pra ganhar do Operário. E se jogar o que jogou contra o Operário, vai perder de sacola do Santos hoje, né? Vai perder de sacola do Santos hoje. Mas é isso. Muito bem, são 9 da noite mais 12 minutos. Ele tá de volta, sentando, se posicionando. Você falou aí dos salários, né? E eu tô apurando aí. Me parece que o desse mês ainda não caiu, não. Agosto. Geralmente cai depois do dia 20. Não, né? A Ponte Preta vinha pagando, até teve meses que a Ponte Preta pagou antes. Alguma coisa aconteceu, não sei se algum dinheiro foi bloqueado, alguma coisa aconteceu. A Ponte vinha pagando regiamente no 5º dia útil. A Ponte vinha fazendo esse trabalho bem feito até o mês de julho. E aí eu recebi uma informação de que a base está atrasada, né? E não é só um mês, tem na base atrasada. E fui checar, e não chequei só com uma fonte, porque é ruim quando você só tem uma fonte, né? E demora, as respostas demoram para chegar. Mas a informação que eu obtive é que sim, tem um pequeno atraso. Mas eu não acho que... Hoje é dia 30, pô. Então, é bom deixar também claro que eu não teve Hora da Macaca, né? A nossa Hora da Macaca foi na segunda e eu recebi essa informação na terça-feira. Eu acabei de falar aqui que segunda-feira a gente tinha informação que tá tudo certo. Ou não tinha informação de que tava errado, né? Também, né? Não tinha informação que tava errado, melhor assim, vai. E aí na terça-feira eu confirmei com mais uma fonte, falando, esse mês ainda não, mas tá tudo conversado com o elenco, tá tudo dentro dos conformes. Bom, no primeiro turno a Ponte perdeu, né? A Ponte perdeu pro Santos jogando aqui no Majestoso, 2-1. Sérgio Rafael fez o gol da Ponte. E eu lembro que naquele jogo o Jean Carlos, que se contundiu novamente, infelizmente, uma contusão séria de novo no joelho, né? Ele teve no final do jogo a chance de fazer o gol de empate da Ponte, uma bola na pequena área, no segundo pau, e ele fura na hora de dar a puxeta lá, na hora de fazer o gol. Ele fura e a Ponte acaba perdendo ainda, a Ponte comandada pelo João Brigatti na oportunidade. Dava para empatar o jogo contra o Santos. Vamos lá, Carlos. É claro que a Ponte não é favorita para o jogo de hoje. Se bem que o Santos também não está vivendo um bom momento, mas né? O Santos é favorito. O Santos não vive um bom momento? Ok, mas o Santos é favorito, né? E aí a gente tem que analisar todos os... A Ponte pode ganhar o jogo? Falamos isso na Hora da Macaca, segunda-feira. Então não precisava nem ter ido para Santos. Não é assim. Futebol não é desse jeito, né? Se não fosse assim, não teríamos casa de aposta. E todo mundo ia ganhar dinheiro e ninguém ia ter a ideia de fazer uma casa de aposta, por exemplo, porque ganhar dinheiro seria fácil, né? Mas o Santos é favorito. Pelo mau momento da Ponte também. Mas o Santos também está no mau momento. Mas em casa o Santos vem fazendo mais de 80% da sua lição, né, de casa. E a Ponte fora. O problema não é nem o Santos em casa, né? O problema é a Ponte fora. O Coral falou aí dos 12 jogos, foram 5 empates só. O resto só trauletada, só derrota. Então a Ponte em casa também não inspira confiança. O Santos é favorito, Marcelo. O Santos é, pra mim, favorito pro jogo. Não quer dizer que já ganhou, mas o Santos é favorito. É isso. Muito bem. Obrigado você que tá junto com a gente. Lembrando que no domingo tem a corrida Ponte 10K, hein? Isso. Eu e Carlos Corsato com o nosso Pedro Lino estaremos lá representando aqui o portal Futebol Interior. É claro que vamos para participar, ninguém vai aqui com a intenção de ganhar a corrida. Ganhar nada. Nós vamos lá para se divertir, para conversar. Vamos ganhar no currículo que corremos mais uma corrida na Ponte. E pegar uma medalha, que é legal, Se né? Deus quiser, a medalha, ficar com a camisa, que eu adoro, as camisas da Ponte. Vamos apresentar a medalha na segunda-feira, na Hora da Macaca, lá no YouTube. Exatamente. 9h16, eu tava esperando. Estamos na Valinhos FM já, tá? Muito bem. Então, obrigado você que tá na Valinhos FM 87.9. Um abraço pro presidente, o Wagner Faneco, pessoal da equipe técnica também. A Mayla Siqueira, que dá uma força tremenda pra gente. O Felipe Carvalho. Também. O nosso Mr. CC, né, que tá sempre lá. Estamos na Valinhos FM, então agora não paramos mais, hein? Até a meia-noite. Até a meia-noite, vamos na Valinhos FM. Olha que legal. Que bacana. Nossa transmissão hoje aqui no YouTube até por volta de 00:29, 00:28, no máximo a gente encerra a nossa transmissão. Se a Ponte ganhar, pode ser que a gente fique até 3 horas da manhã.
9 da noite, mais 17 minutos. Eu tava esperando aqui pra ver se a gente pegava a palavra dos professores, mas eu vou soltar a ficha técnica do jogo e aí a gente vê o que dá pra fazer, porque agora o WC vai brilhar e vai trazer a ficha técnica do jogo pra você. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. E a Ponte Preta do técnico Nelsinho Batista já pronta, definida e escalada para a 24ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte hoje vem a campo com o goleiro Pedro Rocha, número 1. Na lateral direita, número 2 é Igor Inocêncio. A dupla de zaga, número 4, Matheus Silva, número 6, Sérgio Rafael. Fechando o sistema defensivo da Macaca. Na lateral esquerda, o 33, Gabriel Risso. No meio campo, número 80, Hudson. 15, Castro. E o 10, o capitão da equipe, é Elvis. No ataque, 11, Iago Dias. 35, Gabriel Novaes. E o 9, Gé. Repeteco da Ponte do técnico Nelsinho Batista. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Gabriel Risso. Hudson, Castro e Elvis, Iago Dias, Gabriel Novaes e Gé. No banco à disposição de Nelsinho Batista tem Luan Ribeiro, Dodô, Emerson Santos, Joilson, Luiz Felipe, João Gabriel, Ramon Carvalho, Nilson Júnior, Thomas Luciano, Guilherme Portuga e também o Matheus Regis. Ponte Preta vai pro campo. Isso, muito bem, estava distraído aqui. A Ponte Preta, 13ª colocada, 28 pontos, é isso. Em 23 jogos, 7 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Marcou 26, sofreu 28, saldo negativo de 2, 40% de aproveitamento. Ponte Preta, portanto, 13ª colocada no Campeonato Brasileiro da Série B. O próximo jogo da Macaca, anote aí, a Ponte volta a campo na segunda-feira, dia 9 de setembro, pegando a Chapecoense, 9h30 da noite, no Majestoso. Futebol Interior. E do outro lado tem o todo poderoso Santos, comandado pelo técnico Fábio Carilli, que não vence há 3 rodadas e busca a vitória para voltar à liderança da Série B. Fábio Carilli escala o Peixe com Gabriel Brazão no gol número 77. Na lateral direita, número 13 é Rainer. A dupla de zaga, 4, Gil, 15, Basso. Na lateral esquerda, o 33 é Souza. No meio campo, número 5, João Schmidt. 21, Diego Pituca. E o 20, o capitão Giuliano. No ataque, 42, o Wesley Patati. 11, Guilherme. E 19, o centroavante é o Wendel Silva. Repeteco do Santos, o técnico Fábio Carilli. Gabriel Brazão, Rainer, Gil, Basso e Souza. João Schmidt, Diego Pituca e Juliano. Wesley Patati, Guilherme e o Wendel Silva. No banco à disposição de toda a comissão técnica: Diógenes, Alex, JP Sherman, Rodrigo Ferreira, Serginho, Patrick, Sandri, Tomás Incon, Pedrinho, Otero, Billy Arce e também o William Bigode. Muito bem, o Santos, que é o segundo colocado do campeonato, 39 pontos, 23 jogos, 11 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, marcou 34, sofreu 16, 18 de saldo, 56% de aproveitamento. Antes do resto aqui, vai, Coral. Nelsinho Batista. Como eu disse, na última partida faltou um pouquinho de criatividade e um pouquinho de paciência também, de querer ganhar o jogo de qualquer forma, né? E aí nós perdemos a nossa organização. E hoje a gente sabe que é um adversário que tem qualidade, né? Que é um adversário candidato ao título, e a gente vem em busca também da vitória fora de casa e de pontos, que é importante pra gente. É isso, o técnico Nelsinho Batista. Muito bem, pegamos a palavra do professor, já a gente fala mais dessa palavra aí. O Santos, portanto, segundo colocado do campeonato, se vencer vai assumir momentaneamente a liderança. Com o empate, o Peixe também vai para a liderança, deixa eu ver, não, ele vai ficar com 11 vitórias. Não, ele não assume a liderança não, o time assume sim a liderança com o empate.
Ele assume a liderança porque ele tem 34 gols marcados. Você pode Próximo decidir, jogo. assume ou não assume? Não, é que eu tô fazendo as contas aqui, ó, 11 vitórias, o Novo Horizontino tem 11 vitórias. Aí, então, vitórias já foi. Saldo de gols dele também é melhor, é 18. Então ele assume a liderança, momentaneamente vai para 40 pontos. Só que, contudo, entretanto, Novo Horizontino, Mirassol e Vila Nova jogam e podem roubar aí a posição do Santos. Se ele empatar, ele pode cair até para a 4ª colocação. Próximo jogo do Santos, na 25ª rodada, vai ser na Arena Joinville. Mas espera aí, Marcelo. O Joinville não está na Série B, não está na Série C, não está na Série D. Verdade, mas o Brusque está na Série B, está mandando, vai mandar esse jogo na Arena Joinville. O jogo é 7 de setembro, hein? Sábado, feriado nacional, 5 da tarde, é o próximo jogo do Peixe. Arbitragem responsável por comandar a partida entre Santos e Ponte Preta terá no apito Sávio Pereira Sampaio. O auxiliar número 1 é Lei Souza Silva e o auxiliar número 2, Lucas Costa Modesto. O trio é do Distrito Federal. E no VAR, o também paulista Adriano de Assis Miranda. Ficha técnica do jogo. Esperamos que o pessoal aí de azul e camisa, meias azuis e calção preto não complique o jogo, porque olha, eu vou falar pra você que fase da arbitragem brasileira. São 9 da noite, mais 23 minutos, estamos no ar também na Valinhos FM, daqui a pouquinho, 9h30 da noite, a bola vai rolar para Ponte Preta e Santos. Santos e Ponte na Vila Belmiro, tapete verde da Vila Belmiro, estamos no ar para concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Rapaziada, entrou mais cedo, hein? 7 minutos para começar o jogo, a rapaziada entrou mais cedo aí no gramado da Vila da Sorte, a Vila Belmiro. O Santos todo de branco, como a gente falava, a Ponte Preta toda de preto com a faixa preta no peito. Vamos lá, coleguinhas. Carlos, começo com você. A Ponte ganha hoje? Eu, pelo coração, espero muito que sim. Na enquete aqui do Futebol Interior no YouTube eu coloquei empate, mas quando eu ponho empate porque eu acho que a Ponte vai perder. Eu também sou assim, o Ponte Preta eu não aposto na derrota da Ponte, também não coloco em lugar nenhum que a Ponte vai perder. Mas, sei lá, eu acho muito difícil o jogo hoje, mas vamos aguardar, né? Você não aposta e não coloca em lugar nenhum, mas você fala, né? Mas eu tenho que falar a verdade, fala, né? Hoje não, hoje a gente veio em carros separados, né? Ele veio com a Lamborghini dele e eu vim com o meu Corcelzinho 2, mas quando a gente vem junto, cara, hoje a macaca vai ser chamuscada, infelizmente, é que não isso, é que é aquilo, né? Mas aí no microfone tá parecendo político, aí no microfone vem e quer dar uma de... Mas eu falei aqui que eu acho que a Ponte não ganha. Eu falei aqui. Não, é que você falou que não falo, em lugar não coloco. Eu não aposto dinheiro, né? Não aposto. Não é verdade, tá? Contra a Ponte Preta eu nunca apostei. Nunca apostei. Hoje você apostou o quê? Não, hoje aqui eu vou apostar na vitória da Ponte. Só que tá dando um pau aqui no cadastro meu, que eu perdi a ceia, não tô conseguindo recuperar. Mas é claro que o Santos é Vou favorito. jogar 10 na vitória da Ponte, velho. Paga 90. Pra ganhar quanto? 90. É claro que o Santos é favorito. Vai perder 10 reais, velho. Mas, cara, seria lindo, né? Uma vitória hoje, a primeira fora de casa. Seria magnífico, né? Contra o gigante Santos. Vamos ver, vamos aguardar. Seria até emblemático, né, Corsato, a primeira vitória da Ponte Preta como visitante ser contra o Santos. Embora estejamos na 24ª rodada, mas dá uma moral. Marcelo, você já deu alguma inflada? Já, algumas vezes. E eu tô vendo ali na mão do Elvis, que é o capitão da Ponte hoje, uma flâmula. Legal, né, cara? Eu tenho vontade de ter uma daquela ali em casa, né? Será que é na loja da Macaca tem? Depois eu vou procurar. Qualquer dia eu vou lá procurar pra ver se tem. Deixa eu ver se o Santos também vai. Não. Tem ali. Tem. Na mão do Juliano. Do Juliano, que hoje é o capitão da equipe do Santos. Que legal, né? As duas brancas, o símbolo um pouco parecido. É claro que o Santos é internacional, né? O maior de todos vestiu a camisa 10 do Peixe, que aliás usam a camisa 10 aí, né? Usaram por muito tempo cada jogador, que pelo amor de Deus. Mas enfim. Vamos lá, Ponte Preta e Santos e Ponte Preta. Eu vou passar pro Carlos já, que ele vai brilhar muito, né? Que quase não me chama para falar no segundo tempo. Ponte e Santos, jogo de muita tradição. Inclusive o Rei Pelé
se despediu do Santos e do futebol brasileiro num jogo entre Ponte Preta e Santos. Em 1974, o Santos venceu 2-0. Celso Fittipaldi está com a gente, diz que a Ponte vence o jogo, 2-1. Valeu, Celso. Carlos Lemos Matozinho, vitória, mais 3 pontos. E o Celso manda boa noite pra gente. Boa noite a todos, está dizendo o Matozinho. Hoje a Ponte volta da pesca em Santos com o senhor Santos. Excelente pescaria. Eu lembro que no primeiro turno, o Amazonas, que empatou o último jogo com o Santos na Vila, venceu o Santos lá na Arena, né? E um diretor do Amazonas foi brincar com o Santos lá, mandaram o cara embora. Né? Eu confesso que naquele dia lá eu não vi nada assim de desrespeitoso, né? Mas, sei lá. O Edilson Roberto, esse árbitro é horrível, hein? Ah, eu não acho do pior dos piores, não. Já teve jogo bom e teve jogo ruim, viu, Edilson? Vamos aguardar. Foi o que eu disse, espero que eles não aprontem. O Osmar Dangar, chegou hoje outra contratação super pontual que o Nelsinho prometeu, lateral esquerdo do São José. Depois ele bota um kkkk. Como é que é o nome do jogador mesmo? Heitor? Que é da base da Ponte, né? Fez base na Ponte Preta, mas saiu da Ponte em 2019. Heitor Roca. Heitor Roca veio do São José de São Paulo. Veio do São José. Disputou a Série D esse ano. O João Vitor. Santos é o time da virada. Santos é o time do amor. Como é que você fala, Carlos, a transmissão da Ponte, que a torcida fala no estádio toda hora lá? Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. O Marcelo Borges. Marcelo Borges, não nessa, claro, na próxima segunda-feira a Ponte pega a sua Chapecoense, hein, meu querido? Chapecoense tá contratando de baseada, hein? Contratou 6 jogadores agora. Denner, aquele que jogou pelo Guarani, foi anunciado também. 6 jogadores. Vamos contratar. TC Filmagem Colarelli. Abraço aos irmãos Corsatos. Grande Toninho. E toda a equipe Toninho Colarelli de Limeira, São Paulo. A Inter precisa reverter o resultado aí contra o Maringá. O bom time do Maringá. Mais de 10 mil pessoas no Willie Davis, hein? Pra tentar na o bela acesso. Maringá. Fui em Maringá em julho, fui conhecer a cidade, linda. É por isso que o Maringá tá nessa fase boa, porque você passou por lá. Passei por lá, cara, que cidade bonita, velho. Muito bem, vamos falar de coisa séria agora, porque a bola vai rolar. Haja coração, haja sofrimento pro torcedor da Ponte. Não sei se o torcedor do Santos pensa assim, mas eu, como tô com a peita aqui da Ponte Preta, falo desse jeito. Haja coração, estamos no palco, um dos mais famosos do futebol brasileiro e mundial, a Vila Belmiro. A bola vai rolar e ele vem aí pra transmitir o jogo. Quem é ele? Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, que Nossa Senhora do Majestoso, aquela que fica à direita do portão de entrada na capelinha do estádio Moisés Lucarelli, nos abençoe, porque vamos precisar. Hoje, o adversário é o Peixe, o Santos, que eu acho, cara, eu tenho por mim que o Santos é o maior time do mundo, porque foi o Santos de Pelé, né? O maior time do mundo, esse Santos, claro que a Ponte vai encontrar na Série B. Esse é só o segundo jogo entre Ponte Preta e Santos na Série B no Campeonato Brasileiro. Óbvio, né? Porque o Santos nunca havia disputado a Série B do Brasileirão. Posse de bola do primeiro tempo do time da Macaca. A Ponte à direita do seu aparelho, seja qual for aí o seu aparelho. O Santos à esquerda, a Ponte toda de preto, faixa branca no peito. Já o Santos todo de branco. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo. Também na Valinhos FM em 87,9. Gé vai tocar na bola, vai começar o jogo. Apita o árbitro. Tem bola rolando. Tem emoção pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você, ligado aqui na Rádio Futebol Interior, também na Valinhos FM 87,9 nesse período eleitoral. As jornadas da Valinhos FM um pouco mais curtas, né? Abrindo 15, 20, 30 minutos antes, terminando 30 minutos depois, em virtude das inserções partidárias obrigatórias. Santos vem, bola aqui pro campo de ataque, bola no campo de ataque, chega Sérgio Rafael, toca na bola, teve que se jogar lá pra pegar ela, o goleirão da Ponte. Detalhe. O Pedro Rocha, detalhe no ar. Quem perdeu a bola no meio campo foi Matheus Silva, né? Alongou demais ali no domínio, o Peixe recuperou, o Wendel Silva tinha a possibilidade do domínio, a zaga da Ponte chegou bem, depois Pedro Rocha cobriu 0-0. O Zé do Povo tá dizendo aqui, antes o Santos vem, olha o Juliano, ele tem 3 gols com a camisa do Peixe só contra a Ponte, tocou pro Guilherme, vai queimada ali, bateu pro gol, chega a zaga da Ponte pra tirar. Com 1 minuto de jogo o Santos já vem forte, agora pegaram
o Gé e pegaram forte, hein? Foi o Guilherme que pegou o Gé ali, né? Não teve freio ABS não, deu na canela do Gé. E olha, Coral, pra derrubar o Gé tem que ser forte pra caramba, hein? É isso, mas o árbitro Sávio Pereira Sampaio sequer marcou falta, viu? O jogo tá paralisado por conta dos próprios jogadores do Santos. Mas foi maldade do Guilherme. Mas foi viu? maldade, pra mim foi uma ação faltosa, o árbitro não entendeu assim, o Gé sentindo bastante dor por ali, mas aparentemente vai continuar na partida. Porém, fiquei com sensação de falta ali do Guilherme pra cima do centroavante da Macaca, Carlos. Ele vai com o pé direito na canela do Gé, foi falta sim, o árbitro não deu. Zé do Povo diz aqui, ó, Fernando Pessoa escreveu, abre aspas pra ele, o homem é do tamanho do seu sonho. Boa, Zé, um abraço. É por isso que eu sou pequeno. Bola aqui na ponta esquerda, trabalha a bola o time do Santos. Bola com o Souza, sai da ponta, vem pro meio, abre o jogo, toca a bola na ponta esquerda, bola pra Juliano. Juliano, rapaz, 3 gols em 2 jogos contra a Ponte esse ano. Segura o homem aí. Bola na direita, toca a bola aqui pro Basso. Basso fez a finta, vira, trabalha a bola aqui na ponta. Bola pro Rainer. Vem o bom jogador da equipe do Santos, o Rainer. Que tava no Bragantino, né? Se eu não estou enganado. Aí isso. Chega, zaga, tira, joga a bola pra lateral, é lateral pra equipe da Ponte Preta fazer a cobrança. Lateral pra Macaca fazer a cobrança. Na Vila da Sorte, a Vila Belmiro. Quase 3 minutos passados deste primeiro tempo. Tá 0-0, você ligado aqui na Valinhos FM, também nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube, Futebol Interior. Bola pra você, ligado aqui nos canais Futebol Interior. Lateral para a equipe do Peixe, aqui pelo setor de ponta direita. Bola para a equipe do Peixe. Vem Rainer para fazer a cobrança do arremesso manual. Ele toca a bola aqui na ponta direita, procurava o Guilherme. Chega Sérgio Rafael, vice-campeão carioca com Nova Iguaçu. Tira, toca a bola pro Castro. O Castro não teve domínio. A bola acabou saindo para lateral. É lateral para a equipe do Santos fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Pode tentar mais uma vez? Ainda não? Então tá bom, vamos aguardar. Esse Eduardo Rodrigues, o nosso bolacha, ele manda e desmanda aqui, velho. Bola na ponta direita, bola pra Souza, sai da ponta, vem pro meio, tocou, bola pra Juliano, perna esquerda, uma bomba! Não foi o Juliano que bateu nessa bola não, hein? Foi o Wesley Patati, que na papeleta tá só como Wesley Patati, menino da base do Peixe. Bate forte pro gol. Ela passa, vai embora, Coral. E caiu na perna esquerda dele, né? Ele domina e logo em seguida já faz o chute. Mas um pouco mais alto do que deveria subir. Foi pra fora, a bola, Pedro Rocha apenas acompanhou, mas o Santos começa no ataque. Frenético em busca do primeiro gol, 0-0. Hora da Macaca, toda segunda-feira, 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca, se inscreva no nosso canal. É lateral pra Ponte. Ponte jogando toda de preto, faixa branca no peito. A equipe do Santos todo de branco Peixe. A Macaca toda de preto. Bola pra equipe da Ponte. É o Sérgio Rafael, dá um bico nessa bola, ele trabalha a bola aqui pro Gé. O Gé tava na esquerda, agora tá na direita, ganha essa bola pra Ponte. Passe, Iago Dias, perde na ponta direita, o Elvis tá aqui no meio, o Gé toca, consegue fazer o passe, vira o jogo, toca a bola pro Iago, o Igor Inocente voltando ao time hoje, passou na ponta, ganhou muito forte. Aí a bola passa, vai embora, o Igor ficou olhando pro Bandeira, que olhou pro árbitro, mas o Sávio Pereira Sampaio, árbitro do Distrito Federal, acabou anotando só tiro de meta para a equipe do Santos fazer a cobrança na marca de 5 minutos passados, é primeiro tempo de jogo, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, quarentinha para terminar o primeiro tempo de jogo, tá 0-0. Luiz Simas, boa noite, Ponte Pretanos, vamos ver se hoje ganhamos e não jogamos igual o último jogo em Campinas, árbitro confuso e polêmico esse aí, hein? Bola para a equipe da Macaca, trabalha a bola aqui na ponta direita, vem Ponte, vem trabalhando bola a equipe da Macaca, o passe muito forte pro Gabriel Novaes. Lá da ponta direita, ele fez de tudo para tentar pegar a bola, mas não conseguiu, ela foi embora, linha de fundo, tiro de volta pro Peixe, Coral. E quem fez o lançamento foi o Hudson, da direita para a esquerda, o Gabriel Novaes, assim que saiu em velocidade, já veio com o braço erguido, pedindo a bola. A intenção do Hudson foi boa, o Gabriel Novaes não conseguiu fazer o domínio. Santos sai jogando, 6 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. O Hudson, uma das contratações na janela aí da Ponte, janela que
que se encerra no dia 2 de setembro. A Ponte não anunciou ainda, vai anunciar, segundo a assessoria de imprensa, o Heitor Roca, lateral esquerdo que teve base na Ponte Preta, ficou até 2019 na Ponte, e depois rodou, e é do São José. Vai disputar a Série A1 do Campeonato Paulista, porque o São José conseguiu acesso para o Paulistão, é o novo contratado aí da Ponte depois da lesão do Jean Carlos. E acredito que vamos ficar só nisso, hein, gente? O Marcelo Borges. Boa noite, meu amigo Corsato Marcelo Wendel, aqui a melhor transmissão. Bom jogo, sempre com os melhores. Valeu, Marcelão, um abraço. O Alex Júnior também tá com a gente. Ah, Alex... Abraço pra você, meu amigo. Edson Cláudio, boa noite, Corsatos. O Zé do Povo tá com a gente também. Mato Grosso do Sul ligado, vem Peixe. Levantamento na boca do gol. Pedro Rocha sai, ganha a bola pra Ponte. Todo de vermelho, Pedrão. Já faz o passe aqui na ponta, abre o jogo. Trabalha a bola pra equipe da Macaca. Tentou fazer o passe pro Gé. Na ponta esquerda era o Gabriel Novaes, deslocado aqui pela esquerda. Eu não gosto do Novaes aberto aqui pela ponta, né? Mas ele não tocou a bola pro Gé. O Gé ficou pé de ponte da vida com ele. Trabalha a bola no time do Peixe. Bola pra Patati. Patati pro Souza. Fez a finta. Tentou fazer o passe ali pelo meio. Chega o Igor Inocêncio. Rouba essa bola pra equipe da Ponte. Toca a bola aqui pro Castro. Castro pro Hudson. Hudson pro Castro. Futebol ganha essa interior. bola. Aos trancos e barrancos. Como diria aquela música da década de 80 de João Paulo e Daniel. Vira o jogo aqui na ponta esquerda. Bola pra Sérgio Rafael. Sérgio Rafael trabalha a bola para Gabriel Risso. Risso faz o passe. Abre o jogo. Toca a bola para Matheus Silva. Vem o número 4 da equipe da Ponte. Deu de bandeja. Já deu de bandeja pro time do Santos. Sai jogando. Trabalha a bola pelo meio. Tentou tocar ali pro capitão da equipe do Santos, que era o Juliano. Perdeu. O Sérgio Rafael. Recuperação de bola para a equipe do Peixe. Bola pro Guilherme. Na ponta esquerda. Fez a finta. Trouxe a bola pra perna direita dentro da grande área. Chega a zaga da Ponte. Era o Castro, amigão, que tava por ali pra tirar. Aí a Ponte ganha essa bola aqui na ponta. Rainer perdeu pro Gabriel Novaes. Vem o camisa número 35 da Ponte. Vira o jogo. Trabalha a bola na ponta direita. Bola pro Elvis. De primeira pro Gé. Perna esquerda, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou na zaga, saiu, vai embora. Linha de fundo, é escanteio pra Ponte, fazendo a cobrança aqui pela esquerda, o primeiro escanteio do jogo, primeiro escanteio pra Ponte, lado esquerdo, Coral. Lá pela ponta esquerda, na finalização do Gé, a bola bate na zaga da equipe do Peixe e sai pela linha de fundo. Primeiro escanteio da partida, lá pelo lado esquerdo, Elvis na bola. Elvis na bola, o Alex tá me lembrando aqui, o São José subiu pra Série A2, né? Quem subiu pra Série A1 foi o Velo Clube. Daqui a pouco eu vejo aqui. Não, o São José subiu sim, pô. Ô, Alex, você só me atrapalha, né, velho? É 2 times que sobem. 2 times. Subiu sim. Subiu sim. Bola pra equipe da Ponte. Vai pra queimada ali, bateu direto pro gol. Pegou o Brasão. Bateu pro gol ali, jogador da equipe da Ponte. O Noroeste e o Velo subiram pra Série A1. O São José não subiu, não. Cara. É isso mesmo, São José foi da 3 pra A2. É isso, então tá certo. Então, Alex, você está certo, eu estou errado. Subiram, então, Noroeste e Velo Clube. O Velo Clube, inclusive, foi o campeão da Série A2. 9 minutos passados deste primeiro tempo. E aí, Bolacha? Tudo certo? Pode mandar ver? Então aperta o botão aí, Canais Futebol Interior Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. É isso, você ainda vai pro céu, viu? Porque você vai ajudar o Hospital do Amor adquirindo o seu bilhete do Hipercap. Vem Santos, bola ali com o Patati, tem que marcar esse Patati aí, velho. Ele faz uma fumaça danada, é menino da base do Peixe, é bom jogador. E agora um acidente de trabalho ali. E esse árbitro é completamente maluco, cara. Completamente doido, tá vendo que o cara caiu, né? O Gabriel Novaes, ele não fez por querer no Rainer, mas ele fez a falta. E aí ele manda seguir o jogo, pô. Com o cara caído. Tá doidaço esse juiz aí, hein, Coral? Foi mal agora o Sávio Pereira Sampaio, né? Sem querer, mas sem querer também é falta ali no tornozelo esquerdo do Rainer, lateral direito ex-Bragantino hoje na equipe do Peixe. O Santos tem a bola parada. A falta pra cobrar lá pela ponta direita, vem bola aérea lá na área defendida pelo goleiro Pedro Rocha. Bola aérea essa, inclusive, que é o calcanhar de Aquiles da Macaca nessa Série B, Corsato. Hidrate-se, viu? Porque o tempo tá muito seco, então tem que tomar bastante água. Eu aqui com a canequinha da Macaca. É falta para a equipe do Santos fazer a cobrança. Vem o Guilherme, ele que vai na bola parada. Já passamos de 10, quase 11 passados. Primeiro tempo, Guilherme pra bola. Levantou, tocou na boca do gol pra
trás, João Schmidt. Chega a zaga da Ponte para tirar. Chega Gabriel Risso. Não quis deixar sair para a linha de fundo, não. A bola foi para a lateral. É lateral para o Peixe fazer a cobrança. Vem Guilherme, deixou para o Rainer. Vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Santos. Série B, Campeonato Brasileiro. Essa é a abertura da 24ª rodada. Ponte e Santos, jogo isolado. Nesta sexta-feira, lateral para a equipe do Peixe fazer a cobrança. Vem o Rainer, que demora, hein, para fazer a cobrança do arremesso manual. Arremesso manual, e não era ali também. Levantamento na boca do gol. A zaga da Ponte chega para tirar, vem o Elvis. Tenta dar um balãozinho ali no Schmidt. Não ganha, perde. Aí veio o Gabriel Risso. Lateral esquerdo, Ponte Pretano, argentino tira. Põe bola ali pro Iago Dias. Iago Dias vem na bola com Souza. Foi facilmente absorvido pela marcação do Souza. Ganha essa bola para a equipe do Peixe. Trabalha a bola aqui na ponta. Bola para Giuliano, ex-Corinthians. Vira o jogo. Trabalha a bola para Diego Pituca. Pituca na ponta esquerda, toca a bola para o Souza. Volta um pouco mais atrás para João Schmidt. Tem base no São Paulo. Bom jogador Schmidt. Trabalhou bola na ponta, na frente do árbitro. Ali o árbitro não deu falta do Bigor Inocêncio. Achei que foi também. Bola voltou pelo meio. Bola pro Hudson. Hudson trabalha a bola aqui na ponta. Bola pro Elvis. Vem o 10 da Ponte. Vira o jogo. Trabalha a bola aqui pro Sérgio Rafael. Sérgio Rafael pro Gé. Gé veio. Foi absorvido pela marcação. Era o Novaes, estava por ali. Bola volta. Volta pra equipe do Peixe. Tenta o Patati. Tentou dar ali uma caneta em cima do jogador da Ponte. Não conseguiu. Aí veio o Castro. Foi na bola. Segundo o árbitro. Toca a bola aqui pro Elvis. Elvis na ponta direita. Abre o jogo para Iago Dias. Gé pede. O Iago Dias vai levar para dançar o jogador da equipe do Peixe. Vai lá para a linha de fundo. Vai pro cruzamento. Por baixo tirou. Vem o Iago. Trouxe para trás. Olha o árbitro atrapalhando o Elvis. Olha o árbitro atrapalhando o Elvis. Ele está totalmente atrapalhado. Totalmente atrapalhado. E ainda atrapalha. O Elvis teve que quase que fazer uma falta. Futebol interior. Uma disputa de bola com ele. E ó, o Elvis deu na canela dele, hein? Deu na canela dele. Ele podia marcar a falta. Cara, só com a Ponte Preta acontece isso. Ah, eu nunca tinha visto tá de brincadeira isso, o árbitro. Ah, pelo amor de Deus. Era na cara do gol. A bola voltou pra Ponte, vem Igor Inocêncio. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Por baixo, chega a zaga pra tirar. Tira, joga a bola, linha de fundo, escanteio. Escanteio pra Ponte, segundo do jogo. Segundo pra Macaca, Coral. Lá pela ponta direita, na tentativa do cruzamento do Igor Inocêncio. A bola bate no Souza, escanteio pra Macaca, Elvis na bola. Elvis, vem ele para fazer a cobrança. Para fazer a cobrança aqui do escanteio para a equipe da Ponte. Cara, que jogada absurda, velho. Olha só. Vou falar para você. A gente erra, né? Também. Ele ia bater de frente pro gol, né? Ia chegar de frente pro gol. Eu sei que existem erros, né? Mas esse foi bizarro. Elvis pra bola, levantou, tocando na boca do gol. Gil tira. A bola volta para Gabriel Risso. Vem o Risso. Fez um golaço contra o São Paulo no Campeonato Paulista. Quem sabe, né? Ô, Gabriel. Quem sabe, Risso. Bola aqui na ponta. Tentou fazer o passe pro Gabriel. Não vai. Chega a zaga do Peixe pra tirar, Chega a zaga do Peixe, tira, joga a bola para lateral. É lateral para Ponte, fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda, lateral para Macaca. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Segunda, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca, eu conto com a sua audiência lá no YouTube, hein? Bola para a equipe da Macaca, fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Bola para Gabriel Risso, 14, primeiro tempo, 0-0. Levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga do Peixe, tira. Pituca, ajudando a defesa, tira. Aí ele volta essa bola aqui pelo meio, vem o time do Santos. Trabalhando bola aqui na ponta pro Wendel Silva. Vem o Wendel, trabalhou bola na ponta à esquerda, procurava ali o Guilherme. Chega a zaga da Ponte para tirar com o Igor Inocêncio. Tira, joga a bola para lateral, é lateral para a equipe do Peixe fazer a cobrança. Vem Guilherme para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Peixe. Vem Guilherme para fazer a cobrança, quase 15 minutos passados. Primeiro tempo tá 0-0, meia hora no regressivo para terminar o primeiro tempo. Já o giro do placar, hein? A produção já tá chamando aqui o giro do placar. Bola para a equipe do Peixe, o Souza volta, essa bola pro Brazão. E o Brazão todo de amarelo, sai da grande área para pegar ela no lado esquerdo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos à marca de 15, é isso aí, bolachinha. 15 minutos passados deste primeiro tempo. Meia hora para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que gira o placar do futebol para você. Aproveite porque o tempo passa. Aproveite cada segundo porque o tempo passa, vai passando e como passa. 24ª rodada Série B do Brasileirão. Na Vila Belmiro. Santos e Ponte empatam 0-0, Corsato. Muito bem, ó, lembrando que amanhã, 5 da tarde, também pela Bezona, tem Novo Horizontino e Vila Nova, Chapecoense e Botafogo. Eu fiz aqui a aposta, né, depositei uma grana lá, começou 8,5, aí quando eu fiz a aposta foi pra 9, vitória da Ponte Preta. Até nisso eu perco. Muito bem, você está aqui nos canais Futebol Interior.
Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Vila Belmiro, Ponte Santos, vem Ponte, bola aqui pela ponta direita, Iago Dias, ele sai do meio, leva a bola lá pra ponta direita, vem na marcação ali pra cima dele o Pituca, trabalhou, bola pro Hudson, perna direita, bateu forte pro gol, chegou a zaga da equipe do Santos, de cabeça, rapaz, tem que ter coragem, hein? Tem que ter coragem pra fazer isso. A bola volta pra equipe do Peixe. Bola ali pelo meio. Vem João Schmidt pra pegar essa bola pra equipe do Santos. Volta a bola ali pro Souza. Souza pra Guilherme. Guilherme falou pro Souza, não, pega a bola pra você que eu não quero. Aí a bola volta pro Souza, quase perto aqui da linha que divide o gramado. Na linha agora que divide o gramado. Bola pra Giuliano. Vem ele, o camisa número 10 do Peixe. Ex-Corinthians. Jogou no Grêmio, jogou no Internacional de Porto Alegre. Trabalha a bola aqui pela ponta direita. Volta a bola pra o Patati. Wesley. Patati, toca a bola aqui pra Gil, eu gosto do Gil, acho que é um zagueiraço ainda no futebol brasileiro, volta a bola pra João Schmidt na ponta direita pra Wesley, o Wesley fez a finta, virou, trabalhou na ponta, por baixo chegou o Risso, tira, na marcação ali pra cima do Rainer, que é um lateral fogoso, como gosta de falar Marcelo Corsato, chega, tira, joga essa bola pra lateral, é lateral pra equipe do Peixe, fazer a cobrança aqui pela direita, lateral cobrado, bola pra Patati, trabalha a bola pra Pituca, Schmidt, chega a zaga da Ponte, tira, pra você ligado aqui nos canais Futebol no Interior, Valinhos FM 87,9, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Santos, bola aqui pela ponta esquerda, vem na marcação ali o jogador do Peixe. Aí chegou ali o Castro, só fazendo ali a proteção, a bola acaba saindo, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão da Ponte. Carlos. O Pedro Rocha fazer a cobrança. Então a ideia do Nelsinho Batista é tirar o ímpeto desses primeiros momentos do Santos. Tá dando certo, né? 18 minutos, o Santos tem mais a bola, o Santos ataca mais, a Ponte fica toda atrás da linha da bola, tentando aí nos contragolpes. Por enquanto, tá dando certo. Vamos ver o que vai acontecer. O Santos, no comecinho do jogo, começou até bem, né? Futebol Mas interior. aí depois, o Santos acabou deixando mais pra Ponte. E agora tem jogador do Peixe caído ali, sentindo o rosto. É o João Schmidt. E era em cima do Gé, né? Foi em cima do Gé. O Gé deixa o braço ali pra cima do camisa 5, ele mesmo, do João Schmidt. Aliás, do Baço. O camisa 15, o zagueiro da equipe do Santos, na dividida pelo alto com o Gé deixa ali o cotovelo no rosto do jogador, sentindo bastante. O atleta do Peixe já se levantou, segue 0-0, Carlos. Eu confesso pra você que acho isso aí jogada normal, né? Não vi ali maldade do Gé, não. Tanto que o árbitro não deu nem a falta. É porque, cara, é difícil, né? O cara subir sem ter o braço de apoio, mas né? Com o Gé a gente tem que estar sempre com o pé sim, atrás. mas nesse caso eu não vi maldade, não. Vem Rainer, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Matheus Silva, abre o estojo escolar para tirar o compasso e abrir o compasso e tirar essa bola de lá. A bola saiu para lateral, volta a bola aqui na ponta, bola para Baço. Baço na ponta esquerda, trabalha a bola pro Souza, sai da ponta, vem pro meio, abre o jogo, toca a bola para Schmidt. Schmidt na direita, ele volta a bola ali pro Gil. Gil toca a bola pro Baço. O Gil tava na direita, o Baço tava na esquerda. Agora eles trocaram de posição. Bola para João Schmidt. João Schmidt pro Baço, vem o camisa número 15. Você vai conhecendo os jogadores do Peixe, claro. Todo mundo ligado aqui nos canais Futebol no Interior e também na Valinhos FM. Você ligado conosco. Trabalha a bola, o time do Peixe, bola com o Guilherme. Guilherme na ponta, virou, tentou fazer o passe ali pro Wendel. Na marcação, chega a zaga, tira a bola, volta pro 5. O 5 é o Schmidt. Na direita, pro Rainer. Rainer com a camisa número 3. Voltou, trabalhou na ponta. Chega a zaga pra tirar. Chega a zaga para tirar, a bola volta aqui na ponta esquerda, bola de novo para João Schmidt, trouxe a bola para a perna esquerda, levantou, Sérgio Rafael. Chega para tirar dali o Sérgio Rafael, a bola volta pelo meio, vem o Baço, deu um bico na bola, ela ganhou altura, entrou na grande área, vai para queimada ali, bateu forte pro gol, Juliano pegou o goleiro. Pedro Rocha sai do gol para fazer a defesa, Coral. No chute do Juliano, aparentemente despretensioso, né? Tinha muita marcação, eram os 2 zagueiros da Macaca em cima dele. O chute saiu mascado, Pedro Rocha com tranquilidade fez a defesa a 0-0. E você já votou na nossa enquete? Vai lá, entra na enquete e vota quem vence o jogo. Santos, Ponte, ou então dá empate, tem também ali a opção empate, 44% Santos, 46% Ponte, restante pro empate.
Tem um nick aqui que eu não vou conseguir ler. Eu só sei que é L no final, tá? Boa sorte. A ponte aos Ponte Pretanos. Obrigado, viu, OL. Obrigado mesmo, tá? Neucilo Cato. Tá com a gente também. Valeu, querida. Obrigado. Eu não entendi. Tô pegando as mensagens aqui pelo meio, rapaz. E aí eu entro em umas conversas estranhas aqui. Fute App. Fala, galera. Saudade de vocês. Fute App. Grande Thiago Barbosa. É do time dos antes, né? Thiago Barbosa. Tá preocupado, hein? O ano que vem pode estar na Série B, hein? Interessante, né, cara? Nunca vi, é misto também, né? Corintiano torcendo pro Peixe. Ele gosta menos da Ponte do que do Santos. Eu não entendo você, viu, Thiago Barbosa? Hoje ele não tá torcendo pro Santos. Tá, falou que escreveu aqui, dá-lhe Peixe, pô. Ô, Thiago, vai fazer transplante capilar que você ganha mais, vai. Vem o Wesley Patati, sai da ponta. Tomara que o seu dê errado. Bola aqui pela direita, volta a bola aqui pro Rainer. Rainer pro Basso na ponta, voltou, trabalhou essa bola pra João Schmidt. João Schmidt torceu contra a Ponte, eu quero tudo de ruim. Bola aqui na ponta esquerda, claro que sim. Claro bola que aqui não, na ponta, trabalha. Aqui é Ponte, rapaz. Bola pra Guilherme. Guilherme fez a finta, virou, trabalhou, bola pra Juliano. Juliano na ponta direita. Nós pode até perder, mas torcer contra não. Fez o passe pro Wendel. Esse Wendel é grandão, é bitela. Na ponta esquerda, virou, trabalhou na cavadinha, bola pro Souza, vai pro cruzamento, bola, mãos pra trás, voltou pro Wendel, vai bater na cavadinha, chega, a zaga da Ponte tira. Só que tirou pra dentro da grande área quase, né? A bola voltou pro Peixe, na ponta esquerda, é pro Schmidt, bateu pro gol, chega a zaga da equipe da Ponte pra tirar. O Schmidt que bateu não, foi o Pituca. Aí a bola voltou aqui pro campo de ataque pra Ponte. O Gé abre os braços, fica parecendo Cristo Redentor ali no chão, mas não adiantou nada. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. E vem Santos, lá na ponta esquerda, Guilherme vai para o cruzamento, levantamento da boca do gol, zaga da Ponte tira, sobrou pro Juliano, vai fazer, bateu, é gol! Gol do Peixe! É gol, é gol, é gol! Juliano! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol! Bola na rede, campeão! Na marca de 23 minutos passados deste primeiro tempo. Rapaz, é o seguinte, hein? Esse Juliano aí, se jogasse só contra a Ponte Preta, ele ia ser o melhor jogador de futebol do mundo. 4º gol dele em 3 jogos contra a Ponte Preta só nesse ano. Meu Deus, que coisa horrorosa a zaga da Ponte também, Futebol hein? Interior. Ninguém pegou o Wendel Silva. Troca de passes dentro da grande área de cabeça. Ele deu uma assistência pro Juliano, que também de cabeça. Tirou o Pedro Rocha, jogou no canto esquerdo. E já desbloqueia o placar para a equipe do Peixe. 1 pro Santos, 0 pra Ponte. Juliano, 20 a camisa dele, essa dele ninguém tira, tá lá no placar da Vila. Santos 1, Ponte 0. Goleirão Pedro Rocha, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo, o gol do Peixe. Printa a tela aí, o Enel Coral. Na tônica que já se mostrava a partida, né? O cruzamento lá pela esquerda do Guilherme, o Santos sempre marcando muita presença no campo de ataque. O Wendel Silva, o grandalhão, fazendo apenas o seu segundo jogo com a camisa do Peixe. Só ajeitou de cabeça e o Juliano completou pro fundo do gol, o 8º gol dele na temporada. O VAR tá checando o início, a origem da jogada, que a Ponte pede uma falta pra cima do Gabriel Novaes, o empurrão que seria do Basso. O árbitro em campo na hora mandou o jogo seguir, mas o VAR tá checando que pode ser esse o primeiro gol da equipe do Peixe no jogo. Ele deu gol, não vai anular não. É gol da equipe do Peixe, o gol tá validado, é gol do Santos e a bola vai sair, olha o Elvis, vai bater direto pro gol. Ele tá falando que não tá valendo nada. Ele ainda tá checando, ele não autorizou o reinício do jogo. Não, o início do jogo ele autorizou sim. Ou ele vai lá pro VAR? Olha lá, ó. Tá pedindo outra bola, tá pedindo ele a tá bola. checando, ó, mas ele chegou a apontar pro centro do campo. Ele não tinha autorizado o início então, mas que ele tinha apontado o centro, ele tinha sim. E aí, Corsato, 1-0 pro Peixe, a Ponte de novo fora de casa perdendo o jogo. Não, isso é normal, mas a Ponte Preta não ataca, né, cara? Não é difícil você suportar assim, né, o jogo. A Ponte precisa atacar. E olha, amarelo. Não sei não, porque ele tá colocando a mão por trás, no bolso de trás.
né? Deu amarelo, ainda bem. Mas eu assustei também. Eu também, cara, que ele buscou o cartão no bolso de trás. Então o cartão amarelo aí pro Gé, primeiro do jogo. A Ponte não ataca, né, cara? Então o Amazonas, ele empatou com o Santos e quase ganhou. Tá certo que o Santos teve um jogador expulso no segundo tempo, mas o Amazonas incomodava o Santos. O Amazonas dava trabalho pro Santos. A Ponte não dá trabalho, a Ponte tá jogando toda atrás da linha da bola. A Ponte tá jogando num 4-4-2, tem hora que num 4-5-1, né? O Nelson escalou errado o time. Tem gente que tem medo de falar, né? E não é porque eu respeito demais o Nelsinho, sabe? Acho que o trabalho que ele fez até agora tá gigante aí no time da Ponte. Mas o Nelson escalou o time da Ponte errado, mas muito errado. A Ponte entrou totalmente torta em campo hoje. Alô, sobre a falta, até desculpa te cortar, Marcelo, mas sobre a falta ali do Gé, né? Era um lance fora da bola, ele já vinha agarrando ali a camisa do Baço e deixa o pé no tornozelo do jogador da equipe do Peixe. Cartão amarelo merecido pro centroavante da Macaca, agora precisa colocar a cabeça no lugar porque já leva o amarelo logo depois que a Ponte sai perdendo. Precisa colocar a cabeça no lugar e atacar, né? Precisa atacar, não pode ficar só o Santos jogando e bola na área, na zaga da Ponte Preta, bola aérea, uma hora vai sair o gol, né? Uma hora vai sair o gol. E tava todo mundo livre dentro da grande área, viu? Ninguém marcando ninguém, sabe? Ninguém marcando ninguém. É claro, é difícil jogar na Vila, mas tem que enfrentar o Santos, tem que dar trabalho pro goleiro do Santos. É isso, a Ponte perde, o Santos vence 1-0 e vem o Gé, tá com cartão amarelo na ponta esquerda, ele vira o jogo, toca a bola aqui pro Gabriel Novaes tem o Rício pedindo na ponta, a Ponte já perde o jogo, o Santos tá vencendo, todo mundo que joga contra a Ponte se recupera, né? O Operário não ganhava de ninguém, ganhou da Ponte. O Santos também estava numa fase danada, já tá ganhando da Ponte. A Ponte fora de casa é um horror. Vem o time do Santos, bola com o Guilherme, na ponta direita virou, trabalhou, bola aqui pro Juliano. Juliano vai ser o melhor jogador do mundo se jogar contra a Ponte. O Wendel falou aí que ele tem 8 gols na temporada. Só contra a Ponte ele fez 4. Bola aqui na ponta esquerda, trabalha o Gé. Podia ter tocado, né, Gé? E aí ele foi, não tocou pra ninguém, bola voltou pro Iago, tá aqui na ponta esquerda, o Gabriel Novaes também, o Jet tem que tocar a bola aqui na ponta esquerda, vira o jogo, toca a bola pro Elvis vem, pituca na marcação, ele volta, essa bola na ponta esquerda, bola pro Iago Dias, vem o Iago, Rainer na marcação, tirou pra dançar, trouxe a bola na ponta esquerda, fez o cruzamento na boca do gol. Não pega o Gabriel, ela sai, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Peixe fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 28 minutos, 30 segundos, quase 29. Passados desse primeiro tempo, 16 no regressivo. Para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 24ª rodada, o Santos vence Juliana 23, Santos 1, Ponte 0, vai Marcelo. 24ª rodada que tá começando hoje e termina na terça-feira com 2 partidas, uma delas com transmissão aqui dos canais de futebol interior. 7 da noite na terça tem Mirassol e América com o Lisca no comando, e às 9h30 da noite, transmissão começando às 8h30, Guarani e Coritiba. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Pra você ligado aqui nos canais Futebol no Interior. Opa, esse sou eu, sempre pra sempre de bem com a vida. Por aqui a Ponte vai perdendo, o Santos vai vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Bolacha fica com o dedo no botão aí porque eu tô atrasado com os teaser, com o giro. Daqui a pouco tem mais pra você, torcedor ligado, porque agora, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Ponte vem aqui na ponta direita, trabalha a bola, Castro fez o passe, abriu pro Igor, levantamento na boca do gol, Hudson toca de cabeça, chega a zaga do Santos para tirar, tirou pra cima, a bola ganhou altura, não ganhou distância, ficou dentro da grande área ainda, veio o Castro, meteu a cabeça na bola, ficou todo mundo olhando, aí o Brazão sai do gol para ficar com ela na marca de 30 passados deste primeiro tempo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vem trabalhando bola aqui a equipe do Peixe no campo de defesa. Santos fez o gol e tá segurando a bola. Bola pro Gil. Gil na ponta esquerda, bola pra Souza. Aberto lá na ponta.
Ele vira o jogo, toca a bola aqui pro Pituca. O Diego Pituca fez o passe longo. Era ali pro Guilherme. Tirou legal o Igor Inocêncio. Tirou meio que de ombro ali a bola. Ele joga essa bola aqui pra fora porque não pega ali o jogador da Ponte. A bola sai pra lateral. Lateral pro Peixe fazer a cobrança. Vamos chegar na 31, no regressivo 14, pra terminar no primeiro tempo. Tá dando... Peixe, 1-0, gol do Juliano. Ele volta essa bola aqui pelo meio, abre o jogo, na ponta esquerda, vem jogando bola a equipe do Santos, Vinha, porque a Ponte recupera, bola pro Igor Inocêncio, Igor Inocêncio sai ali da ponta, volta a bola aqui no meio, volta a bola sai de um lateral pro outro, vem pro Risso, Risso toca a bola pro Castro, Castro vira o jogo, meio campo da Ponte também, marcou o Elvis, acabou o meio campo da Ponte, né? Bola pro Elvis, trabalha a bola na ponta direita, Castro tentou fazer o passe ali pro Gé, vai chegar na marcação ali o Gil, achou que o Gé tava na marcação pra cima dele, não tava. Aí o Gil faz o corte, também ninguém pra coçar ali o Gil. Bola voltou pelo meio, vem o Rainer, chega por baixo, o Castro vai no carrinho, por baixo, joga ali pra cima do Rainer, o árbitro para marcar a falta. É falta, foi o Hudson que fez a falta ali, ou o Castro mesmo, né? Castro. E a bola acabou saindo, foi embora. É bola pra equipe do Peixe fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Vem mais Santos de novo, olha o Guilherme, começou tudo por lá, ponta esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga da Ponte, tira. Joga a bola na linha de fundo, nas minhas marcações aqui, primeiro escanteio pro Peixe, Coral. E o terceiro na partida, sempre acionando o Guilherme, lá pela ponta esquerda, agora o Matheus Silva desviou, é tiro de canto para a equipe do Peixe, lá pela ponta esquerda, Wesley Patati na bola. Vem o Patati para fazer a cobrança do escanteio, quase 33 passados deste primeiro tempo, tá 1-0 para a equipe do Santos, Juliano marcou. Ei, Juliano, se a Ponte enfrentasse você umas 30 vezes, você ia para a seleção brasileira, seria o melhor do mundo, hein? Bola aqui para a equipe do Peixe. Vem Patati pra bola, levantou, tocou na boca do gol, passa por todo mundo, voltou pro Santos, vai fazer golaço! Gol! É do Santos! Futebol é a nossa paixão. Até zagueiro marcando contra nós. Passo! Bola na rede, 15 passados do primeiro tempo. Se continuar assim, gente, meus amigos e minhas amigas, goleada, hein? Santos 2, 0 pra Ponte, Baço 15, a camisa dele. Goleirão da Ponte, o Pedro Rocha, só olhou a bola entrar. Tá 2-0, Coral. É isso, nem tinha o que fazer também o Pedro Rocha, né? A zaga da Ponte Preta, mais uma vez, dorme e o Santos encontra os dois gols sempre pelo lado esquerdo. Agora no primeiro escanteio feito, a bola passa por toda a extensão da área. Na segunda trave, aproveita, sobra o Baço, domina. E com a perna canhota no ângulo, ele que faz apenas seu terceiro jogo com a camisa do Peixe, marcando o primeiro gol desde que chegou na Vila Belmiro. Agora tá no placar da Vila Belmiro, Santos 2, Ponte Preta 0, Baço, autor do gol. Time sem reação, né, Marcelo? Time flácido. Você lembra quando a gente trabalhava na bodega lá do nosso pai, que tinha aquela prateleira de madeira com vidro? E tinha os doces, suspiro, paçoquinha. E tinha uma Maria Mole, que era molenga. A Ponte é uma Maria Mole, cara. 2-0 pro Santos. A Ponte na Vila Belmiro realmente não consegue jogar, né? Parece que treme na base. Deu uma melhoradinha depois do gol, deu uma sufocada ali no Santos, mas dentro da grande área não marca, né? O Juliano joga livre também, o meio-campo não encosta na marcação, sabe? Marcar no futebol, você não pode marcar de longe, cara. Né? E o Santos merece o resultado e se for desse jeito aí, olha, a Ponte vai tomar uma goleada na Vila, hein? Você não pode marcar por videoconferência, né? E nem passe no meio campo tá acertando, né, cara? Não, o Elvis já errou passe. A gente tem que dizer aqui, ó, e eu não tenho essa não, o Nelsinho montou a Ponte totalmente errada hoje. Eu falei na abertura da jornada. Assim... Ele mexe na Era ponte, jogo pra mexe 4-4-2, né? Não, mas mexe tá errado. jogando no 4-4-2. Olha lá, 4-4-2. As escolhas dele... Iago Dias de um lado, o Gabriel Novaes do outro, no 4-4-2, ó. Jé e Elvis na frente. As escolhas dele, horrorosas. Esse Iago Dias aí de titular, gente. Para com isso, cara. Para com isso. Coisa horrorosa. Coisa horrorosa. Mas o problema não é o Iago Dias, jogando. Cara. O problema é a marcação no meio campo, ó. Ninguém pega ninguém, time horroroso, time horroroso. Vem Santos, mais olha o terceiro gol do Santos. Levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, vai embora. E ó, quer saber? O Santos nem força tá fazendo. O Guilherme foi cobrar na jogada de escanteio ali, não parecia que nem cansado tava. E ó, é o Santos que não consegue ser
líder da Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos, se eu não me engano, não ganha 4 jogos. 3 jogos. 2 Pois empates e uma derrota. É só encontrar o time da Ponte. Então tem que colocar na conta do senhor Nelsinho, sim. Porque se fosse o João Brigatti aqui, tava todo mundo metendo pau. Não, eu tem que acho... colocar na conta do senhor Nelsinho, que tá escalando o time errado já há um tempão. E tem que fazer essa boleirada jogar bola. Assim... não é por causa do Iago Dias que a Ponte tá perdendo. O Iago Dias, pra mim, até que tá se esforçando. O que ele fez no jogo? Cara, ele tá fazendo um sistema de marcação. Pelo lado esquerdo. Atacante, Marcelo. Pelo lado esquerdo lá, ele tá tentando, tá se virando lá. Se for pra colocar marcador, coloca o João Gabriel, pô. Então, mas a Ponte joga assim. Agora tem o jogo tá parado. A Ponte joga assim. Ele manteve mais ou menos o jeito da Ponte jogar. A gente falava na hora da macaca, Carlos, que não tá funcionando. A gente falava isso. Que não tá funcionando. Até falei, eu acho que tem que colocar mais um volante ou mais um zagueiro. Fui muito cornetado lá. Enfim. Mas, por exemplo, ninguém tá marcando ninguém. Você não pode deixar um Juliano livre, você não pode deixar um Pituca livre, cara. Você não pode deixar esses caras livres. Guilherme na esquerda tá fazendo o que quer. Você não pode deixar. Você tem que marcar, você tem que encostar nos caras, sabe? Você não pode deixar Deus dará. Então, eu acho que o problema mais tá no sistema defensivo. A gente não tá achando os caras do Santos. E vem Santos de novo. Bola aqui pro campo de ataque. Vinha. Chega a zaga da Ponte pra tirar. Isso. Toca a bola pro Pedro Rocha. Já tomou 2 gols. E se segura aí, viu, goleirão? Porque pode vir mais. Bola aqui na Ponte. Trabalha na ponta esquerda. Gabriel Novaes. Aqui na esquerda. Aqui vai dar trabalho, hein? Gabriel Novaes, Pituca, Rainer, Gé. Os caras estão esquentados. Bola voltou. Aí vem o Rainer. Ganha no primeiro. Ganha do segundo também. Sai da ponta. Vem pro meio. Castro na marcação. Ele volta. Volta essa bola pra ponta. Chegou o Patati. Chega a zaga da equipe da Ponte pra tirar. E atenção. Torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? 37,5 passados deste primeiro tempo. 7,5 pra terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol. Série B do Brasileirão. Santos tem escanteio aqui. O Sérgio Rafael tirou o Wendel na marcação. Lá tem escanteio pra equipe do Peixe. Santos 2, Ponte 0, Corsato. Copa Paulista, oitavas de final, segunda rodada. O 15 de Piracicaba se classifica. Vence o Oeste pelo placar de 2-1. Mais cedo, pelo Campeonato Alemão, segunda rodada. União Berlim venceu o São Paulo pelo placar de 1-0. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. 11, Guilherme vem ele para fazer a cobrança do quarto escanteio do jogo. O segundo pro Peixe, o primeiro aqui na ponta direita. Guilherme pra bola, levantou, tocou na grande área, sobe a zaga da Ponte para tirar. Bola volta, aqui pro Guilherme. Aí chega a marcação da Ponte para tirar. Mete o pé na bola, tira. O Hudson joga essa bola para fora. É lateral para a equipe do Peixe fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Vem o João Schmidt, número 5, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual. Demora danada para fazer a cobrança do arremesso. Carlos. Aí vem o Rainer para fazer a cobrança do arremesso manual. Chamou, falou. Se com 0-0 já estavam demorando para cobrar o lateral, imagina ganhando de 2. Rainer, vem ele para fazer a cobrança. Trabalha a bola aqui pro Patati. Patati vem na disputa de bola com o Gabriel Risso. O Risso ganhou, perdeu, ganhou. A bola voltou de novo pro Patati na grande área, na marcação. Chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. Chega a zaga da Ponte para tirar ali com o Hudson. Mas o último toque, o Patati tá desesperado, pedindo para sair ali a bola, que a bola seria para ele, mas a bola voltou e o árbitro deu a bola para a equipe da Ponte. Cara, os caras não enxergam o negócio na frente deles, né? Que coisa horrorosa. Bola de novo, perdeu o time da Ponte. A Ponte, cara, a Ponte tá mole no jogo hoje. A Ponte tá mole. Tá mole no jogo. Mas não acertar nem lateral pra parar, né? A Ponte foi pra Santos hoje pra perder. Acho que a Ponte, os caras vão passar lá um final de semana na praia. Acho que é isso, né? Tinha que guerrear mais, cara. E quando a gente vê uma camisa da Ponte sendo desrespeitada por esse monte de jogador ruim aí, Deus do céu. Vem o Igor Inocente, tenta fazer a cobrança do arremesso manual. A zaga da equipe do Peixe chega pra tirar. Tira, joga a bola pra lateral. Essa é a sua opinião, Marcelo. A minha é essa. A Ponte não faz força nenhuma hoje. A Ponte não soa a camisa. E a Ponte é garra, velho. Não tem esse negócio não, tem que correr pelo menos. Essa jogadozada aí não tá fazendo nada disso. Bola aqui na ponta. Tá fazendo pra gente passar vergonha, metendo pau ali, metendo pé nos jogadores da equipe do Peixe. Só não deu essa paulada aí do Castro aí, só não tomou amarelo, porque o juiz também é outro molenga, é outro fraco. E é a segunda falta em menos de 5 minutos do Castro, né? A primeira foi pra cima do Rainer, agora ali pra cima do João Schmidt, camisa 5 da equipe do Peixe. Já poderia ter tomado o cartãozinho ali, o número 15 Castro, mas não entendeu assim o juiz da partida.
Canais Futebol Interior, Valinhos FM 87,9 aqui, nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, já passamos de 40, quase 41 passados deste primeiro tempo. Tá 2-0 para a equipe do Peixe. 2-0 para a equipe do Peixe. O que aconteceu aí, Rainer? Ele bateu a mão na placa de publicidade. Ah, machucou a mãozinha, ô dó. Bola aqui na ponta, vem o time do Peixe. Trabalha a bola na ponta esquerda. Bola pro Santos, vem o Patati, o jogo tá parado. Tá parado aqui na ponta, ó. A história do Rainer aqui com... os jogadores da Ponte não vai dar certo. Ele já apanhou bastante, mas ele já deu bastante também. Agora ele pegou ali o jogador da equipe da Ponte. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passamos de 41, quase 42, 41 e 30. 3,5 mais acréscimos para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 24ª rodada. O Santos vence. Santos 2. Ponte 0, placar ao vivo, Futebol Interior, vai Corsato. Campeonato Italiano, terceira rodada, tivemos hoje o Venezia perdendo para o Torino em casa pelo placar de 1-0. Já a Internazionale de Milão venceu o Atalanta por 4-0. Lembrando que na terça-feira, a transmissão dos canais Futebol Interior, Série B Campeonato Brasileiro, fechando essa 24ª rodada, 9h30 da noite, tem Guarani e Coritiba com transmissão. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. 42,5. Esse jogo da Ponte aí tá deixando o torcedor bravo. O Guilherme Ponte Preta, essa zaga da Ponte acaba com o meu fim de semana. Ó, Guilherme, vou falar uma coisa pra você. Ó, a derrota era até esperada, mas, cara, vamos perder com dignidade, né? O que esses caras estão fazendo hoje aí, pelo amor de Deus. O Santos ganha da Ponte sem fazer força, cara. Sem fazer força. Edson Cláudio, se não contratar vai ser difícil. E não vai contratar, viu, Edson Cláudio? Vamos passar sufoco até o final do campeonato. Vem Santos, bola com Juliano. A zaga tira, olha o Patati. Pisou na bola, voltou. Bola pra Ponte. Jé ficou pedindo falta. O árbitro não deu. Bola voltou aqui pelo meio círculo, que divide o gramado. Trabalha a bola de Pituca. Trabalha a bola na ponta, bola pro Rainer. Descolou, cruzamento, levantou, tocou na boca do gol pro Guilherme. Toca de cabeça pra fora. Rapaz, a bola saiu quase que 40 metros. Zagueiro da Ponte olhou. Goleiro da Ponte olhou. O Guilherme estava atrás da bola. E não é que ele consegue cabecear e colocar no contrapé do goleiro da Ponte. Que coisa horrorosa, Coral. E o que deu pra perceber agora foi que dá uma titubeada ao goleiro da Macaco, Pedro Rocha, porque ele faz menção que vai sair, ele observa que não vai conseguir pegar a bola, volta pro gol. É o tempo que o Guilherme chega ali nas costas do Igor Inocêncio, consegue fazer o cabeceio sem direção. E ainda se tem tempo pra comentar, viu, Corsato? Jogadores da Ponte pegando pesado ali pra cima do Santos, muitas faltas, agora mais uma entrada, mas essa lance de jogo ele voltando. No primeiro contato deu a falta do Elvis. Enfim, o jogo tá pegado, os jogadores da Ponte perdendo a cabeça, viu? E ele vai dar cartão pro Elvis, olha lá. Reclamou bastante, né? Ele reclamou com veemência o camisa 10 da Macaca, embora seja o capitão do time e possa reclamar com o juiz, mas agora, segundo cartão do jogo, segundo também para atletas da Macaca, Elvis e Gé já receberam cartão amarelo. Rádio Futebol Interior. Vai expulsar o Gé, vai expulsar o Elvis. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E o Elvis tá expulso. Ele não para de falar, o juiz deu cartão pra ele, ele continuou na orelha do juiz, cara. Aí, ó, prejudica o time. Ele, capitão, isso não significa que você pode falar toda hora na orelha do juiz. E se eu vi certo... Foi assim que ele fez ou eu vi errado? Não, ele mostrou a faixa de capitão. Ele mostrou a faixa de capitão. E aí não tem VAR, não tem nada. O árbitro tira o amarelo e dá direto. Eu não sei se ele tirou o amarelo. Ele deu o segundo cartão amarelo. Diz que ele mostra o segundo amarelo. Quer dizer, o Elvis, cara, o time tá totalmente preparado. O Carlos fala de alguns lados, alguns jogadores que o bicho tá pegando, mas o time tá totalmente preparado. O Hudson tá só dando pernada, o Castro tá péssimo dos péssimos hoje, o Elvis não tá acertando um passe, o Gé tá nervoso.
Sabe? O que tá mais calmo é o Gabriel Novaes, por incrível que pareça. E o Elvis continua falando. O Elvis perdeu a cabeça. A fase é ruim. E o cara que é o melhor jogador do time prejudica a Ponte no próximo jogo, que é um jogo de 6 pontos. Sabe? Cara, olha, vou falar, é o circo dos horrores, Carlos. O Elvis como capitão, ele tem que ter a cabeça no lugar, né? O Elvis tem que ser, é aquilo que eu falo, o departamento de futebol da Ponte, às vezes é muito frouxo, cara. Às vezes é muito frouxo. O que o Matheus Regis fez, eu falei que tinha que ter sido cobrado daquela vez. O que o Iago Dias fez tinha que ser cobrado daquela vez. E não é porque o Elvis é o Elvis que ele pode fazer o que ele quer, né? Não é porque ele é o Elvis que ele pode fazer o que ele quer, né? Não é isso, né? Não é isso, né? Tem que ter, como capitão, ele tem que ter paciência, ele tem que ter calma. Já tava ruim, um jogador a menos, então. E agora fiz a leitura labial do Elvis saindo, ele olha pra câmera, ele fala assim, eu não falei nada e ele me expulsou. Como não falou nada? Vem Santos, 46, a Ponte com um jogador a menos, agora se segura, hein? Bola pro Santos, vem Patati, levantou, tocou na boca do gol, Guilherme na bola, a bola voltou pro meio, chegou ali o Souza, ficou pedindo pênalti, o árbitro não deu, a bola voltou aqui pelo meio, tomara que termine esse primeiro tempo logo. Rainer, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, tira, joga a bola para a linha de fundo. Escanteio para a equipe do Santos fazer a cobrança. Canais Futebol no Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 47, vamos até 49. Isso se não tiver mais acréscimos, né? Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. É mais um escanteio para a equipe do Santos. Lá na ponta esquerda é o 5º escanteio do jogo. Vem para fazer a cobrança do escanteio o time do Santos. Pra bola, vem levantamento na boca do gol. Toca de cabeça, sobe a zaga da Ponte, tira. Aí vem o Gé, completa, mas a bola volta pro Peixe de novo. O Santos hoje vai tirar a barriga da miséria. Na ponta esquerda, vem a finta, trabalha, Patati, fez a finta, virou, trabalhou no meio para João Schmidt, pro Souza, na ponta esquerda, na cavadinha, levantamento na boca do gol, sobe a zaga para tirar, chegou o Iago Dias, completa, só que tira errada, a bola volta lá de novo pro Souza na ponta esquerda, vem ele, fez o passe, virou, trabalhou na ponta, bola pro Schmidt na finta, pro Guilherme vem, levanta os braços ali, o Matheus Silva, não pega, ele que é o capitão agora da equipe da Ponte, com a saída do Elvis, foi expulso, hein? O Elvis foi expulso a 44, virou, trabalhou na ponta esquerda, Souza, cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga tira, chega ali o Pedrão. Pega a bola, sai jogando para a equipe da Ponte, põe bola aqui na ponta esquerda, ele toca a bola ali pro Gé com o Baço, chega o Baço, tira, joga a bola na lateral. Lateral para a equipe do Peixe, deixa eu só apagar o teaser aqui, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E aí, Corsato, fala. Teve um pênalti ali, né? O VAR não viu, mas antes do escanteio ali, o jogador da Ponte dentro da grande área derruba o atleta do Santos. Pra mim foi pênalti, o VAR não chamou. Mas Eu não achei que foi pênalti, não. Foi pênalti. Pra mim foi pênalti. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu acho que a Ponte fecharia esse 2-0 aí, não volta pro segundo tempo. Porque do jeito que tá desenhando a coisa aí, nós vamos tomar uma goleada na Vila hoje, hein? Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. 49, o Juiz deu mais um, vamos até 50 deste primeiro tempo. Santos 2, Ponte 0. E o Elvis deu uma entrevista no intervalo do jogo, né, rapaz? Normalmente não acontece isso. Olha a Ponte, olha o Iago. Mais perdido do que caroço de azeitona na minha boca quando eu tiro a dentadura. Bola ali na ponta esquerda. Fraco também esse Iago Dias. Bola aqui na ponta, vem a zaga da equipe do Peixe. Tira, ganhou essa bola. Tirou fácil demais essa bola. Bola volta para Guilherme. O Santos não suou a camisa. Pode tirar aí, vai sair. Os caras vão sair com a camisa certinho. O Santos não teve trabalho para ganhar da Ponte. E aí esse árbitro confuso aí, o Sávio Pereira Sampaio, ele que expulsou o Elvis, ele que não deixou o Elvis chutar uma bola no primeiro tempo, ele estava simplesmente no meio, né? Ele estava simplesmente no meio do lance, mas não é por isso, não é porque esse árbitro é ruim, não, que a Ponte está perdendo o jogo, é porque sim, o time da Ponte está horroroso no jogo de hoje. 2 para a equipe do Santos,
0 pra Ponte, 2 pro Santos, 0 pra Ponte. O Castro foi segurar o Gé ali, porque o Gé ia fazer alguma coisa. Sei não, hein? Sei não, o Santos vence. Primeiro tempo. E o Gé tá... É briga ali. Briga, né? Ali com o Castro. E o Castro coloca a mão na boca, né? Aí vem o Matheus Edges ali também no meio. Fala alguma coisa com o Gé, né? O bicho tá pegando. Não, só da Ponte. Só da Ponte. Não vai colocar do Santos, não. Só da Ponte eu quero. É isso, a Ponte vai perdendo o jogo pelo placar de 2-0. E poderia ter sido mais, hein? Poderia ter sido mais. Depois eu queria saber o que o Elvis falou ali pra reportaiada na saída do gramado. Evandro Luiz Leme Cardoso, Valdir Augusto, Edilson Roberto, Akira Miyamoto, depois do jogo contra o Goiás, é só ladeira abaixo. Culpa do nosso treinador. Culpa do nosso treinador. O que ele fez de bom no começo, ele tá C e S em cima. Osmar Dangara. Severino Francisco. Osmar. Dá vontade de ler a sua mensagem. Novaes. Se puder relatar. Vamos falar agora com a camisa 35 da Macaca, um dos atacantes desse primeiro tempo. Gabriel Novaes falando a partir de agora, fazendo análise do primeiro tempo. Boa noite. É incrível, né? Como tá o futebol hoje, porque teve um lance aqui, o tranco nas costas, não deram falta. Aí o menino sofre ali, o tranco, mesma coisa, dá falta. Aí o Elvis vai, eles falam que nova regra aí, que só o capitão pode falar com o juiz. Ele fala e é expulso. É incrível como tá o futebol hoje. É incrível. E agora escutar o que o professor tem pra falar pra nós tentar, pelo menos, empatar aqui ou reverter o jogo. Tá aí, esse é o Gabriel Novaes. As aspas do Elvis rapidamente, que fala pra Rádio Bandeirantes de São Paulo, ali na saída, logo depois que foi expulso, atrás do gol defendido pelo goleiro Pedro Rocha. O repórter pergunta se ele falou alguma coisa, ele fala: eu não falei nada. Eu fui reclamar com ele a questão do critério e ele me expulsou. Depois dizem que o capitão pode falar com o juiz. Pode, P nenhuma. Tem jeito de se falar, né, Elvis? Mas se ele pelo quisesse, gestual do Elvis, eu expulsaria também, cara. Eu expulsaria também, de boa. Mas juiz de futebol sabe que dentro do campo a conversa não é desse jeito. Mas ele já tinha acabado de tomar cartão, cara. Mas ele é o capitão do time. Mas, você acabou de tomar cartão porque o árbitro não gostou do que você falou. Você vai insistir na reclamação? Espera um pouco, fala na próxima, cara. Fala na próxima, e aí você pega a faixa de capitão e dá pra outro jogador. O Internacional de Porto Alegre fez isso no jogo contra o Cruzeiro. Tivemos 3 capitães no Internacional de Porto Alegre, naquele jogo, pra conversar com o juiz. Pega a faixa, entrega pro Matheus Silva, sabe? Não, faltou cabeça, cara. Perdendo o jogo, 2-0, você é expulso, Elvis. Parabéns. Aparecido Alves, tenho vergonha de ver tanto jogador fraco vestindo o nosso manto. O Valdir Augusto. Ô Valdir, não entendi nada o que você escreveu aqui, hein? Aperta a tecla SAP aí, ô fião. Pra nós, por favor, dá uma ajustada no português também, tá? Roberto César Santos, Wilson da Rocha, Ricardo Silva. Pô, Carlão, vocês deviam criticar mesmo. Mesmo, mas é menos. E apoiar mais. Deixa os outros criticarem. Ô, Ricardo, eu sou torcedor, cara. Eu sou torcedor. Você acha que eu quero meu time jogando só essa bolinha aí? Hã? É isso mesmo, Ricardo? Você tá feliz com esse negócio aí, Ricardão? Hein? Eu não tô não, cara. Estamos jogando nada hoje, velho. Tem que criticar sim. Tem que criticar sim. Se não trabalha sob pressão, não serve pro negócio, entendeu? Wilson da Rocha. Elvis parou de jogar também alguns jogos. Roberto Santos tá bravo com o árbitro do jogo. Como culpa do treinador, diz o Wilson Correia. Culpa da diretoria que não tem moral. Contra a Ponte não é de hoje, que a arbitragem vem metendo a mão. Mas quando o Elvis foi expulso, a Ponte tá perdendo 2-0. Né? Dentro do campo, os caras fizeram pra perder até demais. Vamos lá, Marcelo, rapidinho aqui. Justo o resultado, 2 Santos, 0 Ponte? Justíssimo. Vamos pro intervalo. Na volta, o Marcelo vai comandar o intervalo do jogo. A Ponte perde, o Santos vence pelo placar de 2-0. Valinhos FM, futebol interior. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral.
Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Tem emoção na ponta da chuteira. Já era Marcelo Consador. Salve, salve você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, na Valinhos FM 87,9 para concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. O Santos vence a Ponte Preta pelo placar de 2-0. Que fase da Ponte Preta. O Avaí venceu o Santos, o Amazonas empatou com o Santos na Vila, mas a Ponte é aquele time que todo mundo quer enfrentar, principalmente em casa, né? Não faz mal a ninguém. Infelizmente a Ponte perde 2-0. O problema não é nem o jogo de hoje, hein? Penso eu assim, né? O problema é que o campeonato não acaba hoje, sabe? A Ponte tem aí 2 decisões pela frente, tirando esse jogo, que são Chapecoense e Ituano. Eu acho que esses são os jogos que a Ponte tem que pensar, e a Ponte, não vou dizer nem vencer esses 2 adversários, não pode perder para esses 2 adversários. E aí você pega um cara que é o capitão do time, que é para ser o cara que teoricamente, né, tem mais cabeça, e ele me faz uma pataquada dessa, né? Tá certo que a Ponte já tava perdendo o jogo 2-0, não tava jogando nada também, mas a gente sabe que do Elvis a gente pode esperar alguma coisa, né? Dos outros jogadores aí, outro dia eu falei aqui na transmissão, falei na Hora da Macaca, não tô falando isso hoje. A Ponte Preta, a média dos jogadores da Ponte Preta é no máximo nota 5, tem 2 ou 3 aí, 6, 7 no máximo, né? A média é nota 5. E aí o cara que é um desses aí acima da média, totalmente descontrolado em campo, né? E deixa o time na mão. Estamos perdendo de 2-0, o Santos joga muito melhor. Tem todo o segundo tempo, a Ponte pode sair desnorteada da Vila Belmiro. Se o Santos apertar o passo, é que no jogo do Campeonato Paulista foi mais ou menos o mesmo desenho. O Santos saiu muito na frente, o Santos venceu aquele jogo por 3-1 e no segundo tempo o Santos tira o pé, né? E até o Elvis faz o gol de pênalti, porque eu lembro muito bem que depois nas bancadas que eu tive a oportunidade de falar, né, tanto na transmissão como também na Hora da Macaca, eu falava, o Santos só não fez mais porque tirou o pé, né? E o Santos só não vai fazer mais gols se tirar o pé no segundo tempo, porque se o Santos continuar jogando do jeito que tá jogando, vai enfiar um 5 na Ponte Preta fácil, né? O problema não é nem o jogo de hoje, eu repito, o problema são as próximas partidas. A gente já não tem o nosso melhor jogador no jogo importante da segunda-feira, dia 9, contra a Chapecoense em casa, que vai fechar
a 25ª rodada. A Ponte perde, o Santos vence com méritos, tá? O Santos vence e com méritos. E agora eu tava até aqui dando uma olhada, né, no banco de reservas da Ponte Preta. É aquilo, também não tem muita opção, né? Você vai falar assim, o Nelsinho. Se a gente for pensar assim... mas tem o Dodô aqui que eu acho que pode dar uma mudada. Era pra ter entrado titular, ele leva 3 laterais direitos pro banco, sabe? Sei lá, cara, deu uma bugada. Não funcionou o que... Eu tô procurando ter mais calma, principalmente nos jogos da Ponte Preta, né? E esses dias eu tava assistindo um programa de esportes, se eu não me engano, mesa redonda da ESPN, e um dos comentaristas, acho que foi o Calçade, falou... falar que o cara errou, tal, a gente às vezes pode falar que não deu certo, né? Porque errou também, o cara não erra porque ele quer, tal. Então não deu certo, né? Assim, não vem dando certo o que o Nelsinho tá fazendo já umas 4, 5 rodadas. Você não vai falar que ele errou, vai falar que ele deu certo. Não tá dando certo. Assim, eu entendo que também tô com você, cara. Eu acho que a escalação realmente não foi a melhor. Eu já pedi o Dodô já num outro jogo, mas com o Dodô em campo também significa que a Ponte já tá goleando o Santos, tá? Mas deixa eu passar o banco de reservas da Ponte aqui. Luan pro gol, Dodô, Emerson Santos, Joilson, Luiz Felipe, João Gabriel, Ramon, Nilson Júnior, Tomás Luciano, Guilherme Portuga e Matheus Regis. Olha, pode parecer loucura aqui, mas eu já tiraria o Gé já no intervalo, pensando nos próximos jogos, tá? Pensando nos próximos jogos. Eu tiraria o Gé e também... o Gabriel Novaes. Tiraria o Gabriel Novaes, não, eu tiraria o Hudson. O Gabriel Novaes pode se machucar. Pode ser também. Então, 3 alterações, vai, você me convenceu. Porque o Hudson, cara, não tá jogando... Será que não tem volante melhor do que o Hudson na base, cara? Também... Bom, olha, vou falar pra você. O Emerson Santos é melhor do que o Hudson. Não, eu não teria tirado o Emerson Santos do time. O Emerson Santos... de boa, o Emerson Santos é melhor do que o Hudson. Eu não teria tirado. E assim, também não... Você falou do Iago aí, que tem muito mais jogos com a camisa da Ponte, então talvez se a gente falar, o Iago é fraco, tá... Talvez... Eu não tiraria o Iago, tá? Não, vou falar aqui. Talvez não, tudo bem. Vai, vou dar a mão palmatória aqui. Mas, cara, quantos jogos também o Hudson pra gente falar... o Hudson também... Quantos jogos ele teve mas com a camisa da Ponte? Mas tá perdidaço no jogo de hoje. Mas tudo bem. Não é queimar o jogador, sabe? Mas, eu voltaria com um time diferente aí. Eu tiraria o Gé, gente, pensando na sequência do campeonato, tá? Pensando nos dois próximos jogos. Hoje. Isso. E aí não joga contra a Chape. E o Gabriel Novaes também evitar uma fadiga muscular. Isso. Né? Porque é um cara que a gente sabe que uma hora ou outra vai meter gol. E é um cara que também a gente sabe que uma hora ou outra vai ter uma fadiga. E o Hudson no primeiro tempo não funcionou. Eu ainda insistiria com o Castro, né? Quem tomou cartão amarelo na Ponte Preta no primeiro tempo? Só o Elvis? O Elvis e o Gé. O Gé. Então, o Gé eu tiraria. Que eu acho que não vai funcionar muito o Gé ali, não. E ele pode ser expulso. O Dodô e Matheus Regis aí no meu time entrariam. E eu colocaria o Emerson Santos de novo, cara. Eu colocaria o Emerson Santos no time. Porque é ruim com ele, pior sem. Pior sem. Mas não é ruim com o Emerson Santos. Eu não vejo tudo isso. O pessoal falava, tem que tirar o Emerson do time. Cara, pra mim o Emerson era o primeiro volante que vinha dando conta do recado. O problema da Ponte Preta é a marcação. A marcação da Ponte é muito longe, cara. Eles olham, sabe? O primeiro gol é nítido isso. Tá certo que teve lá um princípio de falta e é de novo recorrente aquele problema que o juiz não marcou, segue o jogo. Reclama depois que terminar a jogada, né? Você fica reclamando uma falta que o juiz não marcou e que não aconteceu, foi ombro com ombro. Tá? O gol foi legal do Santos, né? Mas o primeiro gol do Santos é um negócio absurdo. Todo mundo livre dentro da grande área. Os caras trocaram um passe dentro da pequena área, né? Assim, o time do Santos é melhor, ele é muito também, melhor. Né? O zagueiro, se fosse um gol de cabeça do zagueiro, mas o zagueiro para a bola, domina, fez um golaço de perna esquerda. Então, mas, assim, o time do Santos é melhor que o time da Ponte, é infinitamente melhor. Infinitamente melhor do que a Ponte. Vamos se cuidar no segundo tempo para não vir uma goleada. Fim de intervalo, FI. Vem aí todo o segundo tempo e ele está de volta. A bola vai rolar, hein? Já vai começar o segundo tempo. Posse de bola no segundo tempo. É da equipe do Peixe. O Santos vence o jogo pelo placar de 2-0. Juliano e Basso marcaram os gols para a equipe do Santos. Juliano e Basso marcaram os gols para a equipe do Peixe. Deixa eu ver aqui, ó. Vejo o Gé no gramado. Não mexeu vejo nada. O Iago. Vejo o Gabriel Novaes. Daqui a pouco o Endo vai confirmar, tá véio. Tudo igual. Apita o árbitro. Tem bola rolando no segundo tempo. Carlos Cossa
E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as informações para você. Vamos que vamos, Ponte! Perdendo mais uma. A Ponte só vai jogar agora no final da 25ª rodada. Não é fácil não. Tá perdendo o jogo 2-0. E aí, Corsato? Com 10, né? Teve substituição sim. Daqui a pouco o Wendel vai confirmar. Ele fez uma, pelo menos, né? Ele tira o Gabriel Risso e coloca o João Gabriel. Aí João Gabriel com o número 20 entra no jogo na vaga do Gabriel Risso, 33. Com isso o Inocêncio vai fazer a lateral esquerda, enquanto o garoto João Gabriel fica pelo lado direito. Ah, cara, o problema não era o Risso. Tô falando que tá bugado. Só se o Risso saiu machucado, E o cara. Santos tem escanteio lá pelo setor de ponta direita. Escanteio para a equipe do Peixe. É mais um escanteio para o Santos, hein? O Santos teve 13 escanteios no primeiro tempo, a Ponte 2, e agora é o primeiro escanteio do segundo tempo. São 6 no total. Guilherme pra bola, levantamento na boca do gol. Chega ali o Igor Inocêncio, tira, bola volta pra Ponte. Vem com o Iago, uma dificuldade com a bola. Meu Deus do céu. Bola volta lá pelo meio. Hudson abriu, fez o passe para Gabriel Novaes. 1 minuto, 30 segundos. A Ponte jogando com 10 jogadores. O Elvis foi expulso e o Igor Inocêncio ainda tá na direita. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Bola voltou pra Ponte, na ponta. É o Iago, briga ali, o Gabriel Novaes, briga com o jogador do Peixe, trouxe a bola ali na ponta esquerda, voltou, bola para a equipe da Ponte, é o João Gabriel que tá lá na ponta esquerda. O Igor Inocêncio continuou na direita, viu, por enquanto, meus amigos. Bola para Igor Inocêncio, trabalhando bola aqui para a equipe da Ponte. Ele vira o jogo, na ponta direita, toca a bola para Sérgio Rafael. Vem o Sérgio Rafael, fez o passe, enfiou no meio. Aí a zaga do Santos, ninguém avisou o Basco, não tinha ninguém da Ponte, né? O negócio era deixar pro goleiro, ele meteu a cabeça na bola, pôs a bola aqui pro meio campo. A bola voltou pro Schmidt. Schmidt toca a bola para Pituca. Pituca volta essa bola aqui um pouco mais atrás para Juliano. Juliano Pituca. Pituca no meio para Guilherme. Guilherme pro Wendel. Vem na marcação ali o Castro, tira essa bola pra Ponte, bola volta no meio, Iago não pega, se joga no carrinho, não conseguiu pegar, bola voltou pro time do Santos, é o Pituca, vira o jogo, da esquerda, da direita pra esquerda, bola voltou pra equipe do Peixe, vai queimar, meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora, Rainer do céu. Ele foi bater com a perna esquerda, bateu tudo torto. Ela foi embora, linha de fundo. Bom, então a modificação aí no time da Ponte, saiu o 33, o Risso. Para a entrada do 20, o João Gabriel já está na tela dos canais Futebol Interior. Foi a única do intervalo, viu, Carlos? O Santos é o mesmo que venceu a Ponte Preta pelo placar de 2-0 na primeira etapa. Não tinha por que trocar também o time do Peixe, né? O Carille que, né, enfrentando a Ponte Preta, tem ali o seu cargo resguardado, né? Não ganhou do Amazonas, perdeu pro Avaí em casa, mas aí pega a Ponte e vai continuar no cargo. Bola aqui pelo meio, vem Pituca, trabalha a bola na ponta, vem trabalhando bola para Patati. Patati na ponta direita pro Rainer, Rainer para Patati, vem dentro da grande área na ponta esquerda, 2 na marcação pra cima dele, foi pro chão. Foi pro chão, Patati, chegou ali a zaga da equipe da Ponte pra tirar, sai jogando na ponta, vem Macaca, bola do Gabriel Novaes, trabalha a bola aqui pro Iago Dias, Iago Dias na ponta esquerda, bom passe pro Gé, ganhou na corrida do jogador da equipe do Peixe, vem bola pra equipe da Macaca na ponta esquerda, vem Gé, cruzamento, levantamento na boca do gol, pega na zaga, sai, vai embora. Linha de fundo, escanteio para a Ponte, lá pelo setor de ponta esquerda, Coral. O 7º da partida e o 3º para Macaca. Lado esquerdo não tem mais o Elvis, então quem faz a cobrança do escanteio é Igor Inocêncio. Vem Igor Inocêncio para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. É o 7º escanteio no jogo. 4 minutos passados deste segundo tempo. Tá 2-0 pro Peixe. A Ponte que teve o Elvis expulso a 44 minutos do primeiro tempo pelo árbitro do jogo, Sávio Pereira Sampaio, que em dado momento do jogo jogou como defensor do Peixe, tirando uma bola do Elvis. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga, tira a bola, volta, vai queimada ali, bateu pro gol, ela sai, vai embora. Gabriel Novaes bateu, ela foi embora na linha de fundo. Vou explicar aqui. Teve um dado momento do jogo, no comecinho do primeiro tempo, esse árbitro aí, o Sávio Pereira Sampaio, né? Ele simplesmente resolveu travar um chute do Elvis, que estava na cara do gol. E aí a gente também tem que lembrar isso, né? Tudo isso pode ter deixado o Elvis também pé da vida, né? Porque eu nunca vi isso, cara. Juro por Deus. O cara tá prestes pra chutar a bola pro gol, o juizão vem
e faz a parede, mas fez a parede bem feita mesmo, parecia que o Santos jogava com 12 em campo. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola o time da Macaca, ganhou o Hudson, ganha essa bola pra Ponte, vira o jogo na ponta direita, bola pro Gé fez a finta, passou por 1, passou por 2, fez um passe na ponta direita, procurava o Iago, chega a zaga do Peixe, tira. Joga a bola aqui pro meio de campo, a bola sai jogando para a equipe do Peixe, bola com o Juliano. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol. O nosso Eduardo Rodrigues, o Bolacha, marcou 5 minutos, 5 passados desse segundo tempo, agora 5,5. No regressivo, 39,5 para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B tá dando ruim para a Macaca. O Peixe tá vencendo. Santos 2, Ponte 0, segundo tempo, placar ao vivo. Futebol interior, vai Corsato. Copa Paulista, o 15 Piracicaba se classificou para a próxima fase ao vencer o Oeste pelo placar de 2-1. Na ida já havia vencido o time do Oeste pelo placar de 1-0. Posse de bola neste momento, 62% para o time do Santos, 38% para a Ponte Preta. O que chama atenção, Carlos, é a porcentagem de passes certos da Ponte Preta. Apenas 70% contra 87% do Santos. 87,9. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Estamos na Valinhos FM 87.9, também nos canais Futebol Interior. Vem Peixe, bola aqui pro campo de ataque, sobe a zaga da Ponte com o Matheus Silva, tira. A bola volta pro Hudson, tenta fazer o passe na ponta esquerda, achou, vem a Macaca, vem Ponte, bola com Gabriel Novaes, tá lá na ponta esquerda, Rainer na marcação. Gabriel Novaes queimou dali, bateu pro gol, fraquinho. Vem ali o Brazão, que é o Gabriel também. Brazão, goleiro do Peixe, todo de amarelo. Fica com ela o goleirão do Santos. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Santos vem, bola aqui pro campo de ataque, Patati, vai sair na cara do gol, vai fazer, bateu pro gol, Pedro Rocha! Sensacional, fantástico goleirão da Ponte. Tava desenhado o terceiro gol do Peixe. O Patati foi pra ela pra fazer, o Pedro Rocha defendeu com o rosto, meteu a cara na bola, hein, Coral? Defesaça do Pedro Rocha, era o Patati e o gol praticamente feito. Na dobradinha, na jogada ensaiada com o Wendel Silva. Patati sai cara a cara com um chute com a perna canhota, com o rosto. Defende o goleiro Pedro Rocha, aquele que seria o terceiro gol do Santos na Vila. Segue 2 para o Peixe, 0 para a Macaca, mas lance monumental do arqueiro Ponte Pretano. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, segunda-feira tem Hora da Macaca. O bicho vai pegar na Hora da Macaca, hein? O bicho vai pegar. Eu consegui ler seu nick aqui, viu, rapaz? Obrigado, é o Gralac L. Se estiver errada a pronúncia, você me ajude, tá? Gralac L. Ponte tem que sair para o jogo, mas deve tomar cuidado com os contragolpes do Santos. O Gralac L. Dá não, velho. Vamos fechar. Mas tá tentando, começou o segundo tempo tentando ir pro jogo e marcando um pouco acima ali o time da Ponte. É uma estratégia meio arriscada, mas vamos ver, né? Quem sabe faz um gol aí. Se tivesse jogado assim o primeiro tempo, talvez a história poderia ter sido outra. Wilson da Rocha, se o time está mal, é só chamar a mãe Ponte Preta. Ei, macaquinha. Isso é verdade, principalmente quando a Ponte joga fora. Macaquinha que judia do meu coração, pelo amor de Deus. Hoje estava tudo certo, viu? Sexta-feira, sexta-noite, né? Tava tudo certo pra fazer festa, essas coisas. Mas com essa derrota interior aí, sei não, viu, velho? Sei não. Vem o time do Peixe, vinha, chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. A bola voltou pelo meio. Trabalha, bola com Pituca. Pituca volta um pouco mais atrás. Bola pro Gil, sem marcação, só o Gé. Na marcação pra cima dele. A bola volta pro Pituca. Pituca toca a bola ali pro Basso. Basso na ponta pro Rainer. 9, segundo tempo. Rainer pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Sobe Matheus Silva. Testa na bola, chega para tirar, toca a bola para Gabriel Novaes, Novaes tentou tocar a bola aqui pro Gé, muito forte o passe, ela saiu para a lateral para a equipe do Peixe. Olha ali o espaço, o hiato que tem de jogadores da Ponte Preta para jogadores da equipe do Santos. A Ponte tenta encurtar o campo, também tem um jogador a menos.
Complicado pra Ponte, que perde pro 2-0 e tem um jogador a menos. Olha o juizão atrapalhando o jogo de novo. Rapaz, o senso dele de posicionamento é horroroso. Vem Guilherme, trabalha a bola na ponta. Volta a bola aqui pra equipe do Peixe. Vem trabalhando bola. Bola pra João Schmidt. Schmidt vai virar o jogo. Ninguém marca o Rainer. Lá na ponta, ele vira, trabalha a bola. Vem cruzamento, tentou jogar aqui no bico da grande área. A zaga da Ponte tira. A bola volta pra Macaca. O Iago vem na correria, fez o passe pro Gé. Gé ali, toca a bola na ponta pro Gabriel. Gabriel pro Gé. Vem o Gé na grande área, vai fazer, bateu pro gol! Gol! Da Ponte! É gol! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Contra-golpe de videogame, de PlayStation. A bola saiu aqui da ponta esquerda. Veio no campo de ataque o time da Ponte. Gabriel Novaes pro Gé. E o Gé veio na força, na garra Ponte Pretana. Veio pra cima dele o Baço, não conseguiu parar. Chegou o Gil também, não conseguiu parar. Aí o Gé, artilheiro da Ponte no campeonato, marca o seu 7º gol com a camisa da Ponte na Série B. Gé, 9, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar da Vila. Gé diminui. Ponte 1, Santos 2. Goleirão Gabriel Brazão, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol da Ponte. O gol do Gé, printa a tela aí, o Wendel Coral. Pra quem sabe, trazer um pouco de esperança pra Macaca. Quando ninguém esperava, a Ponte com um jogador a menos, sem Elvis, sem um homem de criação, a Ponte sai no contra-ataque, na saída do goleiro. O Gé diminui a desvantagem da Ponte, marca o 7º dele na Série B e o 11º na temporada. Agora na Vila Belmiro, Santos 2, Ponte Preta com Gé 1. Parece que o time melhorou com 10, Corsato, que coisa, hein? Estranho o bagulho, hein? A Ponte, ela fez duas linhas de 4 e deixa só o Gé na frente, né? E se fosse... É aquela história, falar até papagaio fala, né? Eu e você tiraríamos o Gé e o Gabriel Novaes. Exato. Vem Santos, olha o chute de fora da área do Wendel, pra fora! Que bomba, hein? Foi o Wesley que bateu, foi o Patati. Ela foi embora na linha de fundo, tiro de volta pro goleirão da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Renata Dalgalo, vamos pra cima, Ponte. Júlio César Guevara, estamos vivos ainda. Vamos, Ponte, Amor Maior, em Sumaré, o Rogério Aparecido Simonetti. Macaquina Mortífera, Elvis não marca nada, não tem mobilidade. Normalmente a Ponte, naturalmente, joga já com um homem a menos na marcação, mas aí tem um cara pra criar, né? Até um ponto é seu, Macaquina Mortífera, mas o outro a gente pede um cara ali na criação, né? Mas, vamos ver, bola pro Giuliano, na frente do árbitro, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, aí vem o Gé, pra cima ali do Gil, vem o Gé pra cima do Gil, o Gé já deixou dele contra o Santos, e o Santos ia contratar o Gé, hein? Olha o Gil, e agora? E agora, juizão? Tem que dar amarelo, pelo menos. Nem falta ele deu. E agora, juizão? Isso foi agressão, Marcelo, isso é agressão, cara. Isso é pra vermelho. Se o Elvis foi expulso porque falou umas palavrinhas a mais pro árbitro, agressão não é pra expulsão? Olha lá, ó. Isso é pra expulsão, cara. Eu daria cartão amarelo, não chegaria nesse ponto, porque eu acho que ele busca a bola. É claro que ele acerta o jogador da Ponte, mas pelo menos amarelo. O tal de Sávio, pelo amor de Deus também, hein? Pelo amor de Deus, hein? Jesus amado. Quer dizer que é o seguinte, você não fala comigo que eu te expulso, mas pode matar o seu companheiro aí dentro do campo, tá? Arrebenta ele, tá bom? Cara, que coisa horrorosa. Nem falta ele deu. Não. Lateral. E outra, tem o Bandeira lá perto também, pô. Vou falar pra você, cara, a arbitragem no Brasil é um horror, cara. Ponte tá no jogo, diz aqui o Gralac L. Valeu. Valeu, hein? Ela não deu mesmo, cara. Não deu. E aí depois o Gé fica bravo, vocês ficam bravos com o Gé. Futebol Interior. Né? O Gé tem razão, cara. Toma burdoado o jogo todo, velho. Toma burdoado o jogo todo, cara. Deus do céu.
Fábio Fernandes, boa noite, Corsato. Só vou dizer algo, todos os times se reforçam, esse elenco vai lutar fácil pelo rebaixamento. Tem que trazer mais 3 volantes. Ah, não, se a Ponte contratar volante zagueiro, eu parei. Volante não. Lateral pra Ponte. João Gabriel. Agora sim, tá na ponta direita. Vem pro levantamento, na boca do gol. Chega a zaga pra tirar. E a Ponte contratou o lateral e o João Gabriel tá jogando hoje contra o Peixe. Tá vendo aí? João Gabriel, vem ele pra fazer a cobrança do arremesso manual. 15 minutos passados desse segundo tempo. Tá 2-1 pro Peixe. O Jé fez o gol a 10. Lateral cobrado. Reversão no lateral. Deu ruim pra ele. Não é Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Júlio César Guevara... Ah, Júlio, eu não vou falar não, que pode, né? Você sabe, né? Pode ser que também as nossas redes sociais sejam cortadas, então... Mas tá aí a sua mensagem, tá? Carlos Demos Matozinho, Gabriel Novaes está muito mal. Tem que colocar o Matheus Regis para fazer... fogo no jogo. Basta jogar com inteligência e calma. Diz aqui o Gralac. Fábio Fernandes, volante é brincadeira, viu, Corsato? Atacante urgente. Vem Santos, bola aqui pela ponta. Ah, bom, Fabião. Ah, bom, vamos na ponte 10K, Fabião. Bora na ponta, vem Guilherme pra bola. Fez o passe, virou e trabalhou na ponta esquerda pro Patati. Vai queimar dali pro gol, pra fora. Pessoal não marca aí, jogadorzada do Santos, hein? Batida de fora da grande área. Pituca, né, que pegou na bola, a camisa número 21, ela foi embora na linha de fundo, Coral. Ele mesmo, Corsato, o chute saiu ruim, né? A intenção foi boa do volante da equipe do Peixe, a bola subiu mais que deveria. Tiro de meta para o goleiro da Macaca, Pedro Rocha, cobrar, Ponte vai perdendo 2-1. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, valeu Júlio César Guevara, Wilson da Rocha, pessoal que tá com a gente aqui, Roberto César Santos, tá pé da vida com o árbitro. Senha que o risco será barrado contra a Chape. Tá dizendo aqui o Akira Miyamoto. Guilherme Ponte Preta e Iago Dias não jogando nada. E ele muda o risco. Pessoal que mandou mensagem pra gente aqui. Carlos Demos Matozinho. Tem que tirar o Uchi e colocar o Emerson Santos. Vai, Coral. Saiu o Wesley Patati com a camisa 42. E entrou no lugar dele o JP Sherman, camisa 44, 42 Wesley Patati foi embora, 44 JP Sherman já entrou. E a outra mudança, Rainer foi embora, camisa 3, para a entrada do 22 Rômulo Otero. Rômulo Otero tá no jogo, o Otero, ele que é venezuelano, né, o Otero. É venezuelano. Venezuelano, né, inclusive... chegou a jogar na seleção da Venezuela. Não sei se está sendo convocado agora, né? Não tá, né? Bola para a equipe do Peixe. Vem ele, Rômulo Otero. Trabalha a bola na ponta direita. Vira o jogo. Vem bola para a equipe do Peixe. Trabalhando. Quem que vai para jogar na lateral? É o Otero, é? O Sherman, JP Sherman. O JP, né? JP que entrou aqui na vaga do Wesley Patati. O Patati vai fazer graça agora lá nos vestiários. Bola para a equipe do Peixe. Bola pro Pituca. Pituca tem o Schmidt pedindo bola. Schmidt é bom esse volante, hein? Como é bom esse Schmidt. Bola para Sherman. Sherman trabalha a bola para Schmidt. Joga de cabeça erguida. Virou. Trabalhou. Bola para Otero. Trouxe a bola para a perna direita. Vem bomba, hein? Bate pro gol. Pedro Rocha. Braço direito, fiz uma defesa dessa ontem no futebol de quinta. Vem ele, Otero, aí vem o goleirão Pedrão. Goleiraço da Ponte, tirou. Ela tinha endereço, hein, Wendel? Escanteio. Acabou de entrar o Rômulo Otero, ele que é perigoso. Chute cruzado, a bola pinga na frente do goleiro Pedro Rocha. Defesa no melhor estilo, Carlos Corsato, escanteio pro Santos. Ah, não. Os caras não. Eu tinha essa defesa, mas os caras que ficam lá não apertaram o botão e não gravaram a defesa. Coisa de louco, velho. Lá na nossa arena, é rústico, né, o nome da arena. Vou fazer propaganda aqui sem ganhar nada mesmo. Pelo contrário, pago pra jogar lá. Otero é chuta-chuta, hein? Otero, vem ele pra fazer a cobrança de mais um escanteio, o terceiro do Peixe no segundo tempo. Levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte. Será que vai dar pra Ponte? Será? A Ponte tá jogando melhor que no primeiro tempo, esse segundo tempo. Bola na ponta, vem Pituca, abre o jogo pra JP Sherman, mas ninguém marca, também o time pode cansar, né? Na ponta, Castro vem, Sherman trouxe a bola pra perna esquerda, Sérgio Rafael, hein? Perna direita, vice-campeão com Nova Iguaçu do Campeonato Carioca. Na final contra o Flamengo perderam, mas o Sérgio Rafael tava lá lateral pro Santos, vem bola de novo, uma bomba pra fora.
Passa, vai embora, foi o Pituca que bateu. O pessoal não tá marcando o Pituca, ela foi embora na linha de fundo. Tiro de volta pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Futebol Interior. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Boa noite, Carlão e Marcelão. É o Batata de Rio Preto no trabalho. Ligado, oremos, ele mandou aqui. Valeu, Batata. Obrigado aí pela audiência. Grande Batata, que tá pé da vida, segundo o Marcelo. Tem jogador da Ponte caído ali, hein? Jogador da Ponte parece caído. o Castro. Também. Deu ruim, hein? É o Novaes e o Basso. Ah, esse Basso também, né? Vamos lá, vai. Foi falta do jogador do Santos em cima do jogador da Ponte. Aliás, JP Sherman e o Gabriel Novaes. O Basso tá de pé ali. O Basso tá de pé ali. Não, foi falta do jogador do Santos em cima do jogador da Ponte. E a gente falava, né, Carlos, pra pensar nos próximos jogos, né, tiraríamos o Gabriel Novaes e o Gé. O Gé fez o gol, o Gabriel Novaes deu o passe. Assim... Dodô vem aí. Ali, ó, Dodô. Então, acho que agora ele vai tirar o Iago Dias, né? Deve tirar o Iago Dias ou o Gabriel Novaes, vai saber, né? Um dos dois deve sair. Acho improvável ele tirar o Gé. Enfim, a Ponte Preta... tira o Gé por nada do time. No jogo passado ele tirou o Gé, eu falei pra vocês. Não, mas no intervalo você falou pra tirar. Pra pensar no jogo, você falou. Você falou. Pensando no outro jogo. Tô lembrando, vamos lembrar o que você falou. Não, mas né? tô falando agora. Agora, pô. Agora a Ponte voltou pro jogo de novo. Agora, o outro momento, né? É aquilo. Será que descobrimos a pólvora? Aí será que o Nelsinho, o árbitro... Como é que é o nome do árbitro, sabe? Sávio Pereira Sampaio. Será que ele descobriu a pólvora pro Nelsinho? De vez de jogar com 11, joga com 10? E o time melhora? Porque ele tá jogando melhor com 10 do que com 11. Ele não deu falta, não, cara? Não deu, ele é muito fraco. Esse juiz é muito ruim, cara. Isso aí é uma falta escrachada. Ele foi na bola. Isso aí, deu na cara do Gabriel Novaes, cara. Jogadores até chegaram a se abraçar depois do lance ali, mas nada de falta. Lateral pro Santos já cobrado, vem o Peixe. Gente, esse árbitro é muito ruim. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Peixe, bola aqui no campo de ataque, JP Sherman, cruzamento, levantamento por baixo. Chegou a zaga da equipe da Ponte para tirar a bola, volta aqui na ponta esquerda. Só para completar, são 9 escanteios, tá? 6 no primeiro tempo, 6 no total pro Santos, 3 no primeiro, 3 no segundo e 3 para Ponte Preta, 2 no primeiro e 1 no segundo, então é 9 no total nas minhas anotações aqui. E eu tenho certeza que eu estou certo. São 8, viu, Corsato? O Santos teve 5 escanteios, a Ponte 3. Não, o Santos teve 6. Pode marcar aí que o Santos teve 6. Teve um aqui agora no canto esquerdo. Bola aqui na ponta, trabalha a bola a equipe do Peixe. Bola aqui pelo meio, volta essa bola aqui na ponta. Bola aqui para a equipe da Ponte, bola para Sherman. Sherman trabalha a bola aqui no meio, vem trabalhando. Bola para o João Schmidt. João Schmidt faz o passe, vira o jogo. Na ponta esquerda é o Souza que tá por ali. Ele volta na ponta. Volta aqui um pouco mais atrás, bola para Schmidt. Schmidt retorna essa bola. Trabalha a bola com o Brasão. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 23 passados desse segundo tempo. 22 no regressivo para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. Santos vence, a Ponte perde. Santos 2, Ponte 1, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Francesão, terceira rodada. Mais cedo o Lyon venceu o Strasbourg por 4-3 pelo Campeonato Português. Tem aquela música Assaltaram a Gramática, assaltaram o Moreirense. O Moreirense empatou com o Benfica pelo placar de 1-1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. O Castro foi sair aqui, saiu errado, o Guilherme bateu pro gol e aí a zaga da equipe da Ponte teve que tirar. Carlos. Aí a bola agora saiu ali com o Otero. O Dodô entrou ou não entrou afinal, hein? Tava ali esperando, acho que vai entrar agora. Exato, vai sair o Iago Dias com a camisa 11, entra o Dodô número 7. 7 Dodô. O Dodô que é base do Santos, né? Isso, é a segunda alteração da equipe da Ponte.
Dodô na vaga do Iago Dias. Você chamou, não sei se é pra isso. Não, dessa eu gostei. Já vou fazer o combo aqui. A Ponte tem, Carlos, 36% de posse de bola no momento. 64% de posse de bola pro Santos. Mas você falava de passe errado e a Ponte continua com 70% de erros no passe, de acerto no passe. Quando um time tem menos de 80% de acerto, é que tá errando muito passe. Então a Ponte tá com 70% só de acerto de passe. Porque tem passes que são fáceis, né? E tem outros que são mais difíceis, né? Mas 70% é muita coisa. E vem o Gé ali, 4 caras pra cima dele, na ponta esquerda. Vem Gé, vai queimando ali pro gol, pra fora. Rapaz, o homem é viciado em gol, hein? Quase, hein, Coral? Ele tá tentando, né? Ele tenta a todo instante, independentemente da situação estar adversa ou não. O chute cruzado, essa foi um pouco sem direção. Gabriel Brazão apenas acompanha, segue 2-1 Peixe. O Aparecido Alves tá perguntando aqui até quando o Nelsinho vai deixar o Hudson em campo. Então, o Hudson melhorou no segundo tempo, viu? Aliás, o Hudson e o Castro estão mais protegendo ali a entrada da grande área. O Hudson mais como primeiro volante e o Castro como um segundo volante. O sistema defensivo está um pouco mais firme, os caras estão marcando agora, né? Eles estão marcando. E o Carille coloca o Otero é chuta-chuta, ele chuta de todo canto, né? O time do Santos, a gente já falou aqui, é muito melhor que o time da Ponte Preta, mas a Ponte Preta no segundo tempo, ela voltou melhor, e não é que o Santos parou de jogar, não, a Ponte voltou melhor, a Ponte melhorou no jogo. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vem a equipe do Peixe, bola com Pituca pra Guilherme, ou, né, você poderia dizer, o Santos também tirou o pé, né? Não, hoje não é o caso. Não. Hoje não é o caso. O Santos está tentando. A Ponte melhorou no segundo tempo, Carlos. Você que eu falo qualquer pessoa pode falar, mas o Santos também tirou o pé. Bola para JP Xermão, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte para tirar. Aí a bola vem com o Dodô. Dodô tem 2 na marcação. Tem sempre mais que um jogador do Santos na bola, né? E agora ele tá dando falta pro Santos, cara. Esse árbitro é uma comédia, cara. Foi falta clara em cima do Dodô. Mas cara. Ele não tinha pitado, cara. Por que você vai botar a mão na bola? Exato. Olha lá, ó, mão nas costas. Mas eu tô com o Carlos, pra mim foi falta do camisa 5 do João Tudo bem, Schmidt, foi falta, mas ele não ouviu o apito. Ele não ouviu o apito. Por que ele vai botar a mão na bola? O jogo não tava parado, sabe? É aquilo que eu falo na hora do primeiro gol lá do Santos. Se o juiz não apitou, segue o jogo, vai reclamar depois. Isso aí o Nelsinho precisa arrumar, cara. Marcelo, mas é movimento natural, velho. Não é, ele puxa a bola, Carlos. Ele puxa a bola. Ele puxa a bola. O árbitro não marcou. O árbitro acho que ia até marcar falta, mas ele não tinha marcado ainda. Ele marcou e falta pro Santos. Vem Guilherme, Otero pra bola. Levantou fechado na boca do gol. Sobe a zaga da equipe da Ponte pra tirar. Aí vem Otero, briga com o Dodô. De cabeça ali ficou ruim pro Dodô, né? A bola voltou pro meio. Volta pra equipe do Peixe. Bola pro Pituca. Pituca trabalha a bola na ponta. Vem Santos com o Xermão. Xermão vem pro cruzamento. Levantamento na boca do gol. Sobe de novo a zaga da equipe da Ponte com o Hudson. Tira. Bola voltou pro Peixe de fora da área. Saiu, foi embora. Linha de fundo. Quem bateu ali foi o Souza. Foi embora, né, Coral? Foi embora, foi com a perna canhota, tava longe, mas observou a oportunidade e resolveu arriscar sem direção. Pedro Rocha apenas acompanha, segue Santos 2-1. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Agora imagina, né? Se ele dá falta que não tem pro Santos, que não é, ele dá a falta pro Santos, imagina quando é, né? Falta ali do Sérgio Rafael, saiu da grande área e caçou o Giuliano, que se jogasse só contra a Ponte ia ganhar umas 10 bolas de ouro, viu, Coral? E pra quem tem Otero, mesmo que de longe, vai trazer perigo, né? O Pedro Rocha, ela pede pelo menos 3, 4 atletas na barreira. Acredito que o Otero vai bater direto. Essa falta, repito, tá longe, mas pra quem tem o venezuelano no time, sempre traz perigo. Boa chance pro Santos, quem sabe, fazer o terceiro contra a Ponte. Ele vai bater direto. O Otero bate direto. O Santos, Carlos, já tem 15 finalizações no jogo, 6 no alvo e a Ponte tem 7, 4 no alvo. Roberto César Santos, eu tô contigo aí. É o comentário que você fez com o juiz, eu estou contigo. Tá bom, Roberto César Santos? Tô contigo e não abro. É isso mesmo. É falta para a equipe do Peixe fazer a cobrança. Essa foi, tá, gente? Falta, vem Otero. Olha lá, ele continua falando. Nossa, ele levanta a voz pros jogadores da Ponte, que é uma beleza, cara. Ele consegue expulsar até quando o cara fala com ele. Mas quando agride e tá com a camisa do Santos, não tem expulsão, não. Otero pra bola. 1, 2, 3, 4, 5 homens na barreira. O Pedrão tá no canto, sem barreira, só tem jogador do Santos. Otero pra bola, bateu.
bate na barreira. Bate na barreira. Os caras do Santos fizeram aquela barreira falsa, né? Aquela barreira fake, que é pra ele. Otero, bate aqui que nós vai sair. E ele bate em cima da barreira da Ponte. A bola volta com o Xermon. Xermon trabalha a bola na ponta, bola pro Otero. Otero vira o jogo pra Pituca. Pituca pra Souza. Na ponta à esquerda, ele toca a bola aqui pro Guilherme. Guilherme fez a finta, voltou, trabalhou um pouco mais atrás. Bola pra Pituca. Tempo de jogo tá na tela aí, 29:45, quase 30. Vem Xermon, sai da ponta, vem pro meio, traz a bola pra perna direita. Virou, trabalhou pro Otero. Chegou a zaga da Ponte. Tira, Igor Inocêncio. Tira errada, a bola volta pra Ponte ainda. Hudson ganhou essa bola pra Ponte, fez o passe na ponta esquerda, bola pro Gabriel Novaes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Peixe. Bola volta pra Ponte, bola pro Dodô. Só agora que chega ali o Gé, ele bota essa bola na ponta esquerda. Vem Dodô, sai pra lá, vem pra cá, trouxe a bola pra perna direita. Novaes pede, olha lá, ó o árbitro de novo, ó. A Ponte tá com 1 a menos e o Santos tá com 1 a mais. Que fase, velho. Cara, esse árbitro é muito ruim. O Santos tá com 2 a mais, né? Porque já tem um na... não, mas o que o Marcelo tá falando é em relação aos 11, né? A Ponte 1 a menos, 10 em campo. O Santos 1 a mais, 12, né? Com 11 mais 1, né? Eu entendia do Marcelo, porque, pô, cara, esse juiz tá de sacanagem, velho. Bola na ponta, vem Ponte, bola com o João Gabriel, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga do Peixe pra tirar, aí o João Gabriel vai brigar ali com o Guilherme, ele pôs o braço ali no Guilherme ficou pedindo falta, o árbitro não deu, bola voltou, vem ali o Otero, vem ali o Hudson, ganha essa bola pra Ponte, aí tocou, bola pro time do Peixe, bola pro Wendel, puxar a camisa dele, foi o João Gabriel que puxou a camisa, e aí... Se ele expulsa com palavras, imagina puxando a camisa, né, Coral? É isso, cartão amarelo pro João Gabriel, que entrou há pouco no lugar do Gabriel Risso no início do segundo tempo. Recebe amarelo porque travou o contra-ataque da equipe do Peixe. É o terceiro cartão amarelo da partida, todos para jogadores da Macaca. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. E como passa? 31:40, quase 32 passados do segundo tempo, 13 no regressivo para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro, placar do futebol para você, Série B, Campeonato Brasileiro, abertura, 24ª rodada. A Ponte agora vai jogar só no fechamento da 25ª. Na próxima segunda-feira, quase 10 dias para trabalhar. Santos vence, Santos 2, Ponte 1. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Amanhã, 3 partidas. Novo Horizontino, Vila Nova, Chapecoense, Botafogo, CRB e Avaí. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsa. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, o Matheus Edges entrou no segundo tempo, vem ele pro time da Macaca, pede bola ali o João Gabriel, vem Matheus Edges, briga com o jogador da equipe do Peixe, aí vem na falta, ele vai dar falta pro Santos, óbvio, alteração no time da Ponte, Coral. Matheus Edges entrou no lugar do 35, Gabriel Novaes, portanto o 35, Gabriel Novaes já foi embora, 77, Matheus Edges já em campo, a terceira mudança do técnico Nelsinho Batista. Fez bom jogo o Gabriel Novaes, né, Marcelo, mas... deve ter saído cansado, né? É, saiu cansado. E se eu sou o Nelsinho também, eu dou uma mexida no meio campo ali. O Hudson melhorou no segundo tempo, cara. Apesar de ter errado aquele passe ali que o João Gabriel toma o cartão, mas o Hudson melhorou na marcação. Cara, eu tô aqui pensando com os meus botões. Vai você, Carlos. E vem Ponte. A bola veio lá do campo de defesa. Bola pro Gé. Levantou a bandeira. O auxiliar número 1, Lei Souza Silva. Não é o recomendado, né? Marcando o impedimento. É mesmo que ele tinha certeza, né? Aí se ele tinha certeza, pode. Não é o recomendado, mas ele pode. Se é que ele tem certeza, né? Mas ele, pelo jeitão ali, tinha certeza de que estava muito impedido. Mas segue aí, Corsato. Eu tiraria o Castro, que eu acho que já tá cansadão, e colocaria o Emerson Santos, né? Pra dar uma melhorada aí nesse time. E tiraria também o Igor Inocêncio e colocaria o Thomas Luciano. Porque aí seriam... ele só pode fazer mais uma parada, né? Ele mexeria 2 vezes para dar um gás a mais aí na Ponte Preta. E vem Santos, bola na ponta, é ali pro Otero, vem na marcação aqui a zaga da equipe da Ponte. Informação. Tá pedindo escanteio ali o Otero, o Igor Inocêncio foi na bola, mas o árbitro deu tiro de meta pra equipe da Ponte, Coral. João Gabriel, com o cartão amarelo que recebeu hoje, está suspenso para a próxima rodada, quando a Ponte enfrenta a Chapecoense no dia 9, no Majestoso. Terceiro cartão amarelo para ele nessa série. Os outros cartões o João Gabriel recebeu
contra o Operário na derrota da Macaca pelo placar de 1-0 e o primeiro na derrota para o Paysandu fora de casa. Portanto, pelo acúmulo do terceiro cartão amarelo, João Gabriel de desfalque certo para o Nelsinho Batista na próxima rodada, Carlos. E o Elvis também, né? O Elvis estava na lista de pendurado? Não. Não estava, né? Então... Agora, além do Luiz Aquino não é relacionado, estão o Gabriel Risso, que já saiu, e o Gabriel Novaes também, que já foi embora. Agora a TV está mostrando aí as interceptações do volante do Santos, que está jogando com a camisa azul, né? Não está jogando com a camisa com o uniforme branco. Mudou. Né? Até parece goleiro, jogando com camisa de outra cor. Amém, ele foi embora. Juliano, camisa 20, o capitão saiu para a entrada de Billy Arce com a 81 no Peixe. Um meia pelo outro. Billy Arce, número 81, na vaga do Juliano. No time do Peixe. Pensei que era o Billy the Kid. O Gralac. Esse aí ninguém conhece, Marcelo. Também não. Ninguém conhece. Gralac. L. Valeu, queridão. Obrigado. Viu? Gralac foi nome de jogador, hein? Carlos. Nome de chocolate também. É verdade, cara. Verdade. Era chocolate branco, lembra? Não sei se tem ainda. Eu acho que tem até hoje, pô. Billy Arce, que é equatoriano, 26 anos de idade, estava no Once Caldas, novo reforço do Peixe, equatoriano, 26 anos. Billy Arce, contrato com o Peixe até dezembro de 25. A Renata da Galo fala aqui que árbitro paspalhão. Comédia. Só que ele tá atrapalhando nós, né? Vem Santos, bola aqui pro campo de ataque, Vinha, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, Sérgio Rafael tira essa bola, a bola volta pra ponte, olha ali, o Hudson tenta fazer o passe pelo meio, o Castro que tava por ali, bola volta, Igor Inocêncio, bate na volta, na bola, chega, tira, e aí agora o Gé fica ali no chão, pedindo falta, ele não dá, ele não vê falta, ele não vê quando a bola chega nele, ele realmente é fraco. Dos jogos que eu vejo aqui, um dos piores árbitros que eu já vi atuar. Pelo menos hoje, Marcelo tá pra falar que ele não foi bem, né? Então hoje ele não foi bem. E não tá indo bem pra ponte, né? Porque ele tá jogando... Eu quero ver ele interceptar 2 bolas do Santos aí. Aí eu vou falar que ele tá jogando pros dois times, entendeu? Bola ali na ponta, vem o time do Peixe com o JP Sherman, Vinha, era o Otero que tava na jogada, bola voltou aqui na ponta pra equipe do Peixe, 36 minutos, 30 segundos, passados, segundo tempo, a ponte perde, o Santos vence, com essa vitória o Santos vai voltando lá pra parte de cima, pra primeira posição da competição, claro que tem toda a rodada ainda, Mirassol e Novo Horizontino vão entrar em campo, bola pra equipe do Peixe, aqui no campo de ataque, bola na ponta, não tá impedido não, a bola voltou ali pro Billy Arce. Billy Arce volta essa bola aqui na ponta. Bola pra Guilherme. Guilherme sai na ponta, vem pro meio, trabalhou. Bola pro Wendel. O Wendel vem. Aí é lógico, claro e evidente que ele vai marcar falta em cima do Guilherme. O jogo tá parado. E Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vamos com 37:30. Carlos, uma informação relevante, hein? O chocolate Gralac 80 gramas é branco, tem uma média de R$ 5,77 até R$ 8,49. É o preço médio, de R$ 5,77 a R$ 8,49. Daqui a pouco eu falo do zagueiro Gralac. Que jogou no Paraná Clube, inclusive, né? Isso, Pinheiros, Paraná Clube, Corinthians também. Bola pra equipe... Por que você falou Corinthians com a boca cheia? Não, porque foi o maior time... Eu falo a mesma coisa. Pinheiros, Paraná, Corinthians. É, porque o maior time que ele jogou no futebol brasileiro foi o Corinthians. Tem 55 anos o Gralac. Otero na bola. Bola pra falta pra equipe do Peixe. É isso, Coral. Vamos falar o que interessa. Otero. Vem ele pra fazer a cobrança da falta. E o goleiro da Ponte deixa a bola passar ali, hein? E vem bola direto pro gol. Ele deu uma manchete. Manchete do goleiro da Ponte. Estilo você? Joga a bola, não. Joga a bola pra fora, linha de fundo. Escanteio pro Santos, Coral. Ah lá, Carlos Corsato, que jogou vôlei essa semana de manchete. Sim. Pedro Rocha. Mereço, viu? Tira o perigo, escanteio pro Santos, lado esquerdo, Otero na bola. Vem Otero para fazer a cobrança do escanteio, a torcida do Peixe faz a festa, o Santos está vencendo pelo placar de 2-1. Eu fico pensando aqui cá com meus botões, já falo. Vem pra bola, Otero levantou, tocou na boca do gol, pega a bola. Goleirão Pedrão sai do gol para ficar com ela. Eu fico pensando aqui cá com meus botões, se a Ponte Preta conseguir empatar esse jogo com um jogador a menos. Como que ficaria a situação do Carilli, hein? Eu fico pensando aqui cá com os meus botões, entendeu? Então, o problema do Carilli, Carlos, é que tem uma multa alta, né, pro Santos mandar ele embora. Se eu não tô enganado, a multa é de R$1 milhão.
né? Então o Santos vai ter que pensar um pouco na hora de mandar o treinador embora, né? Assim, olha, pelo segundo tempo, a Ponte está enfrentando o Santos no segundo tempo. No primeiro tempo a Ponte não enfrentou, mas por que a Ponte está enfrentando o Santos no segundo tempo? Com um jogador a menos. Mudou. Porque tá marcando mais. Marcelo, você tá lendo aí, cara, e na coisa, o chocolate, vê o nome direito do chocolate, não é Gralac. É Galac, não é? Ah, é verdade, cara. Agora que eu vi, cara. A derrota da Ponte. É Galac, pô. Isso. O João Limiro Neto tá falando, o chocolate é Galac. É verdade, cara. Então fica só o zagueiro. E ele leu. Pegou verdade. todo ele. Cara, agora que eu percebi, como é que é o nome do internauta aí? Quem falou foi o João Limírio. João, verdade, cara. Eu erro sempre, João, Cuidado mas essa eu não tinha percebido. José, hein, João? João, valeu. É G-A-L-A-K, Galac. Carlos, uma alteração no Santos rapidamente, lateral pelo outro, saiu Souza com a 33, entrou 29, Rodrigo Ferreira. Souza foi embora com a 33, 29, Rodrigo Ferreira já em campo. Rodrigo Ferreira. A primeira, segunda, terceira, quarta alteração do Peixe, né? Quantas paradas? Já foram 3. Essa foi a terceira. Não pode mexer mais. A Ponte ainda pode fazer uma, né? Bola aqui pela parada. Trabalha a bola o time do Peixe. Bola ali com o lateral que entrou agora. O Rodrigo Ferreira. Ele sai da ponta, vem pro meio. Toca a bola aqui pra João Schmidt. Já passamos de 40, já o giro do placar pra você. 2-1 Peixe na ponta. Bola pra Sherman. Sherman vem pra fazer o cruzamento, virou. Trabalhou. Bola aqui na ponta. É pro Wendel. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga, tira a bola, volta. Volta pra Pituca. Pituca trabalha a bola no meio. Bola pro Wendel. Ele é grandalhão esse Wendel aí. A bola voltou pro Pituca um pouco mais atrás. Pra Schmidt pra Pituca. Pituca na ponta, trabalha a bola pra Otelo. Otelo pro Wendel. Chuteiras amarelas. Ih, quase! Se ele faz o passe pro Sherman, ia ficar na cara do gol. O tal do Sherman. A bola volta pro Santos. A Ponte marca do último quarto do campo. Né? A Ponte dividiu o campo ali em 4 partes e marca do último quarto do campo. Deixa o Santos jogar aqui atrás. Cá atrás o Santos joga. Billy Arce. Trabalha a bola aqui na ponta. Ele volta a bola pro Guilherme. Guilherme pro Gil, que na minha opinião era para ter sido expulso. Agrediu o Gé, mas tá no campo aí. Na ponta direita. Trabalha a bola para JP Sherman. Sherman vira o jogo. O meio. Ele toca a bola para Pituca. Pituca para Otero. O Santos só vai tocando bola. Canais Futebol Interior. Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. É isso. Faça isso. Você ainda vai pro céu ainda ajudando o Hospital do Câncer, o Hospital do Amor. Trabalha a bola. O time da Ponte voltava aqui com o Gé. Chega na marcação a zaga da equipe do Santos. Tira a bola pro Guilherme na ponta. Tentou fazer o passe pro Wendel muito forte. Foi um tijolo também do Guilherme, né? Aí a bola foi embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 42:30, 2,5 mais acréscimos para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. Te contei não, Vila Belmiro. 24ª rodada, abertura da 24ª rodada. A Ponte perde, o Santos vence. 2 Santos, 1 Ponte, Corsato. E na terça-feira o Guarani fecha a rodada. Às 9h30 da noite, encara o Coritiba no Brinco de Ouro da Princesa com transmissão dos canais Futebol Interior. O Gralac, ex-jogador, disputou 221 partidas e fez 25 gols, jogou até no Bordeaux da França. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Vem Guilherme, sai da ponta, trouxe a bola pra perna direita, quem manda ali, bateu pro gol. Pegou o goleiro Pedro Rocha, espalma o goleiro. Veio com curva, difícil, ele fecha os braços, dá um soco na bola. Quase que o Guilherme faz um aí, hein, Coral? E ele parece não cansar, né, Corsato? 44 do segundo tempo, correndo a todo vapor. Ali o jogador da equipe do Peixe, boa defesa do goleiro Pedro Rocha. Mais uma mudança no Santos, pra mim já tinham sido feitas as três paradas, mas tudo bem. Sai o número 15, Basso, autor do segundo gol do Peixe, para a entrada do número 2, Alex, zagueiro da base. 15, Basso, vai embora. Alex, número 2, já em campo. Só lembrando que de zagueiros, o Santos tinha o Joaquim, né? Titular, mas
está sendo negociado com o Porto de Portugal, não deve mais jogar pelo Peixe. É que ele fez 2 alterações, né? Ele colocou o Sherman e o Otero de uma vez só. E aí depois ele fez a segunda, né? Que foi a do Billy Arce com o Rodrigo Ferreira. E aí agora ele coloca o Alex. Futebol Interior. 5 alterações do time do Peixe, 44-30. Cara, mas esse árbitro aí, ele não vê nada, velho. O jogador do Santos meteu a mão na bola, ele foi marcar uma falta depois, porque o jogador do Santos fez a falta no Igor Inocêncio. E você falava do Joaquim, tem o Jair também, né, que tá sendo negociado. O Santos tá vendendo também o Jair pro futebol do exterior, por isso hoje não tá no jogo também. O Gralac tá dizendo aqui, Carlos, felicito você aí pela narração e os comentários também. Obrigado, viu, o Gralac? Seja bem-vindo aqui, tá? Você que tá com a gente no canal do YouTube Futebol Interior, inscreva-se no nosso canal. Sérgio Soares, cara, torcida da Ponte. No primeiro tempo a gente tava pé da vida com o árbitro. Você mais ainda. No primeiro tempo a gente tava pé da vida com o time. Isso. Né? Você mais ainda. Pé da vida com o time, né? Sim. Mas no segundo tempo nós estamos pé da vida com o árbitro. A arbitragem é ruim, mas não é por causa do árbitro que a Ponte tá perdendo, tá? Porque pra mim, na minha Mas visão... a arbitragem é ruim pro Santos? Teve um pênalti pra mim, na minha visão, no primeiro tempo, não sei se o Wendel vai concordar, pro Santos, que o árbitro não deu e o VAR poderia ter dado. Concordo também. Eu não achei que foi O VAR pênalti. poderia ter dado, mas vamos lá. Vamos lá. Ele tem uma dificuldade danada pra marcar falta pra Ponte Preta, sem contar que travou a Ponte em 2 lances aí, né? Tá certo que não seriam 2 lances de gol. Olha a Ponte. E vem Ponte, Matheus Regis ganhou essa bola, trabalhou bola na ponta pro Hudson, na meio pro Dodô, vai fazer! Gol! 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 Da Ponte! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Impossível sim! Improvável não! Saída errada do time do Peixe! Saída errada do time do Peixe! A Ponte pega essa bola! Matheus Regis põe a bola pro Dodô! Perna direita, ele bate canto direito! Canto direito do goleirão Brazão que nada pôde fazer! Dodô empata! Acho que eu troquei aí os adjetivos, né? Improvável sim! Impossível não! Tanto não é impossível que fomos buscar. Empata o jogo a Ponte. Dodô, 7 a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar da Vila. Santos 2. Acreditem se quiser. Ponte 2. O jogo não terminou, mas a Ponte com 10 empatou e vem Santos, tem que segurar agora, hein? JP Sherman vem pro cruzamento, lá na ponta esquerda, virou, trabalhou, bola pro Pituca, vem Matheus Regis, ganha essa bola pra Ponte, tira a zaga da Macaca, volta a bola pra equipe da Ponte, bola ali pro Gé, vem Gé na ponta esquerda, Dodô chega agora, Gil, vem na marcação do Gé, volta essa bola na ponta, bola pro Matheus Regis, fez a finta, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga da equipe do Peixe tira. Rapaz, que coisa louca, que jogo maluco, meu Deus, tem que fazer falta aí agora o Castro pra parar nesse lance, o jogo tá parado, o Coral, printa a tela aí, Dodô foi pra rede, Ponte 2, Santos 2. Honrando o verso do hino, raça de campeão, essa é a Ponte Preta jogando contra o Santos, com um jogador a mais, quando ninguém dava nada pra equipe da Macaca. Curiosamente, joga melhor com um homem a menos do que com 11 em campo. E a estrela do Gé também no lugar certo, na hora certa. Só resbala, que vira uma assistência pro Dodô. Chega batendo de primeira no canto direito do goleiro Gabriel Brazão, que se estica todo e não faz a defesa. Tá empatado o jogo na Vila Belmiro. Santos 2, Ponte Preta com Dodô também 2. E aí, Corsato, você explica? Cara, o Santos tá no ataque, narra aí, depois eu falo. Vem Santos, bola aqui na ponta esquerda, trabalha a bola o time do Peixe, bola aqui na ponta, bola pro Guilherme, Guilherme tá na ponta direita, ele sai da ponta, vem pro meio, o Dodô vem na marcação pra cima dele, ele volta essa bola aqui pro João Schmidt, Schmidt pro Otero, Otero no meio, já passou ali pro Billy, Arce pro Guilherme, Guilherme pro Billy, fez a finta, virou, trabalhou atrás, vai queimada livre, bateu pro gol pra fora! A bola passa e vai embora. Quem bateu essa bola foi o Rodrigo Ferreira. Isso.
bate pro gol, ela passa, vai embora, linha de fundo. O jogo vai até 51, que coisa, hein, Corsato? Cara, olha, é improvável, mas não é impossível. Eu falava que a Ponte melhorou no segundo tempo. O melhor jogador da Ponte no jogo é o Gé. A Ponte pode até perder o jogo, mas o Gé, ele faz o gol, dá assistência, é um cara que segura 2 zagueiros, né? E se o Nelsinho fosse ouvir eu e você e eu, a Ponte tinha tomado uma sacola. Mas é isso, cara, eu queimei a língua com gosto, mas eu tava pensando nos próximos jogos. Cara, esse ponto caiu no céu e tá caindo do céu pra Ponte. Não acabou ainda. Não acabou ainda. Mas mesmo que a Ponte não consiga a vitória, é pra dar muita força pro time na sequência do campeonato. E vem Ponte, bola com o Matheus Regis, entrou bem no jogo também o Matheus, hein? Fez a ponte aqui na ponta direita, o Dodô tá por lá, ele fez a finta, volta na marcação, vem o Rodrigo Ferreira, pegou no pé do Matheus Regis. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Pra você ligado aqui nos Canais Futebol Interior, a Ponte vai mexer de novo, daqui a pouco o Wendel fala. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Mexeu, Coral. Emerson Santos, camisa 8 no Hudson, camisa 80, substituição para ganhar tempo do relógio. Bola para a equipe do Santos, vem levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, tira, aí o Igor Inocêncio foi trabalhar, trabalhou errado, a bola voltou, vem bola para a equipe do Peixe, chegou o Matheus Silva, tira do jeito que dá, segura a bola aí, Ponte, segura a bola aí, Macaca, bola pro Dodô, Dodô sai lá da ponta, vem pro meio, vai tentar fazer o passe, tocou, bola pro Matheus Regis vem, olha, trabalha a bola na ponta direita e não há tempo pra mais nada, aponta o centro do gramado. O árbitro Sávio Pereira Sampaio, que até tentou bloquear a Ponte, mas não deu, né? Não deu. A Ponte foi buscar. Apita o árbitro, fim de jogo. Santos 2, Ponte 2. Pra você ligado aqui nos Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Vamos pagar o teaser? Vamos pagar o teaser pra gente já chamar o Wendel Coral. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Pois é, fim de jogo, cara. Que coisa louca. E a torcida do Santos tá pé da vida. Eu falei, eu não lembro se foi no final do primeiro tempo ou se já foi no segundo tempo, né? Eu falei, não, já foi no segundo tempo que a Ponte tinha feito 2-1. Eu falei, você já imaginou a Ponte empatar esse jogo com um jogador a menos? Como é que seria a história do Carille? Chama aí, Coral. Juliano falando. Estava controlado e aí cometemos uma falha no final. De momento é difícil, são 4 jogos sem vitória. Hoje a gente jogava dentro de casa, precisava tomar essa confiança. Nós fizemos bem boa parte do jogo. E o futebol ele não perdoa erro. E hoje nós erramos e hoje nós saímos com mais um resultado contrário dentro de casa. Tá aí, portanto o Juliano vai falar mais um pouco, mas está comentando, né? O 4º jogo aí sem vitória, vamos ouvir. Estou frustrado pelo desempenho da equipe, pelos últimos resultados. Apesar de nós estarmos lá em cima na tabela, a gente sabe que o torcedor está sofrendo e não é de agora, não é somente dessa temporada. E cabe a nós trabalhar para poder reverter e voltar a vencer. Pra gente encerrar. Tá aí, o Juliano vai pegar mais um pouco. Rapaz, tá falando ali o capitão do Santos que saiu no segundo tempo, hein? Vamos ouvir o Juliano, já tá falando até do torcedor, começamos, né? Termina, né? Vai. É isso, vamos lá. E agora ficar 4 partidas sem vencer. O futebol, a temporada, ela é difícil e é normal às vezes você ter essa oscilação. Você tem que reagir muito rápido, né? E nós não estamos conseguindo reagir da maneira que o torcedor espera. Cabe a nós se juntarmos como equipe, nos fortalecer para que a gente possa ter um resultado melhor no próximo jogo. O Juliano tá claramente ali, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas ele tá com uma cara de medo, cara. Eu não sei não, ele tá incomodado. Dá uma olhada ali, ó. Cara, e o Santos é líder do Campeonato Brasileiro da Série B com 40 pontos, mesmo com esse empate. A torcida tá puxando o negócio ali, que eu confesso que eu não sei. Isso aí pode dar, a Vila pode ser interditada. Porque os jogadores da Ponte vão ter que passar por ali ou não? Não, ali é do lado, Santos. Né? Dodô falando, vamos ouvi-lo. Da nossa equipe, desde o começo nós estava propondo o nosso jogo, que nós estava treinando no meio da semana. Graças a Deus ali
nós fomos muito felizes no segundo tempo, com a nossa luta, com a nossa garra, com a nossa gana. E graças a Deus conseguimos um ponto daqui, muito importante. O resultado de hoje dá mais confiança para a equipe conseguir quebrar essa sequência e triunfar, quem sabe, na próxima rodada? Sim, agora nós vamos jogar em casa, duas partidas muito importantes. Quero convocar a toda a nação ponte pretana. Nós contamos com o apoio de todos vocês e vamos para cima sempre. Tamo junto. Aí o Dodô marcou o 7º gol dele na temporada com a camisa da Macaca. Torcedor do Santos está muito irritado ali com o técnico Fábio Carilli. 4 jogos sem vitória para o Santos, 3 empates e 1 derrota. A Ponte chega ao 5º jogo sem vencer, né? 3 empates e 2 derrotas, Corsato. Eu via, né, na expressão, claro, a gente tá aqui no estúdio, mas tô vendo a imagem, né, do Juliano, e eu via que ele tava respondendo as perguntas, mas olhando para um outro lado e com uma cara de medo, né? A torcida do Santos tá tocando o terror na Vila Belmiro depois desse empate. E eu falei, né, agora lembrei aqui, eu falei depois que a Ponte fez o primeiro gol, eu, numa certa hora, falei assim, você já imaginou se a Ponte empata esse jogo com um jogador a menos? Como é que vai ser a vida do Carilli? Aí você pegou e falou da multa lá. Da multa. Eu vou até ver aqui se a informação é essa, mas me parece que é R$1 milhão se o Santos quiser mandar embora o Carilli. O Santos precisa pagar R$1 milhão. Ó, e é o seguinte, o futebol é caixa de fazer doido mesmo. Coisa de maluco. O Santos, tá certo que tem toda a rodada ainda, né? Sim. Mas se você pergunta, quem é o líder do campeonato? Não, sim, hoje é o Santos. Mas ele e olha o fuzuê danado que tá na Vila. É o Santos, né, Marcelo? O Santos não sai do G4, Eu abri fazendo a transmissão, né? E ó, a cara do Gil ali, por exemplo, né? Que a TV mostra nesse momento, né, os jogadores saindo isolados, como se tivessem perdido o jogo, né? Mas, cara, eu falei aqui no início da transmissão, e não é pra florear, não, que eu acho que pra mim o Santos é o maior time do mundo, porque teve o Pelé, cara. Então, pra mim, o Santos é a camisa mais pesada do mundo, né? Não é time pra Série B, né? Então a torcida tá ainda vendo aquele Santos, né? Não parou, talvez, pra pensar que o Santos tá jogando uma Série B e que 4 equipes podem subir, né? E o Marcelo falou aí, é verdade, mesmo que o Santos não sai fora do G4, né? Ele pode ficar na 4ª colocação, né, Marcelo? Porque o Novo Horizontino joga, Mirassol joga e Vila Nova joga. O Santos termina a rodada no G4, ele pode não terminar na primeira colocação. Porque, vamos lá, foi o que você falou, se esses times aí que estão com 40 pontos não ganharem, perderem os seus jogos, Novo Horizontino, o Mirassol tem 39, o Vila Nova 39, o Mirassol e o Vila Nova, mesmo empatando, não vai passar o Santos. Se empatar, não passa o Santos. O Novo Horizontino empatando, passa o Santos. Mas vamos lá, se Novo Horizontino, Mirassol e Vila Nova não ganharem, né, o Novo Horizontino precisa perder, o Santos permanece na primeira colocação. Então, olha o fuzuê que foi na Vila Belmiro. O Santos é líder do campeonato, só que o Santos vencia o jogo por 2-0. A Ponte tem um jogador expulso ainda no primeiro tempo e com 1 a menos a Ponte empata o jogo. E quando a gente falava do Nelsinho, até teve um torcedor aqui que falou que eu tinha que apoiar mais e criticar menos, né? E agora, se eu não puder falar também o que eu penso como torcedor e principalmente como radialista e jornalista, eu tô perdido, né? Mas, vamos lá. A Ponte empata o jogo, né, com o Dodô, certo? Que a gente tá pedindo no time já há um tempão. E ele colocou o Iago pra jogar, né? O Matheus Regis não vinha sendo o melhor dos melhores, mas, poxa, o Matheus Regis não entra no time e ele entra com o Iago de titular, né? Então, no primeiro tempo, a Ponte foi mal escalada. Agora, se a Ponte tivesse jogado o jogo do segundo tempo, vou dizer pra você, o Santos corria risco de perder o jogo. É que no primeiro tempo a Ponte simplesmente, né, abdicou do jogo, ou o juiz deixou, né, acabou enervando os jogadores. Não sei o que aconteceu, cara, né? Tem até um ouvinte que tá dizendo aqui que não deu tempo do juiz entrar na frente do Dodô, senão ele teria entrado e barrado o gol da Ponte. Porque hoje ele foi ruim, cara. Hoje ele foi péssimo. O pessoal tá bravo aqui até com a trilha. Tira a música de fundo, atrapalha. Diz aqui o Neuri Menezes, mas tá baixinho, pelo menos aqui no meu ouvido. Amélia Reste, melhor em campo, Hudson. Tem que votar no melhor em campo, hein? Votar no melhor em campo, ó. E tem gente que criticou o Hudson e eu falei que não passava pelo Hudson também, hein? Que o Hudson não era o problema. E tem gente já votando no Hudson como melhor em campo.
Cara, o futebol realmente é coisa de maluco, coisa de doido. Ah, não, hoje o melhor em campo é o Gé, pô. Tá, eu não tenho dúvidas. Pode até falar que é o Dodô também, porque fez o gol, né? Mas o que o Gé jogou hoje, cara, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo, primeiro tempo ninguém jogou nada, vamos combinar, vai. Primeiro tempo, olha, o Gé um pouquinho, você falou do Iago Dias aí, eu não achei que o Iago Dias fez um mau jogo, daqui a pouco a gente vai falar mais, mas só que o segundo tempo foi outro, né? O segundo tempo a Ponte, uma palavra, a Ponte marcou. Akira Miyamoto, tá comentando aqui que o Neuri falou que tirou o Risso, acabou a falha do lado esquerdo. Bem observado o Neuri, melhorou o time. Marco João Carvalho, já marcou um e deu passe pro Dodô. Acho que o time tem que jogar assim, João Gabriel e Dodô. Só que o João Gabriel já tomou o terceiro cartão amarelo. Informação do repórter, o Wendel Coral não joga ou não estará à disposição contra a Chape. Akira Miyamoto, exato Neuri, isso vem mal. Amélia Reis, Corsato, na frente só tem o Gé e o resto. Eu gosto, cara, eu gosto do futebol do Matheus Zé, apesar de... né, ele é um cara que entrega. Acho que o Everton Brito também tá jogando bem, não tava hoje. Gabriel Novaes também jogou bem segundo tempo. Gabriel Novaes jogou bem, tanto que a jogada do gol começa com ele. O Iago Dias não é ruim, é um daqueles jogadores nota 5 do elenco da Ponte, 5/6, sabe? Mas eu acho que o Iago tinha que estar atrás do Matheus e do Dodô. E nesse momento ele entrou titular. São essas as minhas questões, entendeu? Então, você falou assim, ele escalou o time errado no primeiro tempo, né? Eu também concordo com você. Só que no segundo tempo ele só tirou o Gabriel Risso e inverteu o Igor Inocêncio com... Não, ele tirou o Dodô, pô. Não, ele colocou o Dodô. Não, ele volta no intervalo, Carlos, só com uma alteração. Não, sim, mas depois ele arruma. A Ponte empata com o Dodô em campo. A Ponte empata, mas o Dodô entrou depois de 30 minutos. O Dodô entrou com 32. Então, vamos lá. Mas então ele volta no intervalo e a Ponte melhora no segundo tempo. Não, quem entrou com 32 foi o Matheus Regis. A Ponte melhora no segundo tempo, mas a única alteração que ele faz no intervalo, ele tira o Risso, ele coloca o João Gabriel e inverte o lateral, né? E a Ponte melhora no segundo tempo. Com o Hudson jogando mal no primeiro tempo, Castro jogando mal no primeiro tempo, a dupla de zaga não achando, a Ponte não estava marcando no primeiro tempo. No segundo tempo, com um jogador a menos, a Ponte começou a marcar os jogadores do Santos. A Ponte começou a incomodar a marcação. Como é que explica isso, Corsato? Vamos lá, vou jogar essa batata quente aí na sua mão. Como é que explica isso? Com 11 em campo, no primeiro tempo, a gente não estava conseguindo marcar o Santos. E com 10 em campo, a Ponte marcou o Santos. E vou falar pra você, depois que o Santos tomou o segundo gol, teve uns 2 contragolpes ali. Tá certo, o Santos tentou, mas que eu falei, se acertasse o passe, a Ponte talvez tivesse virado o jogo. Pra mim o primeiro jogador, a gente não começou a eleição ainda, vai começar daqui a pouco, é o Gé, e depois o que vai ter mais nota, na minha opinião, é o goleiro da Ponte, que fez boas defesas, o Pedro Rocha. Carlos, eu falei aqui, o que explica? Assim, vamos lá. Primeiro tempo, a Ponte com 11 contra 11, a Ponte não marcava o Santos, a Ponte deixava o Santos jogar livre. Quantas vezes, das poucas que você mencionou, falei... Pouco, no primeiro tempo foi muito pouco, no segundo tempo eu interpelei mais. Mas no primeiro tempo, cara, o meio campo do Santos, você não pode deixar Pituca, João Schmidt, que você falou que é um baita de um volante. Eu gosto, cara. O Juliano foi, e eu concordo com o senhor, se o Juliano jogasse 10 jogos contra a Ponte Preta, ele ia fazer pelo menos uns 15 gols. Ia ser artilheiro do Brasil. Ele ia ser eleito o melhor jogador do mundo, né? Porque ele joga muito contra a Ponte Preta. Olha lá, na Sport TV a gente tá vendo, os caras colocaram, isso eu nunca tinha visto isso, juiz atrapalha a finalização e desarma Elvis. A gente não pode ser engenheiro de obra pronta. Mas aquele lance podia ter um roteiro completamente diferente a partida. Não, eu não sei se o Elvis ia fazer o gol, mas tudo bem. Tô com o Coral e tô com você, a gente não sabe o que ia acontecer, mas o juiz não tinha que estar lá. Não, e eu falava... Ele podia isolar, mas podia fazer o gol também. E ele tava assim com uma pontinha de mais... boa vontade pro Santos do que pra Ponte Preta. Mas vamos lá, só pra responder a pergunta que você me fez. Ser mais sucinto na resposta. A Ponte marcou mais no segundo tempo, Carlos. E aí o Nelsinho foi... Aí a gente tem que falar do treinador. Sim. Porque quando a gente acha que ele erra, que não dá certo o que ele faz, a gente fala aqui. Sim. E quando ele acerta, no primeiro tempo. E quando ele acerta, a gente tem que falar também, porque senão vai parecer perseguição e não é, né? Mas no segundo tempo, o Nelsinho acertou o time que ele fez. Ele colocou 4-4-1. Falou, Gé, você vai segurar 2 jogadores. Aí a sobra que o Santos tinha em campo, ele deixava o Gé um pouco mais adiantado.
O Gé, ele ficava muito mais isolado do que os homens do meio campo. Mas aí a Ponte começou a marcar os jogadores do Santos. A Ponte começou a pressionar o Juliano, a Ponte começou a pressionar a saída de bola do Schmidt, do Diego Pituca. O Guilherme, quando o João Gabriel entrou, ele encostou mais no Guilherme, né? Ele começou a marcar mais o Guilherme. Então a Ponte marcou mais. Esse é o problema da Ponte Preta. A Ponte Preta marca muito de longe. Os jogadores da Ponte observam os jogadores adversários jogarem. E quando no segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, a Ponte marcou mais, a Ponte se preocupou em marcar o Santos, aí a Ponte começou a dar trabalho pro Santos. Tá certo então. Bom, daqui a pouco acho que tem palavra do Nelsinho hoje, hein? Vamos aguardar, deve ter, né, sim, Coral? viu, Corsato? Deve ter. Ponte empatou 2-2, tomou 2 gols no primeiro tempo, não jogou nada no primeiro tempo. O primeiro tempo da Ponte foi o exemplo da Ponte Preta contra o Operário e o exemplo da Ponte Preta contra o Amazonas. Primeiro tempo, time desorganizado. Segundo tempo, time organizado. Time organizado, o técnico arrumou, consertou o time e a Ponte foi buscar um ponto importante. Olha, a Ponte vai a 29 pontos e a Ponte pode diminuir ainda mais essa diferença aí, né? Ter ainda diminuído mais ainda essa diferença pro Z4, porque a Ponte começa a rodada com 6 pontos, né? E ela pode ficar a 4 pontos do Z4, mesmo com esse resultadaço. Contra o Santos, a Ponte empata pelo placar de 2-2 com a equipe do Peixe. Ó, na Valinhos FM nós vamos até a meia-noite, tá? Então já o Marcelo entra com o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Jornada esportiva para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Chame pelo WhatsApp, anote o WhatsApp, é fácil para pedir, viu? 99788 3821. Aí você salva uma vez só e já era, como diria o Corsato. 99788 3121. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercapri e ajude o Hospital do Amor, o Hospital do Câncer de Barretos. Hora da Macaca toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Daqui a pouco voltamos. O Marcelo vai comandar o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. No YouTube, vamos ficar até 30 minutos do sabadão no ar na Valinhos FM até a meia-noite. Eduardo Rodrigues, o Bolacha, na mesa de som, mesa de áudio e vídeo também aqui dos canais Futebol Interior. Marcelo Corsato comigo nas redes sociais, também no Placar ao Vivo e o Wendel Coral nas reportagens. Em 3 minutos, voltamos com o fim de jogo no comando do Marcelo. Ele já vai vir com o melhor em campo, o melhor de Ponte Preta no jogo, Ponte 2, Santos 2. Já, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor.
Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossado. Muito bem, faltando 15 minutinhos para meia-noite. 15 para meia-noite, a Ponte Preta. Rapaz, primeiro tempo péssimo. Bom segundo tempo, consegue empatar com um jogador a menos. Elvis foi expulso no primeiro tempo. A Ponte empata com a equipe do Santos da Vila Belmiro pelo placar de 2-2, jogo que abriu a 24ª rodada da Série B. Amanhã teremos Novo Horizontino e Vila Nova, Chapecoense e Botafogo, jogo que interessa a Ponte Preta, CRB e Avaí, jogo que interessa também a Ponte Preta. No domingo, 4 da tarde, Amazonas e Ceará, Goiás e Paysandu. Amazonas e Ceará também interessa a Ponte por causa do Amazonas, Goiás e Paysandu por causa do Paysandu, Sport Ituano por causa do Ituano. Já é na segunda-feira. Na segunda-feira também outro jogo que interessa a Ponte, Operário pegando a equipe do Brusque. Na terça-feira, Mirassol e América, e fechando a rodada, o Guarani, na terça-feira com transmissão dos canais Futebol Interior, encara o Coritiba. O Wendel Coral fica atento aí para a entrevista coletiva, né, para fala do nosso treinador Nelsinho Batista, que mitou no segundo tempo e conseguiu arrumar o time com 1 a menos. Empatamos com o Santos. Será que no jogo contra a Chapecoense sexta-feira entrar com 10 é a receita? Não. Porque olha, no primeiro tempo com 11 não jogou nada, no segundo tempo com 10 empata o jogo, mete 2 gols, e o Santos não tomava 2 gols no campeonato há 2 meses. A última vez que ele tomou 2 gols foi num jogo contra o Novo Horizontino. Enfim, Ponte Preta conseguiu um empate na Vila Belmiro, 2-2. Vamos abrir então o Melhor em Campo? Vamos com o Melhor em Campo aqui na Valinhos FM e também nos canais Futebol Interior. Agora, o Melhor em Campo, o craque do jogo. Vamos ver, Carlos, se a gente consegue, né, terminar o Melhor em Campo antes de sairmos da Valinhos FM. Vamos lá então com a votação. Você quer que eu anote? O que você quer fazer? Vamos lá, eu falo e você anota. Pode ser? Pode ser. Carlos Lemos Matozinho, eu vou na segunda, depois desse empate no estádio. O Dodô chamou, hein? Os caras merecem pelo segundo tempo, sim. Cara, tá todo mundo... Eu vou ter que falar isso antes. Ô Bolacha, o pessoal pegou no pé aqui do árbitro e da nossa música de fundo, cara. Isso aqui tá mais alto. Eu posso cortar 0 que ela vai... Então corta ela, então. Então corta ela e boa, né? A gente soltava o hino aqui, dance aqui da ponte aqui, pela outra máquina aqui que dava certo. Mas, ó, o João Limírio Neto tá falando da música. O pior em campo Carlos foi a trilha. Lemos pior em campo foi a trilha, então, pelo jeito. Alta. A Carlos Lemos Matozinha, coloca o hino da ponte. Bem baixo. Essa música de fundo aí tá irritando. O Neuri Menezes também falou a mesma coisa. Bom, vamos bora lá então. Caiu a trilha. A trilha caiu. A trilha caiu. Vocês, gente, mas amor no coração. Vocês estão derrubando a trilha. Eu tô com medo do dia que eles pedirem pra me derrubarem. Aí Hudson, lascado. Um monstro. Primeiro voto pro Hudson. Quem votou no Hudson? Amélia Rest. Vou colocar só a Amélia porque eu não vou saber escrever o sobrenome. Valeu, Rest. R-E-S-T. Roberto César Santos. Dodô tem estrela, mas não votou no Dodô, não. O Matozinho votou em quem? Não votou em ninguém? Não, ainda só reclamou da trilha. Até o Hudson melhorou, diz ele aqui. Melhorou no segundo tempo. Eu falei primeiro que ia empatar. Tá dizendo ele. Eu falei que dava pra empatar, a Renata Dalgalo. Se o Carille perdeu o emprego é culpa do Corsá. Tô louco, tá dizendo aqui o Paulo Santos. Tem que pagar a multa lá, viu? Te amo, Ponte. Vamos ver aqui mais. Contra tudo e contra todos é Ponte. Tá dizendo aqui o Roberto César Santos. Wilson na Rocha, melhor em campo, Elvis. Não, mas ele tá zoando, né? Foi decisivo na partida.
Eu vou colocar aqui, Wilson da Rocha Elvis. Ele escreveu aí, ué. Que mais aqui? Elvis tá fora do próximo jogo, hein? Marcelo está com a camisa do Santos escondida hoje, diz aqui o Matozinho. Não, eu não vou tirar o que eu tenho por baixo, porque eu não tenho nada por baixo. Eu não vou ficar pelado aqui, né? Não, mas é porque acho que ele tá... Eu acho que é porque ele tava falando dos comentários, talvez seja, né? Mas não é não, Matozinho. Eu acho que é isso, todo mundo tem o direito de falar e pensar, e outras vezes o pessoal acha que eu estou completamente errado, como teve um torcedor da Ponte que falou que eu devo, né, ao invés de criticar, eu tenho que apoiar e deixar para a torcida criticar. Hoje eu errei até o chocolate. Mais uma vez vou falar, futebol se ganha no meio campo, quando o meio campo começa a correr, marcar, a Ponte melhorou. Sempre assim, gente, vocês não estão votando, né? Porque o João Gabriel não entra. Aparecido Alves, melhor em campo, não tem como não votar, diz aqui o Aparecido Aleluia! Alves. Murilo Melo, melhor em campo, deu a arrancada para o primeiro gol e fez o pivô do segundo. Igor Inocente tem que ser lateral, esquerdo até o final. Eu já falei isso aqui, tá? Eu colocaria o João Gabriel na direita e o Igor na esquerda. Neuri Menezes, melhor em campo. Akira Miyamoto, melhor em campo. Renata Dalgalo, Fábio Fernandes, Edson Cláudio. Fala mais devagar, pô, peraí. Edson Cláudio. Fábio Fernandes, você marcou? Já. Renata Dalgalo. Também. Áquila também, Neuri, Murilo e Aparecido. Murilo também, o Neuri também você marcou? Marquei. Melhor em campo. Fábio Almeida, Tem dois Fábio, então. Isso, o Fernandes e o Almeida. Celso Fittipaldi, foi decisivo. Melhor em campo hoje. Celção. Júlio César Guevara, eu voto no O Celso não tá na transmissão lá hoje do Grigo? Eles só fazem jogos em casa. Ah, é? Marcos João Carvalho, Não vai falar isso, não. Esse é bolacha, cara. Ô, bolacha, você derruba a transmissão. Cara, foi tão voluntário que ele falou, velho. Eu sou apaixonado por eles. Vai, cara. Os caras lá, pelo amor. Marco João Carvalho, marcou aí? Pô, velho. Marcou o Marco João Carvalho? Tá no nosso coração, cara. Marquei, pô. Se fosse o expulso, o mundo iria acabar. Agora o Elvis tá dizendo o Fábio Almeida. Verdade, viu, Fabião? Pedro Rocha foi bem de novo. Ele é bom goleiro. Ninguém votou no Pedro Rocha, cara? Não, ainda não. Edson Cláudio, não dá mais pro argentino na esquerda. Hoje eu acho que ele tem que ser banco. Wilson Correia, Marcelo, deu pênalti inexistente pro Santos. Estranho, não? É a opinião dele, Wilson. Opinião dele. Mas... Como assim? Não entendi. Explica. Por isso o pessoal tá falando que você tava com a camisa do Santos por baixo. Cara, eu tô sem nada, velho. Não, mas não é isso. Não faz isso, cara. Não é isso. O que eu tô dizendo, Marcos, que eles estão querendo dizer é que você, por exemplo, tá falando do pênalti do Santos lá. Que eu achei que não foi. Eu achei que não foi nada. Eu achei que foi. O Wendel Coral também achou. E o Wendel só tá com a camisa do Portal, ó. Pois é, Marcelo, mas você é Ponte Pretano. Você é Ponte Pretano. Você é Ponte Pretano. Você representa a torcida da Ponte também aqui no microfone. Mas foi minha opinião. Quando a gente fala, eu sei, é igual a opinião do Ricardo, o nosso ouvinte lá no primeiro tempo, que falou, talvez, Ricardo, é duro, cara, você narrar o jogo do time que você torce. Você fica azedo. Porque, eu vou falar pra você, vou contar um negócio pra vocês aqui. Eu e o Marcelo, a gente já vinha contra. O Wendel não, porque o Wendel é um fanfarrão, né? Pra ele, o Wendel é o seguinte, ele fala toda hora que a Ponte vai perder, mas sempre aposta na Ponte. Mas fala que a Ponte vai perder. Então o Wendel eu já tô acostumado. Mas eu e o Marcelo, vamos devagar hoje. Eu usei a seguinte frase. Vamos devagar hoje que a bucha vai vir grande. Sim. Cara, eu tava ciente de que a Ponte ia perder. Mas você sabe, assim, o primeiro tempo da Ponte foi um horror, cara. Então, assim, perder é uma coisa. Por exemplo, ontem no futebol de quinta, eu tava num time que era fraco. Mas a gente perdia, mas perdia suando, né, Corsato? Perdia correndo. Então você não fica bravo. Agora, você achar que vai perder, mas não vingar, não der raça. Então, assim, a mesma coisa pro Ricardo, a gente pede até desculpas pro ouvinte de, às vezes, não falar o que você quer que a gente fale, né? Mas, por isso que o chat é aberto para você falar. Para você falar. Mas do mesmo jeito que o Marcelo deu a opinião dele falando que não foi pênalti, e ele tá com a camisa da Ponte. Não, eu falei que foi, na minha visão foi pênalti.
Eu que tô falando que não foi pênalti, né? Mas eu critiquei no primeiro tempo, né? E talvez, você tem que coisar mais, porque ponto. Chupa a Corsata, a Ponte empatou. Cara, eu queria que fosse assim pro resto da minha vida. Pro resto da minha vida, eu criticasse no primeiro tempo e no primeiro tempo a gente levasse o jogo. Caiu mais 2 votos aí. Lembrando que a gente não vota em jogadores do Santos. Aqui a transmissão é pra Ponte Preta. Fábio Almeida, Pedro Rocha foi bem de novo. Edson Cláudio, já li essas daqui, né? Fábio Almeida, Wilson Corrêa, melhor em campo do Santos foi o árbitro. É que a gente não vota no melhor em campo. Você tem que ir do DJ Digo pra baixo, que você não leu ainda. DJ Digo, melhor em campo, Gé, já coloquei aqui. Tá, o Juliano, o SF, Juliano, mas a gente não vota em jogadores do Santos. Se ele quer dizer do Santos, pra mim o melhor em campo foi o Juliano, do Santos também. Sim, contra a Ponte ele joga pra caramba. Ele é bom jogador. Bom jogador. Wilson Corrêa, melhor em campo do Santos já li. Fábio Fernandes, o Gé sem base, que nem falam do futebol, assim como o Moisés. O Gé sem base, que nem tanto falam do futebol, assim como o Moisés. Ricardo Silva, Matheus Silva. Esse não tinha nenhum voto ainda, hein? É o Ricardo aqui que votou. Valeu, Ricardo. Obrigado pela audiência, viu, meu querido? E às vezes a gente pede perdão aqui por, às vezes, não conseguir expressar e falar o que a torcida da Ponte quer. Porque, assim, a ideia de fazer esse canal aqui, do canal do Futebol Interior, era de ser a voz da torcida da Ponte, mas nem sempre a gente consegue falar tudo que todos os torcedores querem ouvir, né? Mas é duro, cara. Quando a Ponte perde, eu vou falar uma coisa pra você, viu, cara? É difícil segurar a emoção. Marco João Carvalho, a primeira parte eu vou cortar. Acabou o jogo 2 minutos antes, daria pra virar. Eu percebi isso também, viu, Marcos? A Ponte marcou nos acréscimos, o juiz acabou o jogo quando a Ponte estava armando o ataque. O Santos sentiu o gol. E a defesa do Santos estava perdida. E eu deixei ele ganhar 85. Ô, Marcão, deixa eu falar uma coisa pra você. Ele tava com muito pouca vontade pra Ponte. Muito pouca vontade pra Ponte. A história do Elvis, vocês podem até criticar. O Elvis foi reclamar. Cara, o Elvis é capitão do time. Não, mas não O Elvis é o capitão do time. O Elvis a gente tem que abrir parênteses pra ele. E o senhor Gil quase que tira o jogador da Ponte em campo. A agressão, que o jogo já tinha parado, o Matheus Regis, e ele nem falta deu, né? Se fosse o jogador da Ponte naquela hora, eu acho que ele dava falta e cartão. Tinha sido expulso. Não sei se ele expulsaria, mas dava falta e cartão. O Edson Cláudio, vocês precisam ser igual uma rádio da torcida do Vasco. Os caras descem a lenda, a lenda, sem papas na língua. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Primeiro tempo o narrador desceu a lenha, filho. Depois você volta aí no vídeo aí, ué. Aí ele tá falando igual a rádio do velho gremista. Juizão apostou no Santos hoje, tá dizendo Murilo Melo. Eu apostei na Ponte e perdi, mas eu tinha uma possibilidade de apostar, se desse empate, devolvia a casa, devolvia o dinheiro. Só que aí eu ia ganhar menos se a Ponte ganha. Nós não temos nenhuma casa de aposta que patrocina a gente, vocês estão falando muito de aposta. Não, eu tô falando aqui só por falar. E eu cancelei isso, falei, não, eu vou ser guloso, né? Eu quero os 8.5 de odds. Você é guloso? O Wendel é, cara. O Wendel é, velho. Se eu mostrar a aposta que eu ganhei aqui, vocês vão gostar. Não mostra não, porque vai aparecer a carteira de aposta. E outra. Eu perdi, tá? Nós temos 2 minutos pra fechar lá na rádio, então vamos fechar aqui com o melhor em campo lá na rádio. Pelo ouvinte aqui, um voto pro Matheus Silva, então o Gé já tem 1 ponto. Marcelo, vai, rapidinho aqui pra gente fechar lá no FM. Tá? O meu voto é pro Gé. E o seu? O Coral? Dodô. Gé. Então, eleito na Valinhos FM nos canais Futebol Interior, o craque do jogo, 1 gol, 1 assistência, segurou a zagueirada do Peixe hoje. Gé, aqui nos canais Futebol Interior. O melhor em campo, o craque do jogo. Bom, 11 da noite, mais 58 minutos, vamos encerrar aqui na Valinhos FM. Vamos fechar meia-noite, pede aí os destaques rapidinho, né? Fecha meia-noite em ponto. Então, mas já são 11h58. Sim, dá pra fechar. Então, é isso que eu ia fazer, se você não me interpela. Tá. Mas tá numa fase ele, hein?
tá numa fase. Uma hora o Pedrão pegou uma bola, ele falou, alá, Carlos Corsato. Ó, vou falar uma coisa pra você. Mas na manchete ele não gostou, né? Não. Eu não sei fazer aquilo. Concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Ô, Coral, um rápido destaque final aí da Ponte Preta e do Santos nesse jogo que a gente transmitiu na Valinhos FM. Santos que volta, pelo menos provisoriamente, à liderança da competição com 40 pontos, ultrapassando o Novo Horizontino nos critérios de desempate, enquanto a Ponte chega ao quinto jogo sem vitória, mas fica o sabor de vitória pelas circunstâncias que a partida aconteceu. Então a Ponte segue na 13ª posição com 29 a 7 de distância para a zona de rebaixamento, mas claro, com toda a 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ainda por acontecer. Só para não deixar a informação pro você que tá na Valinhos FM, a multa rescisória para o Santos mandar o Carille embora não é 1 milhão, não, são 2 milhões, tá? São 2 milhões de reais para mandar o Carille embora, que tem 67,8% de aproveitamento no Santos. Carlos, o seu abraço aí pra galera da Valinhos FM. Valeu, para você que ficou com a gente na Valinhos FM, só lembrando que no período eleitoral, as jornadas na Valinhos FM com período mais curto, tá? Espaço mais curto, meia hora antes, meia hora depois, para dar tempo de colocar as inserções partidárias aí, tá bom? Você que ficou conosco na Valinhos FM, segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca, que no primeiro tempo ia ser uma hora pra meter a boca, né? No segundo tempo, mudamos tudo a história. Segunda-feira vai ser uma Hora da Macaca legal e eu conto com você no YouTube, Hora da Macaca. Muito bem, um abraço então pra você da Valinhos FM, a gente continua aqui no YouTube. Bora lá então, mais 30 minutinhos, lembrando que a gente tem os comentários, né, finais aí lá pro YouTube e também pro Instagram dos canais Futebol Interior, mas tem provavelmente a fala do Nelsinho Batista, se ele falar a gente vai trazer para você que tá aqui no nosso fim de jogo, tem a ficha técnica do jogo e a gente vai dar as notas do jogo, só que eu tenho que pagar mais um intervalo, né? Eu tenho que pagar mais um intervalo, então o senhor Bolacha, o nosso sincerão da transmissão, solta aí o comercial, a gente volta já, Bolacha. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão!
Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Cossato. Muito bem, estamos de volta. Faltando nada, já são 3 minutos de um novo dia. Já estamos no sábado, 31 de agosto de 2024. Não. Já que você quer falar faltam 23 horas e 57 minutos pro domingo. Pro novo dia. Ou então faltando 57 minutos para 1h da manhã. Pode ser também. Meu Deus do céu. Muito bem. Você vai dormir tarde hoje, Marcelo? Tarde já tá, né? Não, já tá. E amanhã eu acordo cedo. Hoje eu acordo cedo, hein? Mesmo, cara? Hoje eu acordo cedo. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro Murilo Melo. Desculpa, o Elvis joga muito, mas ele no jogo é muito chato, abre muito o braço, reclama demais. Eu também acho. E ele é capitão do time, né, Murilo? Ele é capitão do time, tem que ter um pouco mais de cabeça no lugar. O Carlos Lemos Matosinho, eu entendi, brincadeira. Aliás, aqui, tudo que a gente fala aqui é brincadeira, viu, gente? A gente tenta passar a informação do jogo de um jeito de torcedor, pelo menos eu e o Carlos, o Wendel não, mas eu e o Carlos. O Wendel tá mais focado na informação, na notícia. Eu e o Carlos, a gente tenta narrar o jogo com a cabeça do torcedor, né? Passando a emoção do torcedor, entendeu? Tentamos fazer um jeito diferente. Mesmo quando a Ponte tá perdendo, a gente tenta dar uma leveza no bagulho, porque senão ninguém aguenta, cara. A ideia da transmissão pró-Ponte e a transmissão que fazemos aqui pró-Guarani na empresa é essa, é fazer com que você se sinta representado. Cara, nada contra, pelo contrário, né, as transmissões neutras e das rádios aqui de Campinas, que são muito boas, né? Mas qual seria a intenção da gente fazer, eu pelo menos penso assim, uma transmissão igual às outras, né? Pra gente tentar entrar de uma outra maneira. Você tem que ser um pouco diferente, porque eu entendo que para fazer igual as grandes já fazem, né? As renomadas já fazem, então se você quer... E muito bem, aliás. Muito bem. Eu digo que a imprensa de Campinas ela é uma das melhores do Brasil. Uma das melhores do Brasil. E Ponte Guarani, né, além da torcida, só existem ainda porque tem gente que cobra. E gente da imprensa também. Porque senão, vou falar, viu? E olha que fizeram o que fizeram com os dois times, né? Mas a ideia do canal é esse, tá? A ideia é transmitir de um jeito como se fosse o torcedor pontepretano, que não é nada novo, né? Tá cheio aí, aqui na live, aqui deram vários exemplos. Essa do Grêmio eu confesso que eu não conhecia. Eu vou tentar procurar aqui. Não, tem algumas, né? Só que assim, eu acho que às vezes são opiniões. A gente sai do tom, no primeiro tempo eu achei que o Carlos saiu do tom, teve jornada que eu saí do tom também. Às vezes a gente passa do ponto. Então, assim, é claro que a gente vai errar. Eu errei hoje aqui até o chocolate, velho. Então é o seguinte, eu sou totalmente maluco, não, cara. Você não errou, você deu uma aula do chocolate. Mas era Galac, não Gralac. Mas, Marcelo, pelo que foi o primeiro tempo, né, as circunstâncias e tudo mais, acho que qualquer um teria o mesmo ponto de vista. O primeiro tempo da Ponte foi o primeiro tempo do jogo contra o Operário. Amazonas. Perfeito. Mas do Operário ainda foi pior, cara. Sim. Eu comparo o jogo da Ponte contra o Operário com o jogo do Santo André. Que foi o pior jogo da Ponte. E o Nelsinho sabe disso. E o primeiro tempo o time não estava arrumado em campo. O time estava disperso. O Nelsinho precisa arrumar a história da reclamação da arbitragem. Porque os árbitros são ruins mesmo. E eles não erram porque eles querem roubar na Ponte Preta. Não, é porque são ruins mesmo, sabe? Mas devia errar pro lado do adversário também, né? Então, na minha opinião, errou. Eu acho que aquilo lá não foi pênalti, não. Então, você acha isso? Beleza. Mas assim, então, focar mais no jogo, sabe? E assim, a crítica, eu gosto muito do Elvis. Se eu tivesse um filho homem, não vou ter mais, né? Não ia se chamar Elvis. Elvis, já falei isso na final da Série 2. Eu vou falar aquilo que eu falei na final da Série 2. Jogo, e pra ficar bonito no ao vivo eu errei, né? Improvável impossível não.
Não, então, mas não tenho mais essa intenção, né? De ter filho. Já tenho 2 meninas lindas, que são o meu orgulho. Não sei se eu sou o orgulho delas, mas são os meus orgulhos, as minhas 2 filhas. Se eu tivesse um filho e ele fosse homem, ia chamar Elvis. Já tava certo, né? Gosto do Elvis, sou apaixonado pelo Elvis, mas o Elvis hoje pisou no tomate, né? O pior em Campo da Ponte hoje foi o Elvis, né? Mas só que assim, isso aí tem que arrumar, tem que consertar. Vamos com as notas do jogo, então? Solta a vinheta aí, Sincerão Bolacha. Eu posso soltar. Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. O Bolacha, qualquer coisa, se travar o bagulho aí, deixa que eu faça a vinheta. Igual aquele narrador do YouTube lá, o cara faz a vinheta, faz tudo. O cara faz tudo. As notas... Bolacha, tá muito sincerão. Nosso Celso Bolacha. Fittipaldi, ele quer saber o que o Bolacha anda falando. Não dá, cara. Não dá. Não dá pra falar. O Bolacha é que agora Mas ele tá em outro patamar. Mas na CBN, no programa de esportes, quando era o Maciarelli, o Bolacha entrava com as suas pitadas. Não, o Celso, não dá, a live sai do ar, Celso. Deixa quieto isso aí, vamos deixar o menino. Centrar, né? Não dá. O Bolacha não é a Vox, mas é demais. Carlos Corsato, você passa o jogador e eu e o Wendel Coral vamos gabaritar. Por favor, me chame primeiro pra dar a nota, viu? O Wilson Correia. Por que você primeiro? Tá bom, então chama o Coral primeiro. Tá, mas rapidinho aqui, o Wilson Por que Correia. eu primeiro? Marcelo, ele era só contra a ponte. Sai de cima do muro. O Wilson Correia tá dizendo aqui. Murilo Melo, todos que torcem pra ponte estavam nervosos com o futebol apresentado no primeiro tempo. Vocês são feras. Obrigado, Murilo. Fábio Almeida, fui goleiro e fiz várias defesas no Campeonato Amador. Luiz Simas, melhor em campo, um monstro. Fábio Almeida, a defesa do Pedrão de Manchete foi pensada, porque o chute do Otero foi forte e não dava para encaixar e nem espalmar. Esse recurso foi o correto pela velocidade da bola. A bola vem sem peso, né? Mas vem muito rápida. Fábio Almeida, em você eu acredito que você foi goleiro, foi bom goleiro. Mas o Carlos comigo? Não, mas pelo amor de Deus. Ontem eu fiz um bom jogo. Vamos lá, para as notas do jogo então. Pedro Rocha, você quer que eu comece com você? Não, é com o Wendel Coral, porque ele indagou por que com você. Mas, então vai ser com o Coral. Era só para ele falar que sim, aí eu falar, então fala, Wendel, só nota. Sincerão, vai. Vai, Bolacha lá. Não, vamos botar o microfone. E o Nelsinho, nada ainda? Nada ainda. Não, ele vai querer ganhar cachê duplo. Ih, então não. Tá ruim a coisa. Então podendo. Vai, ô Coral, nota do Pedrão, pô. Pedro, agora não consegue, vai você então. Cara, olha... Não, 5. Pedro Rocha, 5. Eu vou... 5? Eu vou dar nota 7 pro Pedrão hoje, cara. 6 de média. Igor Inocêncio. 5. Igor Inocêncio? Se a gente for contar o primeiro tempo, né? Não, o primeiro tempo foi horroroso. Então, a gente tem que contar isso daí. Então, ele foi mal no primeiro tempo, bom no segundo tempo, de lateral esquerdo. Que eu acho que ele joga melhor de lateral esquerdo que de lateral direito. Já falamos isso várias vezes. Você deu nota 5? Sim. Eu vou dar nota 6 pra ele. 5,5 de média, Carlos. 5,5 de média. Matheus Silva. Não gostei da dupla de zaga da ponte, 4,5. Cara, no primeiro tempo, de novo, né? Ó, as notas vão ser na média dos 2 tempos aqui, porque não foi o jogo todo, né? Então ele deu 4,5, eu vou dar 5,5, Carlos. 5 de média. Sérgio Rafael. 4,5. 5,5. 5 de média. Gabriel Risso. Jogou um tempo só, tendo em vista que foi o primeiro tempo que a ponte foi ruim. 4. 3. 3,5 de média. Que ele só jogou um tempo. Se ele joga o segundo tempo, ele ia melhorar a média dele. Será? Ia. Não, né? Ia, porque ele tá... por exemplo, o primeiro gol do Santos não saiu do lado dele. Ou saiu do lado dele? O primeiro gol do Santos foi do lado... Foi do lado esquerdo. Os dois foram do lado esquerdo. O primeiro gol do Santos é com o Guilherme cruza. Aí de cabeça o Wendel ajeita pro Juliano. Lado esquerdo do Santos, lado direito da Santos, Ponte. Então, ele não teve culpa nos gols. É que no primeiro gol, é ele que faz a marcação do jogador do Santos, né? Quando a bola vem cruzada. Mas enfim, eu continuo com a minha nota que eu dei pra ele. Então a média do Risso foi 3,5, né, Carlos? 3,5 a média. Eu tô anotando aqui pra gente falar na hora da macaca. João Gabriel. João Gabriel entrou no lugar do Risso, né? O João Gabriel é bolão, cara. Esse menino é muito bom jogador. Tá suspenso. 5. 5. Média 5. Hudson. Jogou bem, não gostei dele no primeiro tempo, mas no segundo foi bem. 5,5. 5,5 também, Carlos, pro Hudson. 5,5 de média. O Emerson Santos entrou, não jogou nem um minuto, né? Sem nota, porque ficou sem... não teve tempo no jogo. Castro.
Não gostei, pra mim deveria ter levado até cartão amarelo por conta das faltas que fez, 4,5 pro Castro. Cara, o Castro mesmo patamar do Hudson, eu acho, né? Discordando aqui do colega. Mas primeiro tempo, péssimo. Segundo tempo ele melhorou, encostou mais na marcação. Eu vou dar 5,5 pra ele. Média 5. Agora vamos lá, essa nota aqui eu quero ver. E eu não posso dar a maior média da Ponte Preta menos de 5, porque a Ponte empatou o jogo com um jogador a menos, cara. Então, assim... Mas ele vai falar do Elvis. Mas peraí, mas pra alguns jogadores... Não, a gente já deu menos pro Risso, que só jogou o primeiro tempo. Isso. E o Elvis vai ser o cara que vai tomar a menor nota, eu acho, né? Vamos lá, então, Elvis. Primeiro Coral. Cara, pela atitude como capitão e o que fez hoje, vou dar 0. Tá, peraí. O Wendel deu 0, eu não vou criticar a nota do Wendel, não. Mas dependendo do que a gente falar aqui, e ó... Eu vou, mais uma vez, e não tô querendo fazer média com a torcida da Ponte, não. E nem média com o Elvis também. Que o Elvis reclama com os árbitros, a gente sabe. Que tem vários, né, jogadores que são capitão aí dos seus times, né? Que vestem, usam a taja de capitão, que também reclamam, cara. E o juiz tem que saber disso. Eu queria ver até a súmula, na verdade, depois, pra ver o que o Elvis falou, né? O Elvis, na saída do campo, falou que não disse nada demais, que estava debatendo. Ele estava debatendo lá. Então, assim, dependendo do que a gente fazer aqui, nós vamos dar moral pro árbitro, mas tudo bem. Elvis 0. E você, Marcelo? Então, eu vou dar nota 4 pro Elvis, né? Vou dar nota 4 até o lance da expulsão. Porque... O que ele fez até a expulsão? Cara, ele tava tentando, ele tava armando o time, ele tava conversando. Cara, mas aí você tá dando 4 porque a Ponte Preta conseguiu empatar. Porque se a Ponte perde aqui, você não daria 4 nunca pro Elvis. Não, peraí, a menor nota do Marcelo foi 3,5 pro Gabriel Risso. Então, que jogou um Saiu tempo. No primeiro... Elvis exato, mas é porque então, a Ponte empatou, senão ele não daria 4. Então vou baixar estaria todo mundo macetando o Elvis quando a expulsão. Então vou baixar essa nota aí. Vou colocar 3 pro Elvis. Ó, na hora que o Elvis foi expulso, aqui dessa mesa, foi o que falei. Falei, o juizão também não teve paciência, né? O Elvis é o capitão. Eu usei essa frase umas 40... Essa frase, né? O Elvis é o capitão do time. O Elvis é o capitão do time. Ele havia acabado... Não, não. Ele tinha feito uma interceptação de um lance em que o Elvis iria claramente bater a bola pro gol. E o Coral falou aqui que poderia ter mudado a história do jogo também. Isso vai enervando o cara, vai deixando o cara nervoso. Não, então, mas assim, agora eu entendo o que você tá falando e posso até entender a situação do Elvis. Até entender, mas não posso compreender, Carlos. Por quê? Porque ele é o capitão do time. Sim, ele tem que ter a cabeça no Então, lugar. ele reclamou, o juiz deu amarelo. Cara, para e vai reclamar numa outra jogada. A minha afinada mãe falava sempre pra mim, quando você vai tomar alguma decisão, conta até 10. Às vezes eu não faço isso, mas ela falava. Ele ficou lá, insistindo com a reclamação, entendendo que o árbitro estava propenso a apitar mais pro lado do time da casa. Por Deus, e eu tô curioso pra ver a súmula. Eu juro por Deus que esse final de semana eu vou ver jogos. Eu não vejo jogo de Série A, tá, gente? Eu vou ver os jogos de Série B e eu vou prestar atenção no capitão de cada time. E vou ver como é que é o capitão de cada time. Na segunda-feira, os jogos que eu assisti, eu vou contar como é que foi. O capitão do time tal. Ele fez assim com o árbitro. Mas aí serão outros árbitros, ô Carlos. Não, mas peraí, não é outro árbitro. Arbitrar a regra é a mesma. Não, eu sei. Não, mas peraí, não, aí o critério pode ser diferente de um árbitro pro outro. Critério, cara. Até por cartão. Tem árbitro que tem qualquer falta dá cartão. Não, é o que ele tá falando, não tem critério. Então vocês estão normalizando o que tá errado. Não, Carlos, mas tem que ter critério. Carlos, mas você acha que tá errado a expulsão do Elvis? Eu acho. Mas tem que ver o que ele falou, Corsato. Eu duvido que ele tava falado demais, cara. Eu queria ver se fosse o Juliano tivesse feito isso com ele lá na Vila Belmiro, se ele tivesse expulsado a Ponte hoje é um clube que não tem representatividade nenhuma na CBF, cara. Não tem essa história. Não é não, assim, Coral, ó, entre Santos e Ponte Preta aí não tem como. Não dá pra competir. Mas, ó, eu vou contar pra você e pra todos. Você que pensa que a Ponte não tem representatividade na CBF. Muito pelo contrário. Ó, deixa eu falar um negócio aqui. Não adianta reclamar. Ó, a minha nota, depois dessa dissertação toda, eu vou baixar um pouco a nota do Elvis, né? Mas eu acho que no primeiro tempo não era o pior jogador da Ponte no primeiro tempo, mas aí a expulsão eu tenho que baixar a nota dele, porque ele deixou o time na mão, e ele é o capitão, ele é o líder do grupo, né? Ele poderia esperar, respirar e pegar a faixa de capitão e fazer. Eu falei durante a transmissão aqui, o Internacional de Porto Alegre no jogo contra o Cruzeiro trocou de capitão 3 vezes. É uma brecha que a regra dá.
pega a faixa, dá pro Matheus Silva. Fala, Matheus, ó, a faixa tá com você, eu não vou falar mais. Isso aí tem que começar a ser habitual agora. Se o árbitro vai entender que é um antijogo ou não, é problema do árbitro. Mas pega a faixa e para um pouquinho. Porque senão... E o jogo era difícil contra o Santos na Vila. Tá, então por isso eu dei nota 3 pro Elvis e a média vai ser 1,5. 1,5 a média. Vamos lá. O Elvis foi expulso, tá? Com 40 e... nas minhas contas aqui, 43. Isso. No primeiro tempo. Isso. Iago Dias. Não gostei do Iago. 3 pra ele. Ah, cara, assim, o Carlos... E você tava criticando o Iago também. Não, quem tava criticando era ele aqui, ó. Ele não critica o Iago. Eu não critico o Iago, não. Aliás, eu acho que o Iago merece mais oportunidades pelo Campeonato Paulista que ele fez, né? O Campeonato Paulista foi há quanto tempo? Quantas oportunidades o Iago não teve? Ele era titular da Ponte até pouco tempo atrás. Quando ele tava jogando bem, tiraram. Hoje... Que nota que o senhor deu pro Iago Dias? 3. Tá, eu vou aumentar a nota dele, tá? Fala, Carlos, antes de eu dar minha nota, vai. O Iago Dias hoje não era pra ser a primeira opção. Vai. Não era. O Iago Dias hoje foi tão bom que na hora que ele saiu entrou o Dodô que mudou o jogo. Então, não era pra ser a primeira opção, isso eu concordo com você. Mas a minha nota pro Iago Dias vai ser 5. Média 4, então. 4 pra ele. Na vaga do Iago Dias entrou o Dodô. Bom, eu vou ser justo, né? Eu dei o melhor em campo pro Dodô, então a nota que eu preciso dar pro Dodô é maior do que eu vou dar pro Gé. 8 pro Dodô. 8 pro Dodô. 6. 6, média 7. Boa média do Dodô. Gabriel Novaes. O Wendel Coral 5. primeiro. Eu vou dar 6 pro Novaes. 5,5. No primeiro tempo ele não foi bem, não, cara. No primeiro tempo o time inteiro foi ruim, vai. Vamos compensar, né? Lembrando que o passe pro gol do Gé foi dele. Não, sim, no segundo tempo melhorou. Não tô discordando da sua nota, não. Pelo contrário. Entrou o Matheus Regis no lugar dele. O Matheus Regis rouba a bola ali. Exato. Do Rodrigo Ferreira, que deu uma 5,5 vacilada. pro Matheus Regis. Cara, eu vou dar 5 pro Matheus Regis. Pra nota dele cair um pouquinho. Pra 5,25. Pra não ficar igual ao do Gabriel Novaes, que jogou o jogo inteiro. 5,25. E o Gé? Você já falou todos que entraram? Já. 7 pro Gé. 7 pro Gé. Cara, eu vou dar 8 pro Gé, cara. Não vou dar 10, não vou dar 9, 10, porque o Gé reclama muito da arbitragem e faz algumas faltas bobas. Ele dá tomou chance, o cartão cedo, né? Ele dá chance Jogou pro árbitro pendurado, pegar no pé dele. Mas a minha nota pro Gé hoje é 8. 7,5 de média. E o Nelsinho? Técnico. Cara, escalou mal e depois... Mas no segundo tempo ele arruma o time. Arrumou. Então aqui, hoje a gente tá fazendo uma média da média dos dois tempos. 5,5 pro Nelsinho. Olha lá. O Bolacha. Bota o microfone pro Bolacha. O sincerão. Vai. Foi muito ou foi pouco, Bolacha? Da média. Então não entendi, ué. Cara, que nota você deu pro Nelsinho? 5,5. 5,5. Vou dar 6 pro Nelsinho hoje, Carlos. Mas você tá querendo... 5,75. Então, mas assim, se no primeiro tempo ele... Foi mal? Pra mim ele arrebentou o time. Cara, você tem que dar uma... Eu entendo que a nota não pode ser ruim, porque ele empatou com 10. Ele arrumou. Mas não pode ser 10 também, pô. Não. É isso. Mas eu acho que tá certo. Eu acho que tá na média aí. Porque as alterações que a gente pedia, ele fez, o time empatou, pô. Né? Ou até umas que não pedia, por Você exemplo. falou... Eu não teria tirado o Risso, de boa. Eu não teria tirado o Risso pra colocar o João Gabriel. Mas ele tirou e deu certo. Deu certo. Coisa, tá. E na hora a gente falou que o problema não era o Risso. No jogo contra o Operário, que a Ponte perde pro Operário em casa, o técnico do Operário faz 2 alterações no segundo tempo e os caras entram e um passa, pega a bola e o outro faz o gol. E hoje, pra você ver aqui, ele coloca Matheus Regis e coloca Dodô. O segundo gol da Ponte teve participação desses caras. Sim, e assim, às vezes um pouquinho de que eu pego no pé do treinador da Ponte é que às vezes ele não usa as alterações que ele pode usar, né? E hoje no futebol muito físico, tem que usar 5 alterações, não tem jeito. Então, as notas do jogo aí, nota média pro Nelsinho, 5,75, eu anotei aqui, pra na hora da macaca, se o Carlos de repente falar alguma asneira das minhas notas, eu tenho aqui anotada, pelo menos a média, né? Porque aí eu falo que foi média minha e do Coral. Lembrando, Carlos, que as suas notas estarão no site... Isso, no Planeta dos Macacos. Futebol Interior, tá? Muita gente pergunta, né? Até o Arthur Eugênio outro dia, mas como é que faz pra achar as notas? Você clica lá no futebolinterior.com.br, tem canais, tá? Aí você vai aqui, ó,
em coluna e colunistas. Pronto, aí você procura lá, vai ter as notas do jogo, tá? Vai ter lá as notas do jogo. Portanto, para você aqui nos canais Marcelo, Futebol só Interior. Uma pergunta, nada a ver pro Carlos, mas tá ligado um pouco também. O X já foi embora, Corsato. Perdemos os nossos respectivos perfis no X. E como você se sente? Pra mim não vai fazer diferença nenhuma. pra Eu mim vi vai, gente, cara. eu vi Ah, gente não, mas até isso aí vai ser revertido, pô. Eu vi gente até Tá aqui, ó, nem atualiza mais. Eu vi gente até se despedindo. Nossa senhora, vai mudar muito a minha vida. Tá, então, ô Bolacha, as notas do jogo aqui nos canais de Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Gente, eu já me perdi todo aqui. Eu tenho intervalo pra pagar? Não tenho? Não, então... falta o quê, hein, Carlos, pra eu seguir? O que ele falou? Ficha técnica. Como se diz, anda logo aí, cara. Tá certo, Bolacha. Calma. Tô falando hoje... Afinal de contas, só a gente vai entender, ó. Bolacha vem quando quer. Sincerão, Bolacha. Cara, aliás... Quero agradecer. Você sabe que, às vezes, né, nem sempre a gente tem opinião formada sobre tudo, né? Mas, cara... Isso é uma música, hein? Sim, aliás, do grande Raul Seixas, né? Mas o Bolacha, cara, o que esse cara tá me salvando, velho. Pau pra toda a obra, né? Felipe Marques nos abandonou. Deixa. Abandonou, Bolacha? Bolacha, não, culpa não do Felipe Marques. Não abandonou, não. Deixa o menino da Jovem Pan lá que eu esqueci o nome dele, o professor. Israel. Deixa o Israel comigo. Vou pegar ele de jeito. Mas ele me avisou, pô. Deixa o Israel. E eu que passei o telefone dele. Então deixa você comigo. Já vou. Faz parte. Mas o Bolacha tá com a gente. O Bolacha é nosso e ninguém tasca. Mentira. Bolacha ou biscoito, Marcelo? Eu sou Bolacha. Bolacha. Sou Bolacha. Ó, deixa eu dar uma moral aqui. Eu tinha um amigo que o apelido dele era Biscoito. Imagina, cara. Biscoito e Bolacha. E ele Quem que era mais doido, Bolacha ou biscoito? Não, Biscoito é totalmente... O Bolacha não Mas tem 10% da loucura. Gosta de rádio também. Verdade. Carlos Lemos Matozinho, primeiro e segundo gol. Esse ponto foi muito importante. Foi. Gé 9. João Batista... Tá dando 9 pro Gé. João Batista de Paula. O pai... Nelsinho quebrou o galho do filho com esse empate. Verdade mesmo. Vamos pensar nisso também, né? Aliás, o Novo Horizontino que anunciou o Pablo Diego, hein? Sim. Tá contratando Agora um monte. vai. Tá contratando um monte. Eu queria o Pablo Diego aqui na Ponte. O Wilson Correia, concordo. A Ponte não tem representatividade na CBF. Eles fazem o que querem contra a Ponte. Se reclamar, prejudicam ainda mais. O Wilson, não é bem assim, tá? Não é bem assim, não. Mas não adianta reclamar, cara. Vai reclamar o quê? Reclamar o quê? Cara, se toda rodada tem 5, 6 times que reclamam de 5, 6 árbitros. Não ia ter mais árbitro, não ia acontecer jogo no futebol brasileiro, porque não ia ter árbitro. E você sabe que eu não vejo possibilidade de faltar bola em um campo de futebol. Porque falta ali, você vai num mercado 24 horas e compra a bola e já era. Mas árbitro falta. Então, toda a rodada de qualquer série do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B... Teve o jogo da Ponte outro dia aí que o árbitro não veio do VAR, foi o outro árbitro lá, então, pegaram o outro falta árbitro. Toda rodada ia faltar árbitro. Com 10 rodadas não ia ter mais árbitro no quadro da CBF. Não adianta reclamar, mas os caras são ruins. Temos 3 minutos de programa e temos um monte de coisa pra fazer. Então, Bolacha, solta a ficha técnica do jogo pra esse homem continuar falando, vai. Ficha técnica do jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais de Futebol Interior. A Ponte empatou com o Santos pelo placar de 2-2. Macaca de Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Gabriel Risso. Depois João Gabriel. Hudson, depois o Emerson Santos. O Emerson Santos não jogou 1 minuto. Castro, Elvis, que foi expulso a 43 minutos do primeiro tempo. Iago Dias, depois entrou o Dodô, que fez o gol de empate da Ponte a 48 minutos do segundo tempo. Gabriel Novaes, depois entrou o Matheus Regis, que deu o passe pro Gabriel Novaes. E Gé Nelsinho, treinador. O Santos de brasão no gol. Aliás, esse brasão também é um chama-gol danado, hein? É tipo leite moça, bateu, tomou. Rainer, depois o Rômulo Otero. Gil, Basso, depois o Alex, Souza, depois o Rodrigo Ferreira, que errou
no lance do gol da Ponte Preta. João Schmidt, Diego Pituca e Juliano, depois Biriarce. Wesley Patati, depois JP Sherman, Guilherme e Wendel Silva. Fábio Carilli, que balança no comando técnico do Santos, o treinador. Sávio Pereira Sampaio. Hoje ele esteve em campo, né, e até desarmou jogadas da Ponte Preta. Fraco, hein? Leí Souza Silva, do Distrito Federal Auxiliar 1. Lucas Costa Modesto, o 2. Todos do DF. Gabriel Petrinho Rodrigues, o 4º árbitro de São Paulo. Adriano de Assis Miranda, o VAR, também de São Paulo. Juliano e Basso, no primeiro tempo, os gols pro Peixe. Pra Ponte, Gé e Dodô. Gé marcou a 10 do segundo tempo. Dodô a 48 do segundo tempo. Final de jogo na Vila Belmiro. Santos 2, Ponte Preta 2, 24ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Ficha técnica do jogo. Muito bem, agora 00:29, sábado 31 de agosto de 2024. Vamos fazer o seguinte, a gente tem... Não tem o Nelsinho ainda? Não, então não vamos ter o Nelsinho. Se aparecer o Nelsinho na hora da macaca, segunda-feira, a gente repercute a entrevista coletiva do professor Nelsinho. Conseguiu um empate com 1 a menos, a Ponte hoje 2-2 com o Santos na vila mais famosa. Na verdade, ontem, na vila mais famosa do mundo. Vamos então fazer o seguinte... Rapidinho aqui, só o Marco João Carvalho tá falando que o repórter da Sport TV... disse que o árbitro expulsou o Elvis porque ele pôs o dedo no nariz do árbitro. Meu Deus. Tá errado. Tá errado? Claro. E sem contar que ele tava gesticulando. Tem de jogador que até cospe na cara do árbitro também. Quando tá falando e não é expulso. O Elvis tava pé da vida com o árbitro por causa daquele bloqueio lá. Não, e pelo que ele tava fazendo no jogo. O Gabriel Novaes, no intervalo do jogo, falou: uma falta aqui ele não deu, saiu o gol dos caras. E aí, do outro lado, ele pega e dá a falta. Assim, vamos lá. Vamos fazer então, só pra organizar aqui com o nosso Bolachita, a gente vai pra um comentário, né, primeiro pro YouTube, depois eu vou me despedir do Wendel Coral pra não ficar uma compilação de comentários, e aí a gente faz o comentário pro Instagram e depois as nossas despedidas nesta madrugada de sábado. Então agora a gente vai fazer o comentário final que vai ficar gravado lá no YouTube. Agora, o comentário final. Legal, Marcelo. Ponte Preta empatou com a equipe do Santos na Vila Belmiro pelo placar de 2-2. Para você que está com a gente no YouTube, né, nesse recorte para o YouTube, transmitimos o empate da Ponte 2-2. Jogo completamente maluco. No primeiro tempo a Ponte não jogou nada. A mesma Ponte de Ponte Preta e Operário, mesma Ponte da Ponte do jogo contra o Amazonas. Um time totalmente perdido e desconfigurado em campo. Mas aí no segundo tempo, né, Corsato? A Ponte foi buscar, o Elvis foi expulso no primeiro tempo. A Ponte foi buscar o empate no finalzinho do jogo, 2-2. A Ponte no primeiro tempo péssima. O Elvis foi expulso no finalzinho do primeiro tempo. Aí vem pro segundo tempo, a Ponte Preta melhora com um jogador a menos, empata o jogo e por pouco não vence, porque quando o Santos sofre o segundo gol, sente o baque, a Ponte poderia ter feito uma vitória épica na Vila Belmiro. O melhor em campo? Na opinião da nossa audiência e nossa aqui também, da equipe dos canais Futebol Interior, minha, sua, do Wendel Coral, a gente elegeu o Gé, fez um gol, deu uma assistência, o craque do jogo da Ponte Preta. Ponte Preta que não vai ter o João Gabriel, né, que tomou o terceiro cartão amarelo, não estará à disposição para o jogo contra a Chapecoense, que fecha a 25ª rodada, e o Elvis, que acabou sendo expulso, pode ter a volta do Everton Brito, vetado pelo departamento médico. Não esteve em campo hoje. Ponte 2, Santos 2, transmitimos aqui nos canais Futebol Interior. Comentário final. Tá, então, comentário final, esse vai ficar gravado lá pro YouTube, aqui pro nosso YouTube, Futebol Interior. Aliás, você que não tá inscrito, se inscreva no nosso canal, dá um joinha na transmissão, compartilha, vai ser legal ter você com a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos liberar o nosso repórter, o Wendel Coral, que está querendo aproveitar a madrugada de sábado e, é claro, vai trazer o seu destaque final na nossa jornada esportiva, Coral. Aproveitar e dormir bastante, viu, Marcelo? Muito isso. Obrigado, sempre um prazer inenarrável estar ao seu lado, ao lado do Carlos, também do Eduardo Bolacha Rodrigues. O Sincerão. O Sincerão. Olha, hoje o Marcelo falou uma verdade, né? Tem que colocar o microfone nas próximas jornadas ali pro Bolacha, porque o homem sincero.
Mas é isso, a Ponte no apagar das luzes, quando ninguém mais acreditava, conseguiu empatar com um homem a menos o jogo contra o Santos. São 5 jogos sem vitória, 3 empates e 2 derrotas. A Ponte abre 7 da zona de rebaixamento, mas com toda a 24ª rodada ainda por acontecer, o Santos, por outro lado, chega ao 4º jogo sem vitória, 1 derrota, 3 empates, assume a liderança. A Ponte brigando para se distanciar da zona de rebaixamento. Macaca volta a campo só no dia 9 de setembro, na outra segunda-feira ainda, quando enfrenta a Chapecoense no estádio Moisés Zucarelli. No primeiro turno, empate sem gols na Arena Condá para esse jogo, como o Corsato já disse. Elvis tá fora, João Gabriel também tá fora. O Elvis porque foi expulso, João Gabriel pelo acúmulo do 3º cartão amarelo, em contrapartida o Renato, que cumpriu suspensão automática hoje, retorna contra a equipe catarinense, viu, Marcelo? Sempre um abraço, sempre um prazer, um forte abraço, até a próxima. Beleza, esse é o Wendel Coral, a Ponte Preta empatou 2 pra Ponte, 2 pro Santos na Vila Belmiro. O Wendel volta na transmissão da Ponte Preta aqui nos canais Futebol Interior na segunda-feira, não nessa próxima, no jogo contra a Chapecoense, 9h30 da noite. A Ponte que empatou com o Peixe, e eu tava vendo aqui nas redes sociais, eu vejo muita coisa legal, mas vejo muita coisa que não tem nada a ver. Mas essa aqui eu gostei e vou falar. O Santos é conhecido como Peixe, certo? Certo. E hoje eu descobri que tem um peixe que ele consegue se manter de pé no fundo do mar, cara. Vejam só, o peixe tripé é uma criatura das profundezas do mar que se mantém no fundo do oceano usando 3 longas nadadeiras, incluindo 2 nadadeiras pélvicas, sob seu corpo e sua nadadeira caudal. Nessa posição, ele fica com cerca de 30 a 40 centímetros de altura. Você sabia, cara? Um peixe que fica em pé. Muito bem. 00:34, agora a gente vai trazer o comentário final pro Instagram. Agora o comentário final. Muito bem, Ponte Preta empatou com o Santos em um jogo maluco. Primeiro tempo da Ponte foi horroroso, o Santos jogou muita bola, a Ponte teve o Elvis expulso e a Ponte no finalzinho foi buscar o resultado 2-2. E aí, Corsato, justo o resultado? Cara, justo o resultado. O Santos no primeiro tempo foi melhor, a Ponte poderia ter tomado até mais gols. No segundo tempo a Ponte melhorou, o Pedrão também foi bem, mas a Ponte conseguiu com 1 a menos empatar o jogo e fez um bom jogo no segundo tempo com 1 jogador a menos. O Gé foi eleito o melhor em campo. Ponte 2, Santos 2, na Vila Belmiro. Comentário final. Muito bem, hora de dar tchau, como diria Teletubbies. Carlos, o seu abraço, o seu boa madrugada para nossa audiência. Valeu, não tivemos a palavra do técnico da Ponte Preta, o Nelsinho, né? Seria importante, vamos ver se a assessoria manda pra gente alguma coisa aí do Nelsinho. Falando desse jogo, a Ponte Preta que empatou contra a equipe do Santos pelo placar de 2-2. Me preocupou a escalação do time, né? Depois com as alterações, Matheus Regis, o Dodô entrando, a Ponte melhorou. Claro que tem todo um contexto, o Elvis foi expulso, né, no primeiro tempo, aí a Ponte teve que vir com outro esquema tático, mas deu certo. Então, se criticamos o técnico Nelsinho, meu Deus, se criticamos o técnico Nelsinho no primeiro tempo por ter escalado a Ponte mal, no segundo tempo a gente tem que dar a mão palmatória, ele entendeu o jogo. E o Marcelo desenhou aqui, parabéns pelo desenho que você fez, tático do jogo, que depois que você falou eu prestei atenção e foi bem isso que ele fez, né? Ele fez um manda pro Bolacha. Ele fez, vamos soltar aqui na jornada, acho que o torcedor precisa. O cara pegou todo o spray de álcool gel e passou aqui, cara, esse álcool gel, não sei o que ele tem aí que tá dando um revertério aqui, velho. Então é o seguinte, você vai se despedir, aí depois eu vou soltar o Nelsinho? Não, vamos continuar falando aqui. Então a sua despedida vai ser longa, vai terminar só amanhã. Não, então, mas se a gente... Isso é uma coisa que nós temos que colocar aqui. Se no primeiro tempo, né, a gente critica o treinador pelo time que ele monta, no segundo tempo ele fez, com toda a sua experiência, a leitura do jogo e ele foi buscar um empate, né? Aqui na transmissão, tá aí no YouTube, nós mesmos, né? Eu, Marcelo, nós já tínhamos jogado a toalha, né, Corsato? Era, né, já poupar nego pro jogo contra a Chape. Sim, no intervalo, e falamos, se jogasse o que jogou no primeiro tempo, a Ponte ia sair com uma sonora goleada da Vila Belmiro. E a Ponte melhorou muito pelo trabalho do técnico Nelsinho Batista. Então, né, isso é um alento aí. Outra coisa também que a Ponte precisa, né, a torcida da Ponte contra a Chape precisa ajudar mais, né, porque depois
desse jogo, do segundo tempo. Gente, esquece o primeiro tempo, tá? Esquece o primeiro tempo. Mas depois desse segundo tempo, né, Marcelo, contra o Santos, a Ponte merece, né? É isso. A Ponte merece. O público, Coral, valeu. 6.946 torcedores. Público pequeno, hein? Renda R$ 275.725. Anota aí, Carlos, porque eu vou ter que passar o celular para ele, porque ele já tem uma mensagem 6.946. da cara metade. 6.946 público, a renda R$ 275.725. Responde a cara metade aí, obrigado, Coral. Muito bem. Aliás, a torcida do Santos prova... Saiu o prova... Nelsinho, hein? Parece que tem Nelsinho, hein? Isso. A torcida do Santos prova que tá pé da vida, porque a Vila Belmiro geralmente é 11, 12 mil torcedores, né? Sim, hoje tinha praticamente a metade. Fizeram um barulho lá hoje, hein? Vamos soltar o Nelsinho então, Bolacha? Manda pro ar. Nelsinho. Alô, alô? Tá sem tem áudio. que ver se não tá mutado o Chrome lá. Eu aconselho a você baixar e colocar no Bosque, aí vai bonito. Então, enquanto isso, o Nelsinho vai falar, são mais ou menos 6 minutos de entrevista coletiva, né? E é claro que no primeiro tempo o time não foi Quantos bem. minutos? 6 minutos, mais ou 6. menos. No segundo tempo, o time melhorou, na minha visão, com mais marcação, né? Lembrando que na segunda-feira a gente vai repercutir a entrevista coletiva dele também lá na Hora da Macaca. É o nosso canal no YouTube. Toda segunda-feira vai ter jogo do Guarani. A gente vai estar acompanhando o jogo do Guarani aqui, transmissão do Gustavo Marques, né? Isso. O Albert Cavalcante, toda a trupe dos canais de futebol Jogo do interior. Guarani na terça. Na terça, perdão, é verdade. Mas na segunda tem jogo também na rodada. Deixa eu ver quem joga a segunda aqui. Segunda tem Operário e Brusque, Sport e Ituano. E a gente vai estar acompanhando mais a Hora da Macaca, segunda-feira, 8h30 da noite, para falar muito desse jogo. Vamos lá, Nelsinho Batista no ar. Não foi. Tô achando que vai ser pra Hora da Macaca mesmo, viu? Cara, mas por que será, hein? Tá aberto o canal aí, Bolacha? Tá tudo certo, tá tudo certo. O que a gente pode fazer é tentar colocar aqui pelo microfone, né? Será que fica legal? Vamos tentar colocar pelo microfone? Manda pra mim, Coral. Vamos soltar pelo microfone aqui. Não sai, né? Não tô lá. Não estou lá. A gente tá conversando internamente aqui pra acertar a coletiva, pra... ver a palavra do professor, né? Para você que tá com a gente nessa audiência, 40 minutos de um novo dia, sábado, final de semana. Vamos passar um final de semana mais tranquilo, né? E vamos ter uma folga de Ponte Preta aí, um alívio, né? Porque a Ponte só vai jogar na segunda-feira, não nessa próxima, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver aqui, segunda-feira, dia 9, a Ponte Preta volta a campo 9h30 da noite. Será que vai? Vai. Mas o seu celular é muito baixo. Já tá gravando? Já, tá gravando. Vai pro ar. Fala, Nelsinho. Nelsinho, eu queria que você falasse um pouco desse, pelas circunstâncias, empate heróico aqui na Vila Belmiro. Sim, o empate que a equipe buscou, né? Eu acho que no primeiro tempo nós não fizemos um bom jogo, nós tivemos um planejamento, mas nós executamos 70% desse planejamento e faltou 30% no primeiro tempo, né? Que era explorar a velocidade do Gé na frente, juntamente com o Novaes e com o próprio Iago também. Mas nós não conseguimos fazer isso, o Santos conseguiu fazer uma pressão, segurou o nosso time dentro do nosso campo de defesa e ficou muito difícil da gente fazer o contra-ataque. No intervalo, né, nós conversamos e alertamos eles que nós tínhamos que jogar, o Gé ia ficar numa posição para receber essa bola longa, né? E nós conseguimos, né, tiramos um pouco o time do Santos em cima de nós e conseguimos fazer os gols que foi importantíssimo, né? Foi como para nós, né, na circunstância que estava, é uma vitória. Inclusive, falando dessas circunstâncias, não tem como deixar de falar da expulsão do Elvis, que você falasse também sobre isso. Olha, eu ainda não conversei com o Elvis, eu não sei qual foi o tom da conversa com o árbitro, né? Mas tudo isso foi prevenido porque nós recebemos um
um novo regulamento, né, e da arbitragem. Então a gente vai procurar conversar com o atleta e ver o que aconteceu, né? Porque às vezes também não é só o problema do atleta, às vezes é o árbitro também que extrapola, né? Então a gente vai conversar. A torcida, falando nessa questão da arbitragem, a torcida também chamou muita atenção de alguns lances, inclusive um pouco antes do Elvis ser expulso, um lance ali que o árbitro acaba atrapalhando a jogada, que seria uma bola ali livre para o Elvis finalizar. Queria que você falasse também a respeito disso, assim, dessa questão que a arbitragem atrapalha em alguns momentos fisicamente a Ponte Preta. Nós tivemos 2 momentos assim, né, no primeiro tempo e no segundo tempo também, né, ele ficou na linha do passe da bola, né, e acabou prejudicando a nossa saída, né, e principalmente a do primeiro tempo era um ponto onde o Elvis já estava pronto para finalizar, né, e daquela distância ali era uma bola muito perigosa para o goleiro, né, mas eu acho que o que importa nisso tudo, né, é a reação do grupo dentro do jogo, né? Acreditou que poderia virar, fez a marcação como nós tínhamos combinado, com um homem a menos ainda, e conseguimos resultado importante. Hoje você fez algumas mudanças também na equipe, começou de uma forma diferente, chamou a atenção a primeira titularidade do Hudson. Eu gostaria que você falasse também sobre. Bom, o Hudson é um volante jovem, né, que nós trouxemos da Portuguesa, e um jogador que estava sendo preparado, ele já está com a gente há acho que 1 mês mais ou menos, e um jogador que dentro do dia a dia vinha mostrando para mim que merecia uma oportunidade, né? Eu acho que ele teve assim no início um pouco indeciso, mas ele se afirmou, né? Foi importante durante os 90 minutos. E o Iago também, por ele começar a crer que você falasse também, faz parte dessa estratégia que estava falando, das bolas longas? Sim, porque dentro do planejamento tático nosso, né, nós sabíamos que o Santos vinha para cima da nossa equipe e nós colocamos 3 jogadores de velocidade, né, tanto o Iago como o Novaes pelo lado esquerdo, né, e o Jeppe centralizado, quer dizer, os dois do lado, né, também a convicção de que os 2 laterais do Santos jogam, né, se aproveitam a amplitude do campo e os 2 têm condições de fazer o retorno com o lateral e também fazer com que o lateral tenha que voltar. Então essa era uma estratégia nossa de na roubada de bola a gente explorar a velocidade dos 3. Para finalizar, Nelson, eu queria que você falasse um pouco desse tempo agora que o time vai ter, né, para se preparar para esse próximo confronto contra a Chapecoense. É 10 dias praticamente, né, que nós jogamos na segunda-feira, que vem ainda, e eu acho que é importante para a gente deixar descansar um pouco a equipe, né, e vamos trabalhar mais tranquilo, com mais tempo, podendo colocar um pouquinho mais de carga dentro do dia a dia de trabalho, para que dentro do campo eles se sintam melhor ainda. Antes, rapidinho, para finalizar, antes do jogo, você até falou com a repórter Estela sobre as contratações. A torcida sempre fica muito ansiosa por isso. A janela vai fechar segunda-feira. O que o torcedor da Ponte pode esperar até o final da janela? Olha, nós trouxemos um lateral, né, um lateral esquerdo, porque nós tivemos um acidente com o Jean, né? Ele teve problema no joelho de novo, então nós trouxemos o Heitor Rocco, né? Um lateral, veio muito bem recomendado, né? Mas as coisas estão muito difíceis para contratar, né? Quando a gente encontra é uma negociação fora do normal, né? Então a gente está tendo essa dificuldade. Por isso que eu já conversei com vocês. Para a gente trazer mais eu prefiro ficar com o que nós temos, nós estamos trabalhando, eles estão reagindo, né? E a gente vai arrumar. Obrigado. E a gente vai arrumar, muito bem. Palavras então do técnico Nelsinho Batista da Ponte Preta, falando aí após o jogo, empate da Ponte, empate heróico da Ponte Preta com 1 a menos, 2-2 com a equipe do Santos. Carlos. Legal, tá aí o Nelsinho,
Na hora da macaca, na segunda-feira, a gente vai falar mais dessa entrevista aí do Nelsinho. Cara, ele desenhou, falou tudo que a gente falou no primeiro tempo. Ele falou que no primeiro tempo o time não foi legal, o time não foi bem. No segundo tempo o time se acertou, arrumou. É isso aí, bola pra frente, tem tempo agora. A Ponte abre a 24ª rodada e fecha a 25ª. Então vai ter tempo para trabalhar. Enfim, expectativa boa para esse jogo contra a Chapecoense, que vai ser um jogo que a Ponte não vai poder pensar em perder, né? Porque é um time que briga aí com a Ponte Preta também para ficar aí para permanência na Série B deste Campeonato Brasileiro. Corsato, então é isso. Conseguimos aí no finalzinho colocar a palavra do Nelsinho, até como trabalho jornalístico aí para o nosso torcedor. Um abraço pro Bolacha, pro Wendel que já foi, e para você, torcedor, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Uma ótima noite, domingão tem Ponte 10K, vou estar lá junto com o meu mano aqui, vamos correr junto lá, vou fazer só os 5, né, Marcelo também, mas vamos estar lá para apoiar também esse evento lá da Associação Atlética Ponte Preta no domingo, tá bom? Um abraço. É isso, Carlos Corsato transmitiu o jogo aqui nos canais Futebol Interior, reportagens do Wendel Coral com o nosso Bolacha na mesa de som. Para Restaurante do Dadá, Concessionária Sim, Hipercap Brasil, 24ª rodada da Série B, Santos 2, Ponte 2, transmitimos. Amanhã tem Novo Horizontino, Vila Nova, Chapecoense e Botafogo às 5 da tarde, às 6 tem CRB e Avaí. Domingo, 4 da tarde, Amazonas, Ceará, Goiás e Paysandu jogam às 18h30. Na segunda-feira, às 7h30 da noite, tem Sport e Ituano. Na segunda-feira também o Operário encara o Brusque, só que às 9h30 da noite. E na terça-feira, fechando a rodada, Mirassol e América, 7 da noite, e às 9h30 o Guarani encara a equipe do Coritiba com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. No nosso canal de áudio, durante o final de semana, vários jogos para você, Série A, Série B, Série C, Série D, Copa Paulista, você acompanha aqui nos canais de áudio do portal Futebol Interior. A Ponte Preta, com esse resultado, permanece na 13ª colocação. Claro, pode perder uma posição, né? Dependendo da vitória do Botafogo. Se o Botafogo vencer, ele vai a 29, deixa eu ver aqui. Ele tem menos 9, não, a Ponte não vai perder, só se o Botafogo golear o seu adversário, então a Ponte deve fechar aí a 24ª rodada na 13ª colocação com 29 pontos. O Santos no momento é o líder do campeonato, 40 pontos, mas pode perder a posição porque o Novo Horizontino tem 40, é o segundo, Mirassol é o terceiro, 39, Vila Nova é o quarto, 39. O Santos pode ir até para a 4ª colocação, mas não sai do G4 nesta rodada. Valeu! Um final de semana bem legal para todo mundo. Juízo, se cuida. Segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca, canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.